Mas não é só agora não, hein? Depois que a bola parar, depois que terminar a partida, aí vem o apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, comigo, com o Mauro Betting, com a reportagem Bandeirantes, rasgando a madrugada da sexta-feira para falar tudo de Palmeiras e Boca Juniors. Os dois times que empataram o jogo de ida na Bombonera semana passada por 0-0. Agora, quem vencer fica com a vaga, novo empate, penalidades máximas. Sem perder tempo, saudando todos vocês que estão chegando conosco aqui na live do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já estamos com a nossa live e já tá bombando aqui, hein? Muito obrigado a Maria Fátima, ao Zé Fabiano, também aqui o Walter Souza, tem muita gente, já tá bombando a nossa live aqui do YouTube. Venha conosco também, você que está nos canais digitais da Bandeirantes, no aplicativo Band, não tem ainda o Band Play, tá perdendo tempo, hein? Baixa aí agora, você acompanha todas as emissoras do Grupo Bandeirantes aí no seu smartphone, na sua Smart TV, onde você estiver, em qualquer canto do planeta. E pelas ondas do rádio, como está agora o meu grande amigo, meu irmãozinho Joel Datena, voltando pra casa, tá encarando o trânsito, brother, tá duro chegar em casa, não tem problema. Joelzinho, vamos com a gente aqui, ó, vamos fazer esse concentração junto com a gente aqui, tranquilo, vai pra casa na ouvindo todas as informações de Palmeiras e Boca, mais hino do Verdão, vai Michel Lopes! Eu quero o primeiro destaque do Palmeiras, a primeira informação do Verdão. Já já ele vai antecipar a escalação, hein? Atenção, palmeirense. Quer saber primeiro como é que vai jogar o Palmeiras? Fica ligado aí que já já o Gustavo Soler vai trazer pra gente essa escalação antecipada. Será que joga o Endrick? Será que o Endrick começa do banco de reservas? Daqui a pouquinho ele vai contar isso pra gente. Se não for agora já também, não é? Vamos lá, Soler! Primeiro destaque do Verdão, manda pro ar aí. Boa noite, Soler! Fala, Capri! Boa noite pra você e para todo mundo sintonizado na rádio. Já falamos do palco do jogo diretamente do Allianz Parque, onde o Palmeiras busca a sua 7ª final de Copa Libertadores da América, o que seria um recorde para clubes brasileiros na história da principal competição do continente. O Verdão, que já é o time com mais participações em Libertadores, com 23 disputas, os 233, mais vitórias com 130, mais gols marcados 450, mais semifinais 11 disputadas de forma consecutiva, se igualando aos do Rei Pelé. Para o jogo, e o Endrick fique no banco de reservas, pelo menos pelo discurso que o Abel Ferreira deu em Bragança Paulista após a derrota para o Bragantino, onde o Endrick foi muito bem, mas como destacou o Abel, muito bem, um time que joga com a defesa alta, um time que joga totalmente de forma ofensiva, diferente com o Boca Juniors, que fica plantado no campo de defesa. Então o Endrick deve ficar. Daqui a pouco teremos a confirmação da escalação do time do Palmeiras, mas a prévia já está montada desde a semana passada. Maravilha, Soler. Daqui a pouquinho o Mauro Betting vai analisar essa provável escalação do time, os atalhos para o Verdão chegar à vitória contra o Boca Juniors, e que seja uma vitória nos 90 minutos. Não vamos testar o coração palmeirense nessa noite de quinta, não é? Não vamos testar, não. Vamos nos 90 minutos mesmo, por favor. Noite de quinta-feira com em São Paulo, mas a temperatura aqui sempre elevada, não é? Tá em boa parte da capital paulista. Você que tá no trânsito, com calma, vá com tranquilidade. Nós vamos juntos aqui, eu vou com você, o nosso time vai junto aí com você, pelos melhores caminhos e levando a melhor informação também. Temperatura na cidade de São Paulo, temperatura média na capital paulista. Vamos pro outro lado desse clássico americano. Vamos pro outro lado desse... Mais uma cabeçada, mais um time que gosta, que sabe, que entende que é chegar uma Libertadores. O destaque do Boca Juniors é com você. Do Vale, boa noite, PDV. Fala, Capri, boa noite, um abraço pra você, pro amigo ligado aqui no microfone Bandeirantes. Pois é, o Boca que na semana passada não conseguiu vencer o Palmeiras em La Bombonera, apesar de ter criado algumas chances.
principalmente nos pés. Ruivinho, Valentim Barco, que ainda se encontrava numa condição um pouco debilitada com relação à parte física, porque vinha se recuperando de uma lesão que aconteceu no duelo contra a equipe do Racing, ainda no jogo de ida pelas quartas de final da Copa Libertadores. Foi poupado em um tempo no domingo, no clássico contra o River, assim como toda a equipe titular do Boca Juniors, que aliás perdeu para o principal rival no último La Bombonera, e hoje com o retorno dos principais jogadores. O técnico Jorge Almiron deve repetir o mesmo time da semana passada. O Merentiel, que ainda pertence ao do Boca na temporada, deve estar entre os titulares, assim como o uruguaio Cavani, 10 jogos e apenas um gol com a camisa do Boca. Capri. Soler, PDV, já temos Palmeiras e Boca no Allianz Parque? Já temos, Capri. Por sinal, o time do Palmeiras carregado por mais de 1.000 torcedores, desde o futebol até o Allianz Parque. Realmente cenas impressionantes da festa, o corredor alviverde para os jogadores do Verdão. E também mandar um abraço especial para a nossa vice-presidente da Sociedade, Nina Gagliotti, nos acompanhando, já chegando aqui ao Allianz Parque. O Gagliotti conhece muito bem no currículo dele como presidente, tem 2 das 3 que o Verdão conquistou, mas os 2 times já cenas maravilhosas do corredor alviverde que carregou o ônibus palmeirense até o Allianz. E por falar no Allianz, em Libertadores, o Palmeiras tem 39 jogos por aqui, 28 vitórias, 7 empates e apenas 4 derrotas, 77% de aproveitamento. Mas quando o assunto é mata-mata de Libertadores no Allianz Parque, o Palmeiras disputou 15 classificações por aqui, passou em 12, foi eliminado 3 vezes e 86% de aproveitamento do Palmeiras a casa em mata-mata de Libertadores. 3 eliminações, o primeiro jogo fora de casa, então chega com 0-0 lá de La Bombonera, na expectativa de se classificar, jogando diante da sua torcida no Allianz Parque. Allianz Parque nesse momento, Soler, eu te pergunto porque a gente sabe, não é, que Boca do gramado artificial do Allianz Parque, da grama artificial, a chuva amenize um pouquinho, ou não, é? Dependendo aí de quem tá mais acostumado ou menos acostumado nesse momento aí, ô Soler. Agora uma chuva um pouco mais tranquila, Capri, mas você conhece São Paulo com a palma da sua mão, né? Faz uns 15 minutos que tava caindo o mundo, aí parou, começou a garoar, agora chove mais ou menos, então a chuva permanece. Mas você sabe também, né, Capri, que essa reclamação do Boca Juniors é uma balela das grandes, né? Porque quando faz muito frio, o Boca não treina no seu gramado comum, no seu gramado de grama, porque aí começa a virar barro por causa do frio, da umidade. Eles treinam num gramado sintético. O Boca tem 2 campos sintéticos no seu centro de treinamentos. Então, é muito mais o discurso para querer causar algum tipo de polêmica do que realmente os nossos companheiros da ESPN estiveram no gramado do Allianz Parque, e aí o repórter começou a andar pelo gramado e falou, cara, aqui é bom, hein? Começou a passar a mão e falou, bom. E aí irrigaram uma parte do para mostrar, ele falou, cara, parece natural, eu só sei que não é olhando, eu puxo a grama e ela não sai na minha mão. Então, diferentemente do que acontece nos outros gramados, onde o cara às vezes é meio grosso, né? E chuta e levanta a grama, aqui não tem como a grama levantar, ela sempre fica 100% minutos. É isso aí, é o gramado que temos hoje, hoje não, que a gente tem já há muito tempo no Allianz Parque, né? Essa aí é para desviar um pouquinho o foco, certamente, não é? Aliás, esse foi um tema, um assunto que surgiu aí nos últimos tempos. Alguns times aqui do Brasil também voltaram a falar sobre gramado artificial, mas o fato é que outras arenas certamente vão receber esse tipo de cobertura no piso, né, do gramado artificial. Muitas arenas não conseguem conviver, e arena multiuso principalmente aqui no Brasil, não dá pra conviver. Você faz um show hoje, amanhã o gramado tem que estar impecável já para disputa de uma partida de futebol. E se não for, não tem como, não tem jeito, não tem caminhos para você poder fazer essa... E caprichar. Para desviar
pouquinho o foco, mas vai ser no Parque lotadinho, lotado com os palmeirenses empurrando o Verdão. Diga lá, Soler. Ele fez um show aqui no Allianz Parque, do palco está montado atrás do gol do setor norte aqui do Allianz Parque, e aí na próxima terça-feira tem show do cantor The Weeknd também aqui no Allianz Parque. Então a estrutura do The Weeknd é engraçado, né? Semana e ele vai terça, e aí não vai poder usar o Allianz Parque no clássico contra o Santos por causa da montagem da do palco, que aí é um negócio cinematográfico. Mas na quinta-feira, hoje é quinta-feira, palco, né, ali o fume do show do Roger Walters começou a ser desmontado. Você olha pro gramado, faz um ano que ninguém pisa de tão bonito que tá. Ah, claro, sempre muito bem cuidado o gramado artificial do Palmeiras aí do Allianz Parque. Eu quero ouvir um Weeknd. Ô Michel Lopes, The Weeknd aí, eu não quero saber quem que é. Que no Allianz Parque. Quando é que ele vai cantar e vai se apresentar? Vai ser terça, contrariando o próprio nome. Tuesday. The Tuesday. Tuesday, o nosso The Weeknd. Tá bom, então vamos ver se o Weeknd deixa o gramado direitinho. Vai ficar perfeito, porque depois o Palmeiras vai ter também sequência do Campeonato Brasileiro. Olha, por falar... Quem é que vai apitar no Allianz Parque? Me conta aí, Soler e PDV. O Andrés Matonte será o dono do apito. Por sinal, Capri, Palmeiras gosta quando ele apita, porque nunca perdeu e nunca empatou um jogo, não que ele tenha interferido em alguma coisa, né? Até a última partida que ele apitou, o Richard Rios acabou sendo expulso, mas tem essa curiosidade que quando o Andrés Matonte apita, o Palmeiras ganha. E quem acompanha ele hoje, PDV? Também o Martim Sopi, 2 uruguaios. No VAR, o Leodan Gonzalez, outro uruguaio, Capri. Árbitro experiente, muito bom. Árbitro vai deixar se levar pela pressão aí, não é? Então, tomara que ele faça uma ótima arbitragem, que a arbitragem passe despercebida e que a gente conheça hoje o outro finalista da Libertadores da América, que seja o Palmeiras, não é? Para encarar o Fluminense no dia 4 de novembro no estádio do Maracanã. Que final, hein, minha gente? Já pensou? Fluminense e Palmeiras no Maracanã? Que coisa sensacional. E Maracanã dividido, né? Porque aí é o seguinte, vai ser de ingressos para torcedores do Fluminense e do Verdão avançar. Então, e do Boca Juniors da mesma maneira. Mas convenhamos que uma final brasileira no Maracanã para Libertadores da América é a glória. Já tivemos uma, não é? Recentemente entre Palmeiras e Santos no Maracanã também, e o Palmeiras acabou conquistando o título, levantando a taça. Então o Palmeiras sabe como encontrar os atalhos, os caminhos para vencer o jogo de Libertadores da América no estádio do Maracanã. Isso é o mais importante. Já temos o The Weeknd aí. Quem é? Deixa eu ouvir a música que ele canta aí, Michel Lopes. Nunca ouvi. Não conheço. Eu só tava em dúvida aqui se eu conhecia ou se eu não conhecia, mas não conheço. The Weeknd. Mas essa eu contei, eu falei pra vocês que ele antecipa sempre a escalação. Normalmente é 1 hora antes do jogo, 8h30. Mas ele sempre antecipa a escalação do Palmeiras. Ele sempre vai em busca da escalação. Sabe tudo do Palmeiras. Sobe o hino do Verdão, vamos escalar o time de Abel Ferreira. Como vem o Palmeiras para buscar a classificação à final da Libertadores? Escala aí, Soler! Vamos lá, Capri, porque o Palmeiras não tem novidade, pelo menos entre os 11 jogadores, mas que a gente já vem trazendo de informação desde segunda-feira é a forma de jogar. O Palmeiras retorna ao 4-3-3 e vem a campo com 21 Everton, 2 Marcos Rocha, 15 o capitão Gustavo Gomes, 26 Murilo, 22 Piquerez, meio de campo de 8 Zé Rafael, 25 Gabriel Menino e 23
Rafael Veiga no ataque, 12 Mike, 14 Arthur e 10 o centroavante Rony. Repeteco do Palmeiras, manda aí, vai, repete o Palmeiras, Soler. 21 Everton, 15 o capitão Gomes, 26 Murilo, 22 Piquerez, meio de campo de 8 Zé Rafael, 25 Gabriel Menino e 23 Rafael Veiga, na direita 12 Mike, na esquerda 14 Arthur, é o 10 Rony. Boca. Palmeiras definido, Palmeiras escalado, esse é o Verdão que vai tentar a classificação, a decisão da Libertadores da América. 8h18, tá chegando a hora do jogo, em 1h12 começa a decisão no Allianz Parque. O Boca também está definido. Já ouviu Paulo do Vale aí anunciando a escalação do Boca Juniors? Vamos lá, PDV, como é que joga o time argentino? Vamos lá, Capri. O time da semana passada, o técnico Jorge Almiron retorna com os titulares. 1 Romero, 17 Luiz Advíncula, 4 Figal, meia dúzia Rojo, 18 Fabra, 36 Medina, 8 Paul Fernandes, 21 Equi Fernandes, 19 Valentim Barco, 16 Merentiel e 10 Edson Cavani. Repeteco do Boca, vai PDV. O Romero, 17 Advíncula, 14 Figal, meia dúzia Rojo, 18 Fabra, 36 Medina, 8 Paul Fernandes, 21 Equi Fernandes, 19 Barco, 16 Merentiel e 10 Cavani. De olho no Barco, hein? De olho nesse menino, esse Barco aí joga, hein? Esse é o cara. De olho no Barco, claro, não é também, não é? Pode dar, não é? O Cavani ali a gente fica bem de olho, mas o Barco, esse moleque joga a bola. Quinta foi o cara do Boca Juniors, hein? Então todo mundo de olho nele aí, vamos parar o Barco para não ter nenhum tipo de surpresa hoje no Allianz Parque. 8h20, alô Fábio Mantovani, alô Fernandópolis. Um abraço ao interior do estado de São Paulo, todo mundo ligado com a gente aqui no Concentração e todo mundo ligado depois no apito final também, hein? No pós-jogo, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil e todo mundo ligado, de ouvido ligado no Ulisses Costa, que vai soltar a voz, vai emocionar o torcedor palmeirense na melhor transmissão de Palmeiras e Boca. Ulisses Costa daqui a pouquinho chega para comandar a jornada esportiva Bandeirantes com os comentários de Mauro Betting, que claro, não é, está preso no trânsito, está preso aí no congestionamento. Imagina, uma quinta-feira com um jogo do Palmeiras, com chuva, não dá para imaginar trânsito tranquilo, né? É congestionamento mesmo, mas já, Mauro Betting conosco aqui na Jornada Esportiva Bandeirantes. Eu vou para um intervalo rápido, é rápido mesmo, não saiam daí, já estamos bombando com a nossa live do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já tem muita gente aqui conosco, você pode chegar também. Pode vir, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E para você que está conosco nos nossos tradicionais canais aí, pelas ondas do rádio, através do sistema Bandeirantes de Rádio em todo o Brasil, pela sua companhia, é uma noite de gala do futebol brasileiro, noite de gala para os palmeirenses e claro que a Rádio Bandeirantes sempre vai estar ao lado do futebol brasileiro, sempre ao lado do Verdão, empurrando o Palmeiras rumo a mais uma decisão da Libertadores da América. Não saia daí não, parada rapidíssima na volta. Vamos falar mais do Palmeiras, mais do Boca Juniors e claro também a análise, a opinião do Mauro Betting. Hoje o Mauro não vai perder os cabelos. Hoje ele vai ficar com os cabelos impecáveis para assistir a vitória do Verdão no Allianz Parque. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Você ama o seu carro como ama seu time do coração? Então seu lugar é na Arsenal Car, um dos maiores portais de peças e acessórios automotivos do país. Lá você encontra itens para diversos modelos e marcas, nacionais ou importadas. E o time da Arsenal Car garante excelente atendimento, as melhores opções de produtos, entrega rápida e preço imbatível. Acesse arsenalcar.com.br ou ligue 0800. O dia a dia na Braspress é tudo rápido.
rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão. Cidade, tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. Pela Express, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque a gata no seco na chuva, porque é na gata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada. Dia 28 de outubro, do dia 1 ao Visão Voador, dias 28 e 29, rock para crianças. E confira as datas da série de concertos à luz de velas Candlelight. Informações em teatroopusfreicaneca.com.br, ingressos em uhu.com. Mês das Crianças combina com a Cidade da Criança de São Bernardo. Aproveite a nossa venda especial e adquira já o seu combo mágico. Apenas R$80, válido para todas as atrações. Divirta-se nos Fórmula 1 Coaster Spinning House e Fire Tip. São 30 atrações para a brincadeira ser completa e inesquecível. É isso mesmo, só R$80 no combo mágico, válido para todas as atrações. Vendas só até amanhã, somente pela internet. Acesse cidadedacriança.com.br. É muita diversão. BGS, viva o game! Viva o game! Vem aí a Brasil Game Show 2023. A maior feira de games da América Latina está de volta a São Paulo, de 11 a 15 de outubro no Expo Center Norte. Na BGS você encontra lançamentos, convidados internacionais, competições de esportes, cosplayers, centenas de expositores e muito mais. Garanta seu lugar na Brasil Game Show com descontos exclusivos. Acesse bgs.com.br e aproveite. BGS, viva o game! Ok, a vida é... bela. O mato é... verde. O mar é... azul. Tá bom, mas você pode ser um pouco mais criativo, fica à vontade, se solta, tá? Tá legal. A moça do filme é... bonita. Não, linda. Tá, acho que a gente pode parar por hoje, né? Doutora, nada a ver com o assunto, mas eu queria dizer que o é belóvico. X-clever, finéstico, zupinter. Incrível, nunca vi nada assim na minha carreira. É, também com aquelas perguntas estranhas do início, né? Não tem como sair um papo muito rebuscado. Broadcast, Zombilho, Notizença, podcast, Garilandes Goliath. O rádio é... Renan Filho, ministro dos Transportes. O MDB trabalha pelas decisões importantes para o Brasil, respeitando sempre a nossa democracia, olhando para frente e em busca de desenvolvimento sustentável, de empregos e de igualdade entre as pessoas. Construir um Brasil melhor para todos os brasileiros em o nosso movimento. Venha com a gente ajudar a transformar o nosso país. Do Baleia Rossi, presidente nacional MDB. Política da sua cidade. Sua voz é a voz. Felice ao MDB. Você está na Bandeirantes em Oferecimento de peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Siga a rádio no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você é informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Mundial de Fórmula 1 na Bandeirantes. Oferecimento novo Megane E-Tech. Conheça o novo Renault Megane E-Tech 100% elétrico. Heineken 00, linha de com máximo rendimento. Ipmax da Ipiranga. Filco, tem coisa faz para você. Gerdau, o futuro se molda.
Stone, tudo conectado para vender, gerir e botar para girar. E, claro, Fácil Multi com o 5G+, mais rápido do Brasil. As equipes de Fórmula 1 têm um desafio grande nesse final de semana no Grande Prêmio do Catar. O circuito de Losail só foi utilizado uma única vez anteriormente pela categoria, no campeonato. Desde então, a pista sofreu pequenas significativas. O asfalto foi recapeado e algumas zebras ficadas. Isso significa que os dados que as equipes colheram há 2 anos perderam um pouco a validade para a corrida deste final de semana. O recapeamento é importante também, afinal, o circuito de Losail é um dos que mais desgasta de toda a temporada. Muitas curvas de alta, uma característica parecida com circuitos como Silverstone ou Suzuka. E o desafio dos times é entender como este novo asfalto vai lidar com o desgaste de pneus para esse final de semana. Há apenas uma sessão de treinos livres amanhã, a partir de 10h30 da manhã do horário de Brasília, e vai ser na parte do dia lá no Catar, sendo que a corrida sprint no sábado e a corrida principal no domingo ocorrem à noite. Portanto, vai ser um verdadeiro quebra-cabeça. A ação na pista, portanto, de Losail começa amanhã, 10h30, primeiro treino livre. A partir das 2 da tarde do horário de Brasília, teremos a classificação para a corrida no domingo. No sábado, a classificação da corrida sprint às 10 da manhã de Brasília. 2h30 da tarde, a corrida sprint que pode definir Max Verstappen campeão da temporada. Precisa apenas de um 6º lugar nesta prova para garantir o título. No domingo, a corrida principal tem largada prevista para as 2 horas da tarde do horário de Brasília. Concentração. Já estamos de volta. O Quintinal vai marcar 8h30, hora oficial do Brasil. Estamos a 1 hora do início do jogo. É, palmeirense, 1 hora pra gente começar a definir o outro finalista da Libertadores da América. Você ouviu aí o Quintinal marcando, então daqui a 1 hora, exatamente 60 minutos, a bola vai rolar no Allianz Parque, de onde nós já estamos falando há bastante tempo, hein? De onde já está o microfone Bandeirantes, captando tudo aquilo que acontece. Hoje o centro das atenções do futebol sul-americano está na zona oeste da cidade de São Paulo, está no Allianz Parque. E é onde está o microfone Bandeirantes. Mais um destaque do Palmeiras. Eu quero mais uma informação do Verdão. Ele sabe tudo do Palmeiras, sabe tudo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Manda mais uma aí, vai, Soler. Vamos lá, Capri, porque estamos falando muito, né, dessa semifinal de Libertadores, o sonho do Palmeiras em manter a taça, né, conquistar o tetracampeonato da Libertadores, mas o Verdão também já está de olho em 2024, já pensa no planejamento da próxima temporada. A direção alviverde sabe que no sábado, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, vai conversar com Denis Ricardo, empresário de Bruno Henrique. Então, mandar aquele famoso oi sumido pro Denis Ricardo e marcaram também uma reunião para sábado. Neste final de semana, antes do clássico contra o Santos, tentará convencer Bruno Henrique para que ele saia da Gávea para ser um jogador da Sociedade Esportiva, Capri. Ô Soler, além do Bruno Henrique, tem mais algum nome sendo cotado? Porque a Leila Pereira falou recentemente aí que pelo menos 3 jogadores vão chegar para a próxima temporada, não é? Além do Bruno Henrique, tem mais algum nome sendo cogitado, sendo ventilado aí pelos lados do Palmeiras? Um nome que o Palmeiras gosta muito, ainda sonha em contar, é Aníbal Moreno, jogador do Racing. E aí, né, a Leila diz que nenhum jogador queria vir para o futebol brasileiro. Não é muito bem verdade, até porque o Anderson Barros deu uma entrevista e disse que o Aníbal Moreno hoje só não é jogador do Palmeiras porque o Verdão não chegou na oferta financeira que o Racing deu. O Aníbal Moreno, ele entrou até em greve no Racing, não treinou até o fechamento da janela porque ele queria ser jogador do Palmeiras. O desejo continua por parte do atleta, continua por parte do Ferreira, então o Verdão ano que vem tentará novamente o Aníbal Moreno. E esse terceiro nome, ele ainda não é um nome confirmado, mas a posição, função já está definida. Um zagueiro canhoto que pode fazer as vezes
um lateral pela esquerda para que o Palmeiras tenha um time parecido com o da Libertadores de 2021, quando o Renan jogava como o zagueiro pela esquerda e o Piquerez era uma espécie de ala-ponta, como hoje vai jogar o Marcos Rocha. Mas vai sair gente também, não é, Soler? E alguém deve deixar, alguns jogadores também devem deixar o Palmeiras no final do ano, não é? Ah, sim, Capri. O Jailson é um cara que já foi informado que pode procurar apartamento em outro lugar, pode procurar clube. E o Jailson Palmeiras exatamente porque o Verdão não trouxe o Aníbal Moreno. E aí o Abel falou, bom, já perdemos Danilo, Scarpa, Giovani, fulano de tal, Beltrano, Ciclano, Kusevich. Então deixa pelo menos o Jailson, porque daqui a treino, daqui a pouco eu vou olhar aqui e eu vou ter que treinar com os caras. Então o Jailson só ativo. Alguns outros jogadores receberam propostas uma janela e não foram liberados. Entre eles o zagueiro Luan, que aceitou que chegaram para ele. Uma delas do Krasnodar da Rússia, que foi a proposta que mais seduziu financeiramente o jogador, e o Palmeiras não liberou naquele momento. Então, para 2024, se pintar alguma coisa interessante, o Palmeiras pode sim vender o Luan. O Breno Lopes também é um jogador que pode ser negociado, já que nessa temporada ele recebeu um aumento porque ele queria sair, e aí o Palmeiras não quis liberar do time do Palmeiras, e agora se pintar alguma coisa em 2024, o Breno Lopes também pode ser um jogador negociado pelo Alviverde. Mas dos principais, os titulares, não pagar a multa rescisória, o Palmeiras vai bater o pé para que esses titulares fiquem até o fim. E o Soler vai ficar de olho em toda essa movimentação aí, porque o torcedor do Palmeiras já começa também com essa expectativa. Assim como tem a expectativa, não é, Soler, do Mundial de Clubes, porque se o Palmeiras avança a final da Libertadores e conquista a Libertadores, derrota o Fluminense, teremos Mundial de Clubes em dezembro. E dessa vez na Arábia Saudita, não é, Soler? Exatamente. Classificado, né, Capri? Se é que vai sair do papel essa loucura, mas se sair do papel, Palmeiras já está classificado para o Super Mundial de Clubes de 2025 nos Estados Unidos. E é por isso que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, continua conversando com o staff do Abel Ferreira, conversas bem cordiais, falando por isso daqui, vocês aceitam isso e tudo mais, para convencer o Abel a ficar pelo menos em dezembro de 25. O contrato dele é até dezembro de 2024. Mas é claro que o Palmeiras sonha também em disputar o Mundial de Clubes ainda neste ano na Arábia Saudita. É isso aí. Palmeirense já vai se organizando aí, não é, minha gente? Porque é o seguinte, das últimas chances, como disse o Soler aí, das últimas chances para garantir o título mundial da FIFA aí numa condição mais favorável, com menos clubes, porque em 2025 é isso, não é? Se sair do papel, se a FIFA conseguir tirar do papel essa ideia aí de 24 clubes disputando o Mundial dos Estados Unidos, aí é bem mais difícil, bem mais complicado. Então esse ano ainda tem o tradicional modelo aí com os campeões de cada continente disputando o Mundial na Arábia Saudita. São 8 horas e 36 minutos, 8h36, eu quero mais um destaque do Boca. E os argentinos, hein, PDV? Aliás, quantos argentinos? Qual foi a carga de ingressos colocada aí para os argentinos acompanharem o time aí no Allianz Parque, hein, PDV? 2.000 ingressos, Capri, inclusive o torcedor argentino já está chegando aqui, ó, a gente percebe aqui a área destinada ao torcedor visitante aqui do Allianz Parque, já com talvez aí 70% da ocupação. A torcida do Boca, neste momento, tá quietinha ainda, o pessoal tá sentadão, tranquilo, inclusive, né, rodaram alguns vídeos hoje na internet, os torcedores do Boca Juniors aqui em São Paulo fazendo uma festa na piscina do hotel que eles estavam hospedados, cara, uma coisa de louco assim. Vamos ver se eles repetem essa festa aqui no Allianz Parque, mas por enquanto a torcida do Boca tá quietinha por aqui, sentadinha, tranquila, viu, Capri? Capri, diga lá, Soler. Até sobre a torcida do Boca Juniors, né, a direção do clube entrou em contato com a direção do Palmeiras e solicitou que os torcedores pudessem entrar no Allianz Parque só com o ingresso, sem precisar da biometria facial. E aí recentemente saiu, né, uma informação, a Polícia Civil do Estado de São Paulo divulgou
que pelo menos 17 pessoas foram presas por causa do reconhecimento facial do Allianz Parque. E não só torcedores que estavam na torcida do Palmeiras, mas também torcedores que estavam na área do visitante. Ainda tiveram mais 40 pessoas que tinham problemas com a justiça, que tiveram a sua porta batida para esclarecer essas situações. E como, né, alguns torcedores do Boca têm uma ficha um pouco polêmica, se é que a gente pode falar assim, então a direção do Boca queria que eles entrassem só com ingresso. Palmeiras falou, todo jogo entra com a cara, bota a cara pra ver. É isso aí com o reconhecimento facial. Deixa eu agradecer aqui ao Douglas Caetano Santos, que tá me lembrando que o Mundial de Clubes da FIFA em 2025 será com 32 clubes, não com 24, como eu disse, não é? É mais ainda, tem mais. A FIFA adora essas maluquices, essas loucuras, não é? É Mundial com 32 clubes, é Copa do Mundo com 48 seleções. Aliás, a Copa de 2030 vai ser uma aberração, né? Uma Copa em 3 continentes, em 6 países. Coisa típica da FIFA, que adora acabar com o futebol. Mas o futebol é muito mais forte, é muito maior do que qualquer dirigente que quer aparecer aí e sobrevive como a principal modalidade do planeta. E hoje é dia de festa pro futebol, é dia de festa pro torcedor do Verdão, pro palmeirense que está no Allianz Parque. 8h39, vamos lá, Michel Lopes, quero mais hino do Palmeiras aqui, mais hino do Verdão. Sobe aí, embalando o torcedor do Palmeiras que tá chegando no Allianz. Vai, Michel! A dureza do prédio não guarda, que o Palmeiras morto na partida, transformando a lealdade em patrão. Sabe sempre levar e demonstrar que ele É isso aí, o hino do Verdão, numa noite de gala pro torcedor do Palmeiras. Calma, Palmeiras, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tendo fé aí no Palmeiras, fé no Everton, vai dar tudo certo. Palmeiras vai se classificar, vai avançar a final da Libertadores da América. Uma vitória simples, gente. 1-0, já tá garantido. Mas ó, não vai pegar o exemplo do Inter ontem, hein? Pelo amor de Deus. O Inter ontem estava com a classificação nos pés. Classificação bem encaminhada. Me toma uma virada em 6 minutos. Mas o Flu tá jogando bola, hein? Tá jogando bola, tá enchendo os olhos o time do Fernando Diniz, que escapou, é verdade, de perder o jogo já no primeiro tempo, né? O Inter poderia ter resolvido no primeiro tempo o jogo, mas não resolveu e o Flu ressurgiu para garantir a classificação e se garantir na finalíssima da Libertadores da América, no dia 4 de novembro, Rio de Janeiro vai ferver, é um sábado. Aliás, hoje a Conmebol também confirmou o horário do jogo da final da Sul-Americana entre LDU e Fortaleza. Vai ser no dia 28 de outubro, um sábado também, às 5 da tarde, em Maldonado, ali em Punta del Este, onde esse jogo será disputado entre o representante brasileiro Fortaleza e a LDU de Quito, no Equador. 8h41, um rápido intervalo, é o último, hein? É o último, rapidíssimo, e na volta, muito mais para você nesse Concentração especial de semifinal de Libertadores da América. Até já! Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. BGS, viva o game! Viva o game! Vem aí a Brasil Game Show 2023. A maior feira de games da América Latina está de volta a São Paulo, de 11 a 15 de outubro no Expo Center Norte. Na BGS você encontra lançamentos, convidados internacionais, competições de esportes, cosplayers, centenas de expositores e muito mais. Garanta seu lugar na Brasil Game Show com descontos exclusivos. Acesse bgs.com.br e aproveite. BGS, viva o game! Deputado Baleia Rossi, presidente nacional MDB. O MDB luta pelas decisões mais importantes para o Brasil, respeitando sempre a nossa democracia, o futuro com meio ambiente sustentável, pela igualdade, para gerar mais emprego e renda. A reforma tributária tem o DNA do MDB desde 2019 com a PEC 45 para melhorar a vida dos brasileiros. Participe da política da sua cidade.
Sua voz é a nossa voz. Felícia ao MDB. Você ama o seu carro como ama seu time do coração? Então seu lugar é na Arsenal Car, um dos maiores portais de peças e acessórios automotivos do país. Lá você encontra mais de 30 mil itens para diversos modelos e marcas, nacionais ou importadas. E o time da Arsenal Car garante excelente atendimento, as melhores opções de produtos, entrega rápida e preço imbatível. Acesse arsenalcar.com.br ou ligue 0800 277 3625. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de 011 21889000 ou pelo site braspress.com. Reconstruir a educação é uma questão de tempo. Por isso, o governo federal lançou o Escola em Tempo Integral, um dos mais importantes programas de incentivo à educação em tempo integral que o país já viu. Com mais tempo na escola, a gente pode cuidar melhor da educação brasileira e garantir aos estudantes os direitos de aprender e se desenvolver integralmente. Serão mais de 12 bilhões de reais até 2026 para estados e municípios ampliarem as matrículas de tempo integral em suas escolas, da creche ao ensino médio. Secretarias de Educação em comunidades escolares. Venham construir com a gente a escola em tempo integral, que vai levar mais educação para nossos estudantes. Saiba mais e participe em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. O Teatro Opus Frei Caneca apresenta Noites de Humor com Gil Lisboa às quartas-feiras, Tiago Ventura às quintas, Bruna Luiz às sextas, Yuri Marçal aos sábados, Rodrigo Marques aos domingos e João Pimenta, dia 28 de outubro. Do dia 21 ao dia 28, o espetáculo O Visão Voador. Dias 28 e 29, rock para crianças. E confira as datas da série de concertos à luz de velas Candlelight. Mais informações em teatroopusfreicaneca.com.br. Ingressos em uhu.com. BGS, viva o game! Viva o game! Vem aí a Brasil Game Show 2023. A maior feira de games da América Latina está de volta a São Paulo, de 11 a 15 de outubro no Expo Center Norte. Na BGS você encontra lançamentos, convidados internacionais, competições de esportes, cosplayers, centenas de expositores e muito mais. Garanta seu lugar na Brasil Game Show com descontos exclusivos. Acesse bgs.com.br e aproveite. BGS, viva o game! Simone Tebet. O MDB está pronto para defender o Brasil, defendendo sempre a nossa democracia. Por mais igualdade, pela geração de emprego e renda. Construir um amanhã melhor para todos os brasileiros tem o nosso movimento. Venha com a gente ajudar a transformar o nosso país. Deputado Baleia Rossi, presidente nacional MDB. Participe da política da sua cidade. Sua voz é a nossa voz. Felícia ao MDB. Você está na Bandeirantes em Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Oito e 46, tá chegando a hora, 44 minutos pra bola rolar no Allianz Parque. E pra gente começar a definir o segundo finalista da Libertadores da América. Palmeiras e Boca Juniors, jogaço de bola. Ulisses Costa, é ele! Ulisses vai transmitir com toda a categoria. O maior narrador do Brasil no momento é a Ulisses Costa. Você não perde nenhum lance, é toda a emoção, é toda a precisão do Ulisses. E quando ele empurrar o Palmeiras rumo a essa classificação. Os comentários do Mauro Betting, as reportagens do Gustavo Soler e do Paulo do Vale. Deixa eu dar uma passada com o Enzo Ortega, que tá de olho aí também nos assuntos da quinta-feira e vai comigo aí, vamos rasgar essa madrugada de sexta, né, depois do apito final. Enzo, boa noite, o que é que tá rolando? O que mais tem hoje no placar esportivo Bandeirantes, hein, Enzo? Fala, Caprinho, um abraço pra você. Hoje teremos rodada dupla do Verdão em campo, viu? Pela primeira rodada da Libertadores feminina, o Palmeiras venceu o Barcelona de Guayaquil por uma goleada 5-0.
Poliana, Bia Zanerato, Amanda Gutierrez, Catrine e Letícia foram as redes para garantir a primeira vitória na competição continental. E amanhã, quem também vai em busca dos 3 pontos é o Corinthians, que enfrenta a equipe do Colo-Colo às 7h30 da noite pela Copa Libertadores Feminina. Estão jogando agora a Chapecoense e o ABC pelo Brasileirão Série B, por enquanto empate sem gols. No entanto, teremos 2 jogos da competição nacional já amanhã, Atlético Goianiense e Ituano, e também CRB e Ceará, ambos os jogos às 9h30 da noite. Ontem tivemos Liga e hoje tivemos Liga Europa, com goleada do Slavia Praga para cima da equipe do Sheriff por 6-0. O Liverpool também entrou em campo e ganhou do União por 2-0, gols de Gravenberch e Diogo. A eliminação do Internacional ontem para o Fluminense no Beira-Rio, viu, Capri? O Ener Valencia, atacante equatoriano que acabou perdendo 2 grandes chances de gol durante o jogo, foi vítima de ofensas racistas em suas redes sociais. No fim da tarde dessa quinta-feira, o clube gaúcho repudiou as ofensas e disse que vai encaminhar o caso para as autoridades competentes. Como você bem disse, viu, Capri, final da Copa Sul-Americana foi definida com horário e estádio. Decisão será realizada às 17 horas no horário de Brasília, no dia 28, estádio Domingo Burgueño, no Uruguai. E para finalizar, o presidente da Federação Marroquina afirmou que o país africano quer ter a decisão da Copa do Mundo de 2030 em um estádio novo em Casablanca. Ainda aponta que o projeto é que jogos na América do Sul, como é o cenário do Mundial, sejam realizados uma semana antes do restante, Capri. Muito bem, vai dar uma baita confusão esse negócio aí de quem vai fazer a final, né? 3 países sede. Marrocos, Portugal e Espanha. Vamos ver quem vai vencer essa queda de braço aí. Mas principalmente, vamos ver como é que vai ser a configuração dessa Copa do Mundo maluca aí de 104 jogos, 3 continentes e 6 países. Grande abraço ao Ronaldo Filiuolo, grande palmeirense, tá ligado aqui nesse Concentração, assim como o Dr. José Armando Mangione, grande Mangi, tá ligado aí também no Concentração, tá com o coraçãozinho verde apertado aí, né, doutor? Segura aí, Mangi, segura aí que vai dar certo pro Verdão. Alô, Cláudio Janone, mais um palmeirense aqui, ligado nesse Concentração. Valeu, Janone, muito obrigado pela audiência. Toninho Miranda, ei, Totó, grande audiência do Toninho Miranda, mais um palmeirense que tá com o coração aí apertado. Segura aí, Toninho, segura aí, Totó, que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Carlos Tesser, grande Tesser, mais um palmeirense aqui, ligado no Concentração. Aliás, hoje o Mundo Verde empurrando, ligado aqui no Concentração. Nossa live no YouTube tá bombando também. Muito obrigado a todos vocês que estão chegando com a gente aqui. A Kátia Martins, Cícero Peixoto, Matos Filho, Davi Ribeiro. Alô, Lourival Justino, Guga Palestra tá com a gente também. Pedro Viana, Felipe. Nossa, mas tem muita gente conosco aqui na live do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, para ouvir mais uma informação do Palmeiras, mais um destaque do Verdão. Tá chegando a hora, 9:09, em 39 minutos começa a decisão e o Palmeiras, Soler. Vamos lá, Capri, destacando agora algo que vem incomodando bastante o torcedor palmeirense, que é a falta de gols do Verdão. No mês de setembro, o Palmeiras marcou uma única vez aquele do Breno Lopes, que ele saiu mostrando o dedo para Deus e o mundo. E nesse mês de outubro, o Palmeiras marcou já na primeira partida contra o Bragantino. E dos 3 atacantes do Verdão, 2 são atacantes de ofício, né? Arthur e também o Rony. O Arthur, que não marca com a camisa do Palmeiras desde o dia 30 de julho. Já são 12 jogos consecutivos sem balançar as redes. E o Rony, que é o vice-artilheiro do Verdão na temporada, com 13 gols marcados, não marca há 6 jogos. Então hoje, torcedor palmeirense meio desconfiado com esses atacantes que não balançam as redes. Mas é claro, em bom número no Allianz Parque, expectativa de cerca de 40 mil torcedores por aqui. Mas hoje vai balançar. Hoje o ataque do Verdão vai balançar as redes. Hoje vai ter gol do ataque palmeirense. Se segura aí, torcedor, que o Ulisses Costa vai narrar gol do Verdão hoje. E o Ronaldo Filiuolo tá ouvindo o Concentração e mandou uma imagem aqui do lado externo do Allianz Parque, da Rua Palestra Itália. Meu Deus do céu. Ô, Ronaldão, mas tem muita gente. É um mar verde a Rua Palestra Itália agora. É um mar verde. Há muita gente ainda
para entrar no Allianz Parque, e muita gente vai ficar ali também do lado de fora, né? Acompanhando o jogo ali nos muitos bares, lanchonetes, pontos de encontro da torcida palmeirense. Tem muita gente na Rua Palestra Itália agora. E o torcedor que tá ouvindo a Bandeirantes aí, o Concentração, com o seu smartphone, com o seu radinho. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos juntos aqui, 8h53. Os times já estão no aquecimento aí ou tá cedo para aquecer ainda, Soler? Já estão no aquecimento. Os titulares do Palmeiras fazendo um trabalho um pouco mais físico e os reservas naquele me engana que eu gosto, tocando bola pro lado. É isso aí. E chovendo ou não? Com chuva ou sem chuva? Agora parou. Mas a expectativa é que para as 10 horas da noite, Capri, pelo menos a última vez que a gente olhou aqui a previsão do tempo, é que para as 10 horas da noite vai cair muita água na região da Zona Oeste de São Paulo. Você tá preparado aí com a sua capa? Guarda-chuva não pode, não é? Só a capa, né? Não, mas hoje nem precisa, né, Capri? A Conmebol não libera a entrada no gramado, então estamos no 6º andar cobertinhos. Mas depois tem aquela movimentação, né? Se protege aí, só não vai ficar gripado, hein, Soler? Se protege aí, por favor. Meu medo é domingo, Capri. Não. Lá na Arena Barueri, a futura Crefisa Arena, né? Já que a Leila comprou, que lá não tem nem onde se esconder lá, Capri. Domingo a gente vai ter que burlar as regras e meter um guarda-chuva. Como é que é o negócio? A Leila comprou um estádio? Comprou a Arena Barueri, agora é da Crefisa. A Leila comprou, ela compra avião, compra estádio, compra tudo, né? Aí eu te pergunto, Capri. De comprar, ela compra, né? Aí eu te pergunto, qual time paulista, quando não puder usar o seu estádio, terá que alugar a Arena Barueri? Vai ter o Pacaembu, né? O Santos está se acertando aí com o Pacaembu, vai ter o Pacaembu, mas a Arena Barueri vai virar a Arena Crefisa. A Arena, podia ser a Arena Leila Pereira também, né? O nome, coloca o nome dela na arena. Não é verdade? Pode pôr o nome dela. Como tem o Marcelo, era o Marcelo Steffner, na Bia Bichedino, há tantos estádios, né? O Paulo Machado de Carvalho, o Cícero Pompeu de Toledo, todos aí levam o nome de um grande benemérito. De repente ela coloca o nome dela lá na Arena Barueri, Arena Leila Pereira. Por que não? Ela comprou, é dela, ela pode colocar o nome que ela quiser lá. E o Palmeiras vai jogar lá já no domingo contra o Santos, não é, Soler? Isso, o Palmeiras joga lá na Arena Barueri contra o time do Santos, porque, né, o pessoal do The Weeknd pediu para antecipar a montagem do palco aqui no Allianz Parque. O Palmeiras batalhou para tentar jogar aqui, mas pelo acordo da produtora com a W Torre, aí não teve negócio. O Palmeiras que continua nessa batalha que não tem um fim, né, Capri, de cobrar a W Torre na justiça. Por enquanto, nada de novo, mas o Palmeiras cobra mais de 130 milhões de reais da W Torre por falta de pagamento. Então é bom o torcedor ir se acostumando, não é, Soler? Porque a Arena Barueri vai ser um palco cada vez mais presente aí na vida do Palmeiras daqui pra frente, não é? Muito provavelmente, né, Capri? Quando o Palmeiras tiver essas datas que vão bater, jogos talvez, não que Palmeiras e Santos seja um jogo pequeno, óbvio que não, mas também o São Paulo nesse momento não liberou mais o Morumbi, né? Lembra que teve aquele acordo entre Júlio Casares e Leila Pereira? Não, você é meu amigo, você é meu irmão, camarada, quando quiser usar lá em casa. Não rolou agora para esse clássico, mas o Palmeiras também alguns jogos vai querer jogar no Morumbi quando entender que consegue colocar mais de 40 mil pessoas. Muito bem, é isso aí. Então vamos lá, 8h56, mais um destaque do Boca Juniors. Tá chegando a hora, PDV. Os argentinos estão chegando aí. A torcida do Boca vai ocupar o espaço dela no Allianz Parque. Mais um destaque do time argentino, me manda aí, vai, PDV. Que tem Benedetto no banco de reservas, Capriotti. E foi justamente do banco em 2018, nas duas partidas, que o Benedetto saiu para ser o herói da classificação do Boca. 3 gols em 2 jogos e o Benedetto acabou eliminando o Palmeiras naquela ocasião. Dessa vez, o Benedetto não vive uma grande fase. Apesar de ter 8 gols marcados na temporada, é o vice-artilheiro do elenco do Boca Juniors, já que o Merentiel é o artilheiro com 9 gols. O Benedetto que no ano passado foi aí considerado um vilão na desclassificação do Boca Juniors dentro da Copa Libertadores contra o Corinthians, mas mesmo assim
o torcedor do Boca tem muito carinho pelo Benedetto, que veste a camisa 9 e está no banco de reservas, quem sabe, para ser novamente o algoz do Palmeiras, Capri. Mas será o Benedetto? Hoje não. Hoje não será o Benedetto, não. Deixa ele quietinho no banco de reservas. Ó a torcida cantando. Sobe o Allianz Parque. Ó o ambiente do Allianz Parque tá fervendo. Muito bom, e com o som da torcida palmeirense, com o incentivo do torcedor do Verdão, com essa atmosfera incrível, com esse ambiente contagiante, nós estamos fechando mais uma edição do Concentração, porque vem aí a jornada esportiva Bandeirantes, vem aí um show de transmissão para você, vem aí o melhor narrador do Brasil, Ulisses Costa está chegando para emocionar todos vocês e para levar com a emoção, com a precisão de sempre, todos os lances de Palmeiras e Boca Juniors, o último finalista, o segundo finalista da Libertadores da América, que será conhecido esta noite. Eu quero desejar a você, palmeirense, a você que gosta de futebol, que está ligado com a gente aqui, um grande jogo, as melhores emoções nessa partida. Você vai ficar agora com a jornada esportiva Bandeirantes e te convidar para estar conosco assim que a partida terminar, no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, que vai contar a história desse jogo e certamente a classificação do Verdão, porque a Bandeirantes está ao lado do Palmeiras e vai seguir ao lado do Verdão. Bom jogo a você! Ótimas emoções, palmeirense! Solta a voz, empurra o Palmeiras e até já, Brasil! Termina aqui Concentração na Rádio Bandeirantes. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. CM Capital, a corretora independente que mais cresce no Brasil. Abra sua conta grátis. cmcapital.com.br/bandeirantes. Aniversário de milhões do Tenda Atacado. A sorte nunca esteve tão perto. Paraflu. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. 99. Quem dirige com a 99 conta com dias cheios de corridas. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. E Estrela Bet, jogou, brilhou. Jornada Esportiva Bandeirantes.
Um abraço, boa noite pra você, torcedor ouvinte do Brasil. Ulisses Costa! O microfone Bandeirantes ligado desde o Allianz Parque pra você. A bola vai rolar já já. Tem Palmeiras e Boca. Vale vaga pra decisão da Libertadores da América. O Fluminense já tá lá. Você se liga no microfone, ele vai com a tradição do Rádio Esportivo Brasileiro. Palmeiras e Boca. Boca e Palmeiras vão jogar. Você se liga, torcedor ouvinte do Brasil. E o timaço da Bandeirantes a partir de agora. Capriotti comandou concentração e a partir de agora todas as emoções de Palmeiras e Boca pra você. O microfone da Bandeirantes vem para destacar de primeiro time do verde. O Palmeiras, que é franco favorito pro jogo, joga contra a tradição e acima de tudo para quebrar um tabu. Um tabu contra esse Boca. A história não é boa, mas hoje tem tudo pra dar certo. Hein, Gustavo Soler, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Ulisses. Grande abraço pra você e para todo mundo que segue ligado no potente microfone da Rádio Bandeirantes. Como você destacou hoje, o Palmeiras tenta eliminar um fantasma. Tenta pela primeira vez na sua história tirar o Boca Juniors de um mata-mata de Copa Libertadores da América e tem como seu aliado o Allianz Parque. Jogando mata-mata da principal competição do continente, o Palmeiras tem 86% de aproveitamento por aqui. São 15 decisões com 12 classificações e apenas 3 eliminações. Hoje o Verdão vai em busca da 13ª para chegar a mais uma final, que seria um recorde para clubes brasileiros. O Palmeiras sonha com a sua 7ª final de Copa. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Destaque agora do time do Boca. Alô, Paulo do Vale, boa noite pra você. Alô, Ulisses, um abraço pra você, pro amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Já o Boca Juniors, 6 vezes campeão da Libertadores, mas que não conquista a competição desde 2007, quer voltar à final onde esteve em 2018 e acabou perdendo para o principal rival, River Plate. O técnico Jorge Almiron repete o time da semana passada, depois de descansar os titulares contra o River Plate no final de semana. Aliás, o Boca perdeu em casa por 2-0. Com isso, um trio de ataque formado pelo promissor Valentim Barco, Merentiel, ex-Palmeiras, e Edson Cavani. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Palmeiras, mais uma do Verdão para a torcida do Palmeiras. Verdão quer mais uma final de Libertadores, vai em busca do 4º título. E aí, Soler? E aí, Soler? E aí que o técnico Abel Ferreira pode bater uma marca muito significativa na noite de hoje em Copa Libertadores da América. Ele, junto com a sua comissão técnica, vão em busca da 30ª vitória na história da competição continental. Por enquanto, são 43 jogos disputados por essa comissão técnica, com 29 triunfos, 4 derrotas e 10 empates. Então é o Verdão em busca do 30º triunfo sob o comando técnico do português Abel Ferreira. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, mais uma do Boca de Zé do Vale. Falando desse ataque do Boca Juniors, que tem, obviamente, como principal jogador o Edson Cavani, experiente, 36 anos, atleta de Copa do Mundo, porém, 10 jogos com a camisa do Boca, apenas 1 gol marcado. O artilheiro do Boca Juniors da temporada é justamente Merentiel, ainda emprestado pelo Palmeiras, será comprado no final do contrato de empréstimo. 9 gols marcados até aqui. Já Barco, atacante de 19 anos, tem 1 gol marcado na temporada. Neste momento vai aquecendo, treinando finalização por aqui com Cavani. O gol marcado foi justamente na Copa Libertadores. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do Rádio Esportivo do Brasil. Mais do verde, tem decisão, vale vaga para a final da Libertadores da América. O Soler traz mais informações do Palmeiras. Fala do verde, Soler! E se o ataque do Boca preocupa, o ataque do Palmeiras também não deixa o torcedor tão satisfeito assim nos últimos jogos, porque Arthur não marca desde o dia 30 de julho.
Já são 12 jogos consecutivos sem balançar as redes para o jogador que em 34 partidas fez 10 gols e agora vive este jejum. Rony, o vice-artilheiro do Palmeiras no ano, com 13 gols marcados, não marca 6 jogos e hoje vive a expectativa de quebrar esse jejum para classificar o Palmeiras para mais uma final de Libertadores. Se o ataque não vai tão bem assim, a defesa vai muito bem, obrigado. O Palmeiras está completando 4 meses sem tomar um gol na Copa Libertadores da América. O último foi no dia 7 de junho na vitória de virada 4-2 para cima do Barcelona de Guayaquil no Allianz Parque. De lá para cá, 4-0 no Bolívar, 1-0 e 0-0 contra o Galo, 4-0 e 0-0 contra o Deportivo Pereira e o 0-0 em La Bombonera contra o Boca. Mais do Boca. Falando agora do goleiro experiente Sérgio Romero. 36 anos para ele, 1,92 m, goleiro de seleção argentina, de Manchester United, 4 gols sofridos nessa Copa Libertadores. Não sofreu gol em 8 oportunidades nessa edição de 2023. Tem na carreira 11 disputas de pênalti, passou em 6, em 49 penalidades, defendeu 12, sendo 3 para fora, lembrando que se o jogo terminar empatado, teremos a disputa por pênaltis, e assim foi. Nas oitavas de final para o Boca Juniors contra o Nacional e também nas quartas de final contra a equipe do Racing. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes que traz emoção do jogo pra você. Palmeiras e Boca vão jogar Boca e Palmeiras. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, mais do verde, mais do verdão, diz aí, Solera. E se o PDV destacou o goleiro do Boca, vamos destacar o goleiro do Palmeiras, porque o Everton é o segundo jogador, não só o brasileiro, mas o jogador de forma geral, na história da Libertadores com o maior número de vitórias, atrás apenas do Fábio do Cruzeiro, que ontem conquistou sua vitória de número 55 na Libertadores. O Everton tem 53 triunfos por enquanto na principal competição do continente e 2 títulos no currículo. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Palmeiras e Boca, Boca e Palmeiras vão jogar. Você se liga no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. A bola vai rolar já já para você, torcedor do Brasil. Torcedor do Palmeiras continua a chegar em grande número aqui no Allianz Parque. Para Palmeiras e Boca, Boca e Palmeiras. O microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro em campo. Mais uma do Boca, mais do Boca. A torcida quer saber, diz aí, diz aí, diz aí do Vale. Que obviamente é um time que merece ser respeitado por toda a história dentro do continente americano. São 6 Libertadores e 3 Mundiais também, porém o Boca não vive uma grande fase. Nos últimos 7 jogos são apenas 2 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. 11º lugar dentro do grupo B do segundo turno do campeonato argentino, 7 pontos apenas em 7 jogos. No primeiro turno, a 7ª colocação com 44 pontos. Venceu, é verdade, o campeonato argentino em 2022, mas não vive uma grande temporada em 2023, Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes que traz pra você. Daqui sai quem pegará no Fluminense no Maracanã na decisão da Libertadores da América. Um jogo somente pra chegar à decisão. Mais do Palmeiras, Solera, eu quero tudo do Verdão. E é claro que o foco é no jogo de hoje, né, Ulisses? Passar pelo Boca Juniors e pegar o Fluminense na final da Libertadores, porém, a direção do Verdão já olha também para 2024 e ficou sabendo que Denis Ricardo, empresário do atacante Bruno Henrique, neste sábado vai conversar com Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo aqui em São Paulo. Então o Palmeiras já mandou aquele famoso "Oi sumido, como estás?" para também fazer uma reunião com Denis Ricardo. É o Verdão em busca desta contratação do atacante Bruno Henrique para a temporada de 2024. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola vai rolar, Palmeiras e Boca, mais do Boca do Vale. Só aproveitando a deixa do Soler falando de mercado da bola, quem se ofereceu para o Boca Juniors nos últimos dias em declaração é um ídolo palmeirense, ou pelo menos um jogador marcante que deu uma Libertadores para o Verdão. Daverson diz que seria o sonho da vida dele jogar no Boca Juniors, para fechar com chave de ouro uma carreira com a passagem principalmente marcante pelo Verdão. De herói para algoz, Benedetto no banco de reservas, veste a 9 no Boca Juniors, atacante experiente, já passou dos 30 anos. E em 2018, ele também estava no banco de reservas nos 2 jogos. E foi de lá
que ele saiu justamente para marcar 3 gols em 2 partidas e classificar o Boca Juniors naquela ocasião. Agora não vive um grande momento de fato desde que retornou ao Boca, mas tem 8 gols marcados na temporada e pode ser uma aposta do técnico Almiron para o segundo tempo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, que traz para você Palmeiras e Boca. Boca e Palmeiras no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Ao meu lado, para analisar, para comentar, para falar, Mauro Betting. E aí, Mauro, esperar o que de Palmeiras e Boca? Será que quebra esse tabu de nunca, mas nunca ter o Palmeiras passado pelo Boca em momentos decisivos, Mauro? Obviamente que tivemos 2 jogos aí que a arbitragem meteu a mão no Palmeiras. Tem razão. Boa noite. Boa noite, Ulisses. Boa noite, Rádio Bandeirantes, torcedor do Palmeiras, torcedor do Boca. Quem não é Palmeiras, quem tá secando, faz parte. Palmeiras e Brasília, a gente sabe como é que é essa história, como a gente viu 2 jogos sensacionais, o do Maracanã e de ontem na Beira-Rio, e devemos ter um jogo melhor do que foi na Bombonera, um pouquinho mais aberto, o Palmeiras propondo mais o jogo, o Boca mais criativo e com todo o respeito, uma camisa ex-campeã. Mas falando de 6, foi aqui em 94, em março, no antigo Palestra Itália, que o Palmeiras, o Luxemburgo, meteu 6-1 no Boca do César Luiz Menotti, treinador campeão do mundo pela Argentina em 78. Até hoje, a maior goleada internacional sofrida pelo Boca, num show do Mazinho que levou à Copa e depois ele traria o tetra lá de 94 aos Estados Unidos. Palmeiras, como já foi destacado pela reportagem da Bandeirantes, com dificuldades, o Arthur Amuto não faz gol, o Dudu faz falta e já não estava tão bem, o Rony mais à frente também não está legal, Veiga ainda muito bem, Mike pela direita pode ser uma alternativa, aliás, a alternativa tática da Bomboneira, eventualmente um 4-3-1-2, mudando no 4-2-3-1, mas o que está sendo lindo é a festa da torcida do Palmeiras, o mosaico subindo em parte aqui, o corredor verde, que foi maravilhoso, da academia até o Allianz Parque, tem um astral muito legal, a torcida é muito bacana e é necessário. Palmeiras por time é melhor que o Boca, mas não basta ser isso, tem que ser um pouquinho mais, até porque um empate, como tem sido o Boca talvez seja melhor, ou tem sido melhor nos pênaltis que o Palmeiras. Em 90 minutos, o Palmeiras é favorito, sofrido. Nos pênaltis vai ser sofrível, não quero chegar até lá, Ulisses, não sei nem se vou chegar. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, Palmeiras e Boca vão jogar. Soler do campo de jogo, Soler, e do Vale também. Eu observo aqui um desenho maravilhoso, né? Tá aí que a torcida do Palmeiras ergue o Cristo Redentor com o Maracanã embaixo. Entre o Cristo Redentor e o Maracanã está a Taça da Libertadores da América. Um torcedor marcando presença, abraçando outros 2 e entrando no portão que seria o portão do céu da conquista do 4º título. Tem referência a alguém ou a ninguém, simples e unicamente no desejo de conquistar a Libertadores da América, hein, Solera? É o paraíso da glória eterna. Os portões estão muito próximos dos torcedores que sonham em conquistar o tetracampeonato, então essa é a referência da torcida do Palmeiras, né? Conquistar a glória eterna, entrar no paraíso do futebol. E agora dá pra gente olhar bem na frente, né, da cabine da Rádio Bandeirantes, um painel onde tem, né, o mascote da principal organizada do Palmeiras, a Mancha Alviverde, passando ali um piche, escrevendo a palavra obsessão, como canta a torcida, porque a Copa Libertadores é a obsessão palmeirense. Tá lá, muito legal então, muito criativo. É uma faixa assim gigante, várias faixas nesse sentido. Elas estão colocadas no sentido horizontal e o torcedor tá lá com spray, né? O mascote da Mancha, o fantasma da Mancha, tá ali com um spray escrevendo obsessão. Obviamente que a palavra já está escrita, mas é uma magia que acontece onde vai passando essa bandeira com o mascote da Mancha Verde, ele vai passando e as letras vão sendo desenhadas, obsessão. Mas eu vou falar lindo, é esse portal do que você falou aí, ô Solera? O portal da glória eterna, que é assim que a Conmebol agora chama a Libertadores, né? Muito bem, o portal da glória eterna, que tem o Cristo Redentor, a final será no Maracanã, a taça, o troféu da Libertadores da América, o Maracanã, os portões desta glória eterna de se entrar com os torcedores do Palmeiras ali posicionados para entrar ali no Maracanã para conquistar este 4º título da Libertadores. Palmeiras e Boca, Boca e Palmeiras vão jogar. O futebol da Bandeirantes traz já a emoção do jogo para você, torcedor brasileiro. O jornalismo Bandeirantes pede destaque. Vitor Lupato, boa noite, Vitor.
Boa noite, Ulisses. Boa noite a todos. Os corpos dos médicos executados na última madrugada, quando tomavam uma cerveja num quiosque da Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, serão levados para as respectivas cidades natal. Marcos Corzato será velado e sepultado em Sorocaba e Diego Bonfim em Presidente Prudente, as duas cidades no interior de São Paulo. Já o corpo de Persos Almeida vai para Ipiaú, no interior da Bahia. A polícia do Rio investiga o caso. A principal hipótese é que eles tenham sido assassinados por engano pelo crime organizado. É o futebol da Bandeirantes, que coisa triste isso, né, cara? É um momento de festa aqui no Allianz Parque, mas é um absurdo, né? E eu só espero que a morte desses médicos ou dessas pessoas, independente da profissão que tem, não seja somente mais um número estatístico, né? Que alguém faça algo, porque é inacreditável, né? É um país desarmado, que não consegue se defender, mas quem ataca o povo do bem, armado até os dentes. É um negócio maluco. Palmeiras e Boca para você na decisão da Libertadores da América, valendo vaga para a grande final. O microfone Bandeirantes traz o QG Bandeirantes e Esportes. Enzo Ortega, um abraço para você. Boa noite, Ortega. Fala, Ulisses, uma boa noite, um abraço pra você. Rodada dupla do Verdão em campo. Pela primeira rodada da Libertadores feminina, o Palmeiras venceu o Barcelona de Guayaquil por uma goleada de 5-0. E amanhã, quem também vai em busca dos 3 pontos é o Corinthians, que enfrenta a equipe do Colo-Colo às 7h30 da noite pela competição continental. Jogo encerrado agora há pouco. Chapecoense e ABC pelo Brasileirão Série B empataram 100 gols. Mas teremos 2 jogos da competição nacional já amanhã. Atlético Goianiense e Ituano e também CRB e Ceará. Ambos os jogos às 9h30 da noite. Ontem tivemos Champions League e hoje Liga Europa, com goleada do Slavia Praga para cima da equipe do Sheriff por 6-0. Final da Copa Sul-Americana definida com horário e estádio, Ulisses. Decisão será realizada às 17 horas, horário de Brasília, no dia 28 de outubro, no estádio Domingo Burguenho, no Uruguai. É o futebol da Bandeirantes. Palmeiras e Boca e Palmeiras vão jogar aqui no Allianz Parque para você. Vale vaga para grande decisão, para grande final da Copa Libertadores da América. Um jogo só no Maracanã. O Fluminense já está lá ontem. Precisou incrivelmente de 6 minutos para virar o jogo e ganhar no Beira-Rio do time do Inter. Fluminense venceu por 2-1 de virada. No finalzinho do jogo, a bola vai rolar já já. Tem Palmeiras, tem Boca, tem Palmeiras, tem decisão no futebol Bandeirantes. Na mesa de som, Michel Lopes da Central Técnica, Beto Rebeca e Caíme Martins. No Twitter, Alexandre Marques Digital, Gabriel Modesto. Tibaço da Bandeirantes aqui no estádio, no Allianz Parque, Guilherme Morgante e Marcos Mesquita. É o futebol da Bandeirantes que traz já já pra você. Palmeiras e Boca, vale vaga pra final da Libertadores da América, glória eterna. Ou Palmeiras ou Boca, o Fluminense já está lá. O futebol Bandeirantes volta já já com o microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Rede Bandeirantes de Rádio. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Quem vai fazer a limpa nos campeonatos deste ano? Timão ou Verdão? Peixe ou Tricolor? Fla ou Flu? Viu? Você vive apostando, então venha para a Estrela Bet, a maior, agora também eleita a melhor casa de entretenimento esportivo do Brasil pela Sigma Awards. E faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet, jogou, brilhou!
Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. A sua vida tá no Tenda. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é Nakata. No chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é Nakata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é Nakata. Estabilidade e alta performance, pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. É o microfone da Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro que manda pro ar o Verdão. Festa no Allianz Parque, o Palmeiras no bar, manda aí, Soler. Para continuar sonhando com a glória eterna, a Sociedade Esportiva vem a campo com 21 no gol Everton, 2 Marcos Rocha, 15 o capitão Gustavo Gomes, 26 Murilo e 22 Piquerez. Meio de campo de 8 Zé Rafael, 25 Gabriel Menino e 23 Rafael Veiga. No ataque 12 Mike, 14 Arthur e 10 Rony, o maior artilheiro do Palmeiras na história da Copa Libertadores da América. O banco
De 42, Marcelo Lomba, meia dúzia, Vanderlan, 9, Hendrick, 13, Luan, 18, Flaco Lopes, 19, Breno Lopes, o Libertador, 27, Richard Rios, 31, Luiz Guilherme, 32, Garcia, 35, Fabinho, 37, Kevin, 40, John. No futebol da Bandeirantes, escalando o time do Boca, manda pro ar do Vale. Definido e escalado pelo técnico Jorge Almiron. O Boca vai a campo com Sérgio Romero, camisa 1 no gol. 17 Advíncula, 4 Figal, meia dúzia Rojo, 18 Fabra. Meio de campo, de 8 Paul Fernandes, 36 Medina, 8 Equi Fernandes, mais à frente no ataque. 19 Valentim Barco, 16 Merentiel e 10 Edson Cavani. O banco. À disposição de Almiron, Valentim, Roncalha, Bruno Valdez, Zarate, Vaingade, Balualdi, Campuzano, Ramires, Lucas Jansson, Benedetto e Zebatios. Quem apita o jogo? A arbitragem vem do Uruguai. Andrés Matonte é o dono do apito. E quem vem com ele, PDV? Também os uruguaios, Nicolas Taran e Martim Sopi. No VAR, Leodan Gonzalez. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já. Mauro Betting, Palmeiras e Boca e Palmeiras pra você. E aí, Mauro? Ô Ulisses, pra dizer que é o melhor Palmeiras possível, sem o Dudu, embora eu preferisse o Hendrick à esquerda, o Arthur na direita e o Rony por dentro, embora possa ter essa alternativa do 4-3-1-2, contra um Boca baseado num 4-4-2, Medina e Barco, ótimo Barco pelos lados, os dois Fernandes não tão bons por dentro, Cavani que merece sempre todo o respeito, Merentiel que lei do ex, tem a lei do ex e tem o Maledetto do Benedetto no banco. Bola rolando 90 minutos, o Palmeiras é ligeiramente favorito. Mas se for pro pênalti, é uma outra história. Mas essa é a história, ainda mais com meias brancas. Eu não sou supersticioso, mas eu quero que o meu time seja. Vamos ver o que você vai narrar. E acho que vai narrar 1-0, verdade. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia, a bola vai rolar, vai começar o jogo. Pois não. E já dá pra gente ver o posicionamento do time do Palmeiras. O Verdão tinha a expectativa de vir no 4-3-3, mas por enquanto, olhando pro campo de jogo, de novo vai jogar no 3-5-2 com o Rocha sendo o zagueiro pela direita e o Arthur como atacante pela direita. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar, vale vaga para a final da Libertadores da América, você no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro, tudo pronto para começar o jogo, torcedor ouvinte do Brasil, você ligado no microfone da Bandeirantes, a bola vai rolar para Palmeiras e Boca e Palmeiras para você, tudo pronto para a bola rolar, a fumaça atrapalha o início do jogo, a fumaça está atrapalhando um pouquinho o início do jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Soltaram uma fumaça branca e eu vou dizer para você, ela está se dissipando ali, mas existe ainda muita fumaça no campo de jogo, o árbitro está esperando. Ideia genial, né, para fazer a festa, enfim, de uma fumaça que não sai. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. Saída que pertence ao time do Palmeiras. Veiga vai tocar da bola, vai começar a partida. Você ligado no microfone Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Saída que pertence ao time do Palmeiras. O árbitro está ali zerando o seu cronômetro. Já temos 1 minuto de atraso no início do jogo. 1 minuto de atraso no início do jogo. A bola vai rolar, a fumaça está se despando, já está indo embora, dá para jogar. Vamos pro jogo, pelo menos aqui de cima da cabine da Rádio Bandeirantes. Legal a visão, tranquila a visão. Existe um pouquinho de fumaça, mas dá para ver muito bem as linhas que demarcam o campo de jogo. Vai começar a partida, vai começar o jogo. Apita o árbitro, toca na bola, Veiga, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Sim, você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. Bola foi solta pelo comando de ataque, tentou lançamento, Marcos Rocha, seria para Rony, forte demais. A bola vai sair para a linha de fundo. É bola para a equipe do Boca, jogando com Sérgio Romero. Sérgio Romero domina pelo campo de defesa, tempo do toque, de bola vem para subir de cabeça, sobe de cabeça, corta, tiro, perigo, Murilo. É na volta para Mike domina pelo time do Palmeiras, sai jogando do campo de defesa, abre a jogada para Gomes.
recolhe a jogada aqui atrás para Marcos Rocha. Ele domina, vai jogando do campo de defesa, vem com o Everton. O Everton domina o goleiro do time do Palmeiras, todo de verde limão. O Everton, ele prende a jogada do seu campo de defesa. Sabe aquela caneta marca-texto, tá? A cor do uniforme do Everton. A bola volta de verde, ele prende pelo campo de defesa. O time do Palmeiras sai jogando o campo de retaguarda para Feixuta, solta no toque, ele para a direita para Marcos Rocha. Marcos Rocha domina do campo de defesa, sai jogando com o Everton. O Everton domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, abriu para Menino. Menino tenta a finta em cima da marcação, no primeiro prendeu, voltou para Murilo. Murilo domina para o time do Palmeiras, tenta ser jogando com o Everton. O Everton vai para o toque, ele para Marcos Rocha. Marcos Rocha domina, tem Mike aberto pela direita. Lançamento vem para Mike, sai jogando Boca, mete pressão. Partiu, tentou o toque, ele para a direita do campo de ataque para Arthur. Tentou o domínio, toma falta. Tá parado o jogo, primeira falta do jogo. À direita no campo de defesa para o time do Palmeiras, baterá 1 minuto e 20 de bola rolando. É falta para o time do Verde bater pelo seu campo de retaguarda. Marcos Rocha vem para a cobrança para o time do Palmeiras. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. AM 840 FM 90.9. A bola volta do toque de bola de Menino. Ele ganha para o time do Palmeiras, tentou soltar na frente. Estica, perna de víncula, põe para fora. Tá parado o jogo, tá marcado lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque para o time do Palmeiras bater. Piqueires bate o lateral, volta no toque de bola, Coutinho para Murilo. Vale vaga para final da Libertadores. Domina no campo de ataque, aperta o time do Palmeiras, vem com o Mike. Mike prende para a direita, soltou. Boa bola para Zé. Zé Rafael domina para o time do Palmeiras, volta para Mike, dá o tapa na bola. Escapou da marcação, cruzou na boca do gol. Não consegue chegar da bola, Rony. Sérgio Romero sai do gol para fazer a defesa aí. Entre a marcação do Figal e do Advíncula, o Rony tentava chegar nas costas da marcação para tocar de cabeça, mas o Romero estava atento, sai e fica com ela. Foi a primeira chance do Palmeiras, segue 0-0. Romero domina para o time do Boca, tenta ser jogando, vem Gomes de cabeça, o capitão do Palmeiras corta, tira, a bola volta na intermediária, tenta ganhar novamente o time do Palmeiras. Arthur vem para a marcação do peito do Rony, ele domina, limpa para o lado errado, onde tinha marcação e perde o lance, vem para tirar a de vínculo, tira o perigo, a bola volta para Gomes de cabeça, aqui atrás com o Everton, que domina e sai jogando do campo de defesa. Me diz aí, no clássico da semana que vem, quem leva o time da casa, o visitante? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou, a bola volta para Menino, Menino prende pelo setor de esquerda do campo de defesa para Piqueires, Piqueires volta para Murilo, Murilo prende lá do outro lado, na direita para Rocha. Marcos Rocha domina para o time do Palmeiras, ultrapassa a linha de vídeo gramado, vem para o toque, ele para a intermediária, lançou para Mike, chega bem para tirar dali, vem para tirar Figal. Figal corta, a bola volta com o time do Palmeiras, Cavani perde o lance, a bola volta com o time do Palmeiras, vem com Zé Rafael. Zé Rafael domina para o time do Palmeiras, abriu para Murilo, Murilo domina na coxa do campo de defesa, abre a jogada pelo setor de esquerda, ele vem para Piqueires, Piqueires prendeu para o time do Palmeiras, vai para pintar a marcação, prefere voltar para Veiga. Veiga domina para o time do Palmeiras, tenta o toque, ele para da esquerda, na direita no campo de ataque, é para Mike, bata no peito, escapou do peito, vem para o toque de bola, Coutinho na intermediária, Zé Rafael vem para a pressão, aperta, vem para o toque de bola, Gomes rasga, levanta para o campo de ataque, mas o árbitro está parando, está marcando a falta do Cavani, campo de defesa para a equipe do Palmeiras, bater no campo de ataque em cima do Zé Rafael, é falta para a equipe do Palmeiras, bater no campo de ataque, próxima a circunferência central do gramado, Soler. Já deu para perceber, né, Ulisses, a mudança do perfil da arbitragem, talvez o Roldan deixasse essa seguir, o Andrés Matonte, ele vai mais na linha brasileira, encostou, teve contato mais forte, ele vai apitar para marcar. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando no time do Palmeiras. A abertura vem pelo campo de defesa, prende no toque de bola, Murilo abriu para a direita do campo de retaguarda, soltou para Marcos Rocha. Mike se movimenta, Arthur pede na linha de fundo, Boca fechado no seu campo de defesa para ser jogando. Domina Mike, prende para o time do Palmeiras para Arthur. Arthur domina no campo de retaguarda, volta a jogada para Marcos Rocha. Aí o Boca não marca no campo de defesa, o time do Palmeiras que está jogando com Gomes. Gomes prende para o time do Palmeiras, abriu jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque para Piqueires. Piqueires prendeu para a esquerda, campo de ataque, vai para o toque de bola. Olha a jogada, Menino lançou para Piqueires, ele domina para o time do Palmeiras, a de víncula, vem para a marcação, dominou Piqueires, recolheu no meio para Zé Rafael, que solta a jogada para Murilo. Murilo domina para o time do Palmeiras, liga a jogada para Marcos Rocha, inteligentemente pela direita do campo de ataque. Marcos Rocha domina e tenta enfiar no campo de ataque para Arthur, ele perde a bola, vem para tirar, vem para afastar de qualquer maneira, vem Figal. A bola volta para a linha de lado, é lateral para a equipe do Palmeiras bater pela direita do campo de ataque, lateral para o time do Verde cobrar. Sil renova a sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. A bola volta no campo de defesa para o time do Palmeiras, sendo jogando, se posiciona pela direita, vem para bater lateral cobrado para Rony, tentou chegar na linha de fundo, forte demais o toque, ele tromba na placa de publicidade atrás do gol, tudo bem com Rony, tiro de meta para a equipe do Palmeiras, do Boca bater, tiro de meta para o Boca cobrar e sair jogando. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país.
Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É para o time de defesa, para ser jogando bem Romero. Para bater tiro de meta para o time do Boca, que não tem pressa para sair para o jogo, faz ser Romero. Para repor a bola em jogo, está paralisado. O jogo é bola novamente no campo de ataque. Se posiciona no campo de defesa para bater o Romero, para levantar a frente. Boca e Palmeiras 0-0. Vale vaga para a final da Libertadores. O Fluminense está lá esperando no Maracanã, a grande final. A bola volta no toque de bola, vem Gomes, corta, tiro, perigo, volta para Arthur, tentou toque de cabeça, não consegue, volta para Marcos Rocha, tenta ganhar a jogada, Kika na marcação, tentou chegar na bola, Barco não chega, lateral, só dá Verdão no jogo, domina pela direita do campo, é mais poucas vezes chegando ao gol o time do Palmeiras. Lateral para o time do Palmeiras, bater a bola, foi solta, domina a bola, tenta o toque de bola, Arthur cochila, perde o lance, toca muito mal, a bola volta no toque de bola para Marco, ele perde o lance, voltou para Arthur, ganhou para o time do Palmeiras, dá o tapa para a bola se soltar no meio, boa, faz o break, prende o lance, tenta a finta, enfeitou demais, perdeu a jogada, a bola bate nele e sai, é lateral para o time do Boca, bater pelo setor de esquerda do campo de defesa, venha vibrar com preço baixo e a qualidade do tempo atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação e com cartão Tenda. Tenda Atacado. A bola volta do toque de bola, tá parado o jogo lateral para a equipe do Boca, batendo pelo setor de esquerda do campo de defesa, lateral para o time do Boca cobrar. Placar do jogo continua 0-0. Levantamento vem à frente do toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras, Marcos Rocha vem, toca, volta para Gomes, aqui atrás com o Everton, que domina para o time do Palmeiras para sair jogando. Na Semi Capital, você e seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, semicapital.com.br/Bandeirantes. A bola volta para Gabriel Menino, abre a jogada da esquerda para Piquerez, domina para o time do Palmeiras, ele tenta o toque, ele para solta, Coutinho para a direita do campo de defesa, voltou para Murilo para Gomes, o capitão do time do Palmeiras domina, Gomes prende pelo seu campo de defesa, abriu para Marcos Rocha, ainda no campo de defesa, domina para o time do Verde, vai para a finta, soltou para Zé Rafael, ele vai para a finta em cima da marcação do primeiro tempo, o toque de bola, linda bola para Menino, dominou, bateu pro gol, vai para fora! Mas o árbitro tá parando o jogo, marcando uma falta fora do lance do Zé Rafael. Sobrou um braço do Zé Rafael na hora do passe pro Gabriel Menino. Lance paralisado e marcado a favor. Isso, no Cavani. Não, na verdade o Cavani tá reclamando não, agora. No Cavani não. Eu tô com a impressão que é o Medina. Quem que é? Camisa 36. Medina? Isso, Medina é quem tá ali reclamando. Agora o jogador do Boca Juniors, falta marcada a favor do próprio time argentino. Sobrou ali um braço do Zé Rafael em cima da marcação. Motorista parceiro na 99, você conta com pacote de ganhos exclusivo 99. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 8 minutos de bola rolando, 8 minutos, primeiro tempo de jogo, girando o placar da semifinal, jogo da volta da Libertadores da América, vale vaga pra final. Continua pra você. Allianz Parque, Palmeiras e Boca 0-0, esse placar leva o jogo para os pênaltis. Alô, Ortega. Jogo encerrado agora há pouco, o Chapecoense e ABC empataram sem gols pelo Brasileirão Série B, Ulisses. A bola volta do toque de bola, ganha o time do Palmeiras, tenta partir para o campo de ataque, Menino, ele prende, não se toma falta, o árbitro tá parando o jogo, marcando a falta em cima do Piquerez, falta para o time do Palmeiras, bater do campo de defesa. Mauro Betting, 9 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, placar de 0-0, e o jogo, Mauro? O jogo é o que o Boca não quer, o Boca faz uma cena desgraçada, como bem analisou o Soler, o Palmeiras na base de um 3-2-1-4, Piquerez quase que um ponta pela esquerda, como o Mike pela direita. Com isso o Arthur e o Rony se juntam, o Veiga vem um pouquinho mais atrás, dois volantes, Zé Rafael, Gabriel Menino quase como lateral nesse momento, Marcos Rocha, o zagueiro, consultou pelo outro lado, um 4-4-2 do Boca reativo, e o Palmeiras começa bem tecnicamente e não parece tão assustado ou tão nervoso. E vem pro toque de bola, Gomes ganha a jogada pro time do Palmeiras, solta a jogada do campo de defesa, abriu pro toque de bola de Menino pro Zé, recolhe pro campo de retaguarda pro time do Palmeiras, sai jogando pro toque de bola de Gabriel Menino, ele prende a jogada do campo de defesa para Murilo domina pro time do Palmeiras para ser jogando pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola, Coutinho para Gomes domina pelo comando de ataque, vai para finta em cima da marcação no primeiro pulo, vai em cima da marcação, recolhe do campo de ataque, o Boca marca pro zona, toda do campo de defesa, a bola volta para Piquerez soltou, bom lance pra Veiga, dominou pro Palmeiras, cruzou, levantou na boca do gol, Arthur de cabeça! Fraco o cabeceio dele, Romero sai para pegar. E o Arthur, que tem 10 gols com a camisa do Palmeiras, metade foram de cabeça. Nessa ele tentou testar, mas não colocou força na bola. Tranquilo, Romero para fazer a defesa e fazer cera.
10 minutos de bola rolando 0-0 é o placar do jogo. Primeiro tempo da Libertadores da América. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil. E domina vem pro toque de para Barco. Barco prende pro time do Boca. Tenta o toque de para Cavani. Cavani volta a jogada com a intermediária para Medina. Medina tenta a finta em cima da marcação para Barco. Barco já domina. Tenta o drible em cima da marcação. Afasta o time do Palmeiras. Vem para tirar. Gomes, o árbitro para. Tá marcando meio esquerda, campo de ataque. Falta para a equipe do Boca bater. Até porque o Barco ia passando no meio de dois. Aí foi derrubado justamente pelo Mike, camisa 12. Lamenta bastante a primeira falta para o Boca Juniors no campo de ataque. Quem sabe bola na área do Everton. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Parado o jogo, falta para o time do Boca bater. Vem bola aérea na grande área do time do Palmeiras. É falta para o time do Boca bater pelo setor de esquerda. Barco se posiciona para a cobrança, isso do Vale. Exatamente, né? O Ruivinho Barco tem ali com ele também o Fernandes, os dois por ali. É falta para a equipe do Boca bater da intermediária, campo de ataque, Fernandes e Barco para a cobrança. Vai partir Barco na bola, correu, bateu, levantou no boca do gol. Vem bem de cabeça, Veiga, põe a bola para fora. Em lateral, na intermediária, campo de ataque para o time do Boca bater. Na hora de fazer a troca de fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A para volta do toque de bola, tenta ser o segundo do meio do campo de defesa. O time do Boca vem para o toque de bola, contigo na intermediária com Figal. Ele abre a jogada, vem para o toque contigo novamente, Advíncula. Advíncula domina pelo seu campo de defesa para Medina. Medina tenta a finta em cima da marcação, aperta em cima dele, tenta ganhar Pequenis. Não dá espaço, aperta o time do Palmeiras, vai para cima, fecha a porta, tenta ganhar Menino. Voltou do toque de bola curta pelo campo de retaguarda, tenta descer novamente o time do Boca. Já domina pelo setor intermediário, a bola volta do campo de defesa, vai para cima da marcação, Arthur. Arthur tenta chegar, aperta Mike. Ele tenta chegar para ganhar para o time do Palmeiras, vai para o toque de bola novamente o time do Palmeiras para ser jogando a bola, volta contigo no campo de defesa com o Menino, árbitro para. Tá marcando a falta para o time do Boca bater pelo seu campo de defesa, falta para o Boca cobrar. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entrem sendo os fortaços na hora de construir ou reformar. Vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. A bola volta do toque, ele para tenta descer novamente o time do Palmeiras, vem para cima, Rony. Ele tenta ganhar a jogada na bola, limpo, Paul ganha. A bola volta do toque, ele para contigo no setor intermediário, já domina de Víncula, domina para o time do Boca, tenta finta em cima da marcação, tocou jogada pelo setor de esquerda, Bruno que eles vai para cima, aperta novamente. Menino tenta o toque, ele para mais, desce o Boca com perigo, Gomes saiu da grande área, cruzamento vem na área, vem Murilo para tirar. A bola volta para Gomes, Gomes tenta ser jogando, tenta o toque, ele para de forma errada, Piqueris voltou na direita com o time do Boca, cruzamento na grande área, no alto, o Everton faz a defesa, ele liga a jogada pela direita do campo de ataque, deu toque de bola para Mike, em velocidade desceu, já deixou o veterano, vai pro toque de bola, Mike escapou pela direita do campo de ataque, tentou cruzamento, vem para ganhar lateral, a bola toca em cima do Figal, vai embora para a linha de fundo, linha de lado, lateral direita, campo de ataque para a equipe do Palmeiras bater, o Cavani ficou, mas ficou uns 15 metros atrás do Mike, que saiu mano a mano com ele, o Mike alta velocidade, lateral para o time do Palmeiras bater pela direita do campo de ataque, é isso, Lera. E agora o Cavani, mão na cintura, puxa o ar, perdeu o fôlego, o camisa 10 do Boca Juniors, o Palmeiras vem naquele lateral que pode ser um escanteio com as mãos, Marcos Rocha na bola. Se posiciona para a cobrança de lateral, lateral para o time do Palmeiras bater o levantamento na grande área, afasta o zagueiro, tira, a bola volta para Zé, Zé Rafael ganhou, para Menino, bateu pro gol, pegou, largou o goleiro, Rony entrou, ele se choca com o goleiro, tá parado o jogo. E a confusão na pequena área do Boca. E aí, Soler? E aí que agora os jogadores do Boca Juniors vão pra cima do Rony, dos atletas do Palmeiras. É claro, tem o choque, tem a bombada do Rony, mas não é pra nada disso que o Romero está fazendo. O Rony, ele ainda recolhe o corpo para não ter mais forte o arqueiro da equipe do Boca Juniors. Lance paralisado, falta marcada e agora o Andrés Matonte mostra cartão amarelo para o camisa 10 do Palmeiras. Em caso de classificação do Verdão para a final, o Rony estará pendurado. E aí, Mauro Betti? A princípio, a distância aqui é o que o Boca está fazendo, o antijogo tipicamente Libertadores. O árbitro está caindo nessas paradas, o Palmeiras precisa ser esperto para evitar esse tipo de choque, embora é fácil aqui da cabine do Allianz Parque, da Bandeirantes, falar, não, evita esse choque, mas a bola estava muito mais para o Romero, que largou uma bola que não dava. O Palmeiras um pouquinho melhor, tentando construir, o Boca fazendo antijogo, mas quando sabe jogar e sabe trabalhar a bola, vem bem no contragolpe, mas por enquanto está mais antijogando do que jogando a equipe chinesa.
Me diz aí, no clássico da semana que vem, quem leva o time da casa ou visitante? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. E aí tá parado o jogo, tá marcado para no campo de defesa para o time do Boca ser jogando no campo de retaguarda. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É bola para o time do Boca ser jogando pelo seu campo de defesa. Se posiciona bem o Romero, Sérgio Romero para repor a bola em jogo, goleiro do time do Boca. Você ligado na Bandeirantes, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta do toque de bola, recorda o time do Boca para ser jogando pelo setor de esquerda, vem com Fabras. Ele tenta o levantamento do comando de ataque, vem pro toque de bola, tentou ganhar novamente Cavani. Vem pro giro na marcação, afasta, Murilo tira dali. Tá parado o jogo, tá marcado, lateral novamente pro time do Boca, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lateral pro time do Boca, bater pelo setor de esquerda do campo de ataque. Lateral vai ser cobrado pelo setor de esquerda, você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor. Cavani e Gomes vão se desentendendo, hein, do Vale? Exatamente, o Cavani também estava reclamando que a arbitragem queria falta e o Gomes chegou lá também, né? A experiência dos dois jogadores, referências das equipes, lateral Boca, campo de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, a bola volta do toque de bola, tenta descer novamente. O time do Boca já prende a jogada do campo de defesa. Veiga vai para cima da marcação, para a volta do campo de defesa para Advíncula. Deixa a bola passar, tenta evitar a saída, não vai conseguir. É lateral para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda do campo de ataque. Lateral para o time do Palmeiras bater. Se posiciona para a cobrança, Menino. Menino bate a lateral, sai jogando com o Murilo. Murilo prende do campo de defesa para o time do Palmeiras, liga para Gomes. Gomes domina para o time do Verde, vai para frente em cima da marcação no primeiro tempo. Toque de bola, Gomes. Ele recolhe para o time do Palmeiras para ser jogando. Domínio do campo da retaguarda, vai para frente em cima da marcação. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Tenta o levantamento no comando, tenta o toque curto do meio. Domina Menino, Menino prende, volta para Gomes. Gomes recolhe já pelo seu campo de defesa. Ele vem para frente em cima da marcação no primeiro tempo. Tenta o toque de bola pelo comando de ataque, vai para frente em cima da marcação. Domina o time do Palmeiras jogando Murilo. Murilo já prende pelo seu campo de defesa, sai jogando no campo da retaguarda. Alô, Tarim! Alô, Renato Dracena, ligados do microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Um beijão, Tarim, obrigado pelo carinho da audiência. Grande Renatão Dracena. Altair tá em Bauru, ligado na Bandeirantes. Branco em Veracruz, obrigado, Branco, pelo carinho da audiência. Marcos Savoia da Rino Publicidade, curtindo, torcendo pro time do Palmeiras. José Lewis em Washington, também ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor do 20 no Brasil. E Jubilo do campo de ataque, tenta o domínio, Rony. Foi empurrada, a bola volta na direita, Mike domina, corta a marcação no primeiro, soltou para Marcos Rocha. Ele prendeu pelo setor de direita do campo de ataque, deu para Mike. Mike leva para a linha de fundo, busca a jogada, vai pro drible em cima da marcação do zagueiro, balança, tenta o toque de bola, Mike prende demais a bola, não solta. Ele domina para o time do Verde, vai para a frente do marcador, recolheu, soltou, jogada para Zé, volta para Gomes. Gomes domina pelo seu campo de defesa para o time do Palmeiras, abriu para Murilo, Murilo tem aberto Veiga, empurra para Veiga, Veiga tem que aparecer mais pro jogo. A bola volta no toque de bola, Veiga cruzou na boca do gol, subiu de cabeça, vem para afastar o perigo de qualquer maneira, Tirapul. Ele põe para fora, é lateral pela direita, campo de ataque pro Palmeiras, bater com o Palmeiras, vem a massa palmeirense. Sil renova a sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. Marcos Rocha vai meter a bola lá dentro da grande área na cobrança de lateral. É lateral para aqui para o Palmeiras bater, Marcos Rocha vem para a cobrança pro time do Verde. Ele vem para a cobrança pela direita. Lateral pro Palmeiras, Marcos Rocha bateu, levantou na boca do gol, subiu, tentou Rony de cabeça, afasta o zagueiro no alto, sai para pegar Romero. Tranquilo, goleiro do Boca Juniors para sair no alto, fica com ela, segue 0-0 no Allianz Parque. É bola no campo de defesa para ser jogando do time do Boca pelo campo de defesa com o Romero. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do Boca no campo de ataque. A bola foi solta para Cavani do Barco. Barco domina para Cavani, Cavani domina na intermediária, vem para o toque de bola para Medina. Ele tenta o toque, afasta o time do Palmeiras. Mike vem para ganhar do campo de defesa lá atrás, do campo de retaguarda. Domina o time do Palmeiras para ser jogando do campo de defesa, já prende com toque de bola de Everton. Vai Everton, domina do campo de defesa para Murilo. Murilo abre para Piqueires. Piqueires domina para o time do Palmeiras, tenta partir para o comando de ataque. Vem para o break em cima da marcação. No primeiro ergue a cabeça ao lado, tem
tem o toque de bola de Murilo. Murilo domina pro toque de bola de Gomes. Gomes domina pro time do Palmeiras, sai jogando pelo setor de direito do campo de ataque. Ele já prende a jogada, vai pro giro em cima da marcação, deu para Gabriel Menino. Menino domina do campo de defesa pro time do Palmeiras, para ser jogando pelo comando de ataque. Tem Marcos Rocha aberto na direita, liga na esquerda para Murilo. Murilo domina em frente ao banco de reservas do time do Palmeiras, volta a jogada na circunferência central do gramado para Gabriel Menino. Menino prendeu, lançou na boa, é boa pela direita do campo de ataque para Rony. Rony prende para Mike. Mike volta a jogada para Marcos Rocha, que domina pela direita do campo de ataque, volta a jogada curtinha para Gomes. Domina novamente no campo de defesa, Gustavo Gomes prende para o time do Palmeiras, abriu para Menino, soltou na direita, empurra para o toque de bola de Marcos Rocha. Marcos Rocha para Mike. Mike domina para o time do Palmeiras, vai tentar a pinta, tenta o toque de bola, faz a volta, tenta o toque de bola contigo do setor intermediário, volta para Gomes. Gomes domina, o Palmeiras tenta furar a retranca do time do Boca. O Boca todo retrancado, o time do Palmeiras toca a bola pelo seu campo de defesa, já domina pela direita do campo de ataque, vai para finta, prendeu novamente, recolheu no comando Gomes, lançou jogada para Menino, bola correu, a de víncula, chegou para tirar. E o Menino fica caído fora da grande área, apertou Piquerez, ganhou do primeiro, do segundo, tira o zagueiro. E o Gabriel Menino tá caindo fora do campo de jogo. É lateral para a equipe do Palmeiras bater pela esquerda, campo de ataque. O árbitro vai mandar cobrar porque o Menino tá fora do campo de jogo. Exatamente, manda cobrar ali. Agora ele faz um sinal pro banco do Palmeiras explicando que o Gabriel Menino está fora do campo. Agora o Menino retorna, é lateral para o Palmeiras. Piquerez vem para fazer a cobrança e o Rafael Veiga falando pro Menino: agilidade, agilidade. A bola volta, Menino deu para Piquerez, cruzou, levantou na boca do gol, pega o goleiro. Sérgio Romero sai para fazer a firme boa defesa. A bola... Mauro Betting fala na Bandeirantes, 21 de bola rolando e o jogo. Mauro 0, Palmeiras 0, Boca. Por enquanto indo para pênaltis, Mauro. É isso, Ulisses, uma chegada perigosa do Palmeiras, aquele tiro de fora da área do Menino que o Romero deu o rebote, ele vai dizer que é o gramado artificial, não tenha dúvida. E o Boca tentando agora algum contragolpe, vamos ver. É bola no campo de ataque. Vem pro toque de bola novamente o time do Boca. A abertura à frente do campo de ataque. Vai pintar o gol. Cruzamento. Entrou Cavani. Bateu! Setor de esquerda, soltou na linha de fundo, cruzamento vem pra dentro da pequena área, ninguém marcou, Cavani entrou no carrinho, tocou pro fundo da rede pra abrir o placar do jogo. Agora a Boca 1, Palmeiras 0, Cavani, com emoção maior do futebol, essa emoção Cavani que você proporciona a torcida do Boca. E aí no contragolpe o Boca chega ao gol do Palmeiras do Vale. 36 anos, jogador de Copa do Mundo, desde que chegou ao Boca Juniors, muito cobrado por desempenho, apenas um gol marcado em 10 jogos até aqui, mas na 11ª partida dele, a mais importante com a camisa do Boca Juniors, brilha a estrela de Edson Cavani, aproveitando um contra-ataque fulminante, um cruzamento rasteiro, carrinho na bola. Edson Cavani com a 10 que foi de Maradona, abre o placar no Allianz Parque. Boca Juniors 1, Palmeiras 0. Os jogadores do Palmeiras pediam um toque de mão, o árbitro mandou seguir. Na Bandeirantes quem fala é você, diz aí, Mauro Betting. Uma falha rara do Gomes, ou no caso ele foi vencido pelo ótimo Barco, jogado pela esquerda do Merentiel, cruzamento e o Cavani monstruoso, como bem destacou o do Vale. Uma grande jogada do Boca Juniors, no momento que ia falar que o Boca não chegava mais, mas bastou um contragolpe para fazer toda a diferença. Agora o anímico do Palmeiras, que é fundamental saber o que acontece, do torcedor do estádio tá legal, do Boca também canta, e é fundamental que o Palmeiras mantenha o pique. Tem muito jogo ainda pela frente, embora um gol como esse pese e pese muito. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital, invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. Aqui parado o jogo, lateral para o time do Palmeiras bater pelo direito do campo de ataque, lateral para o time do Palmeiras bater. É na direita do campo de ataque, vem para a cobrança. Marcos Rocha vem para bater, lateral para o time do Palmeiras, pede na linha de fundo Arthur. Você ligado no microfone Bandeirantes, vem para o toque para o time do Palmeiras, sai jogando com Gomes. Na falha do Gomes chega o gol, o time do Boca. Abertura para Menino, Menino tenta
tenta ligar a jogada para Veiga. Veiga domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para o toque de bola Coutinho. Domina para Piqueires, leva pelo meio de campo. Prefere voltar a jogada, é o mesmo jogo do time do Palmeiras que não muda. Abertura para Murilo, Murilo volta para Gomes. Gomes tenta o tapa na bola pela direita do campo de ataque. Já domina para o time do Verde, vai para frente em cima da marcação, não prendeu, vai para o drible. Escapou Marcos Rocha, soltou jogada no comando. Arthur falha de novo, não domina. Domina no campo de defesa, tenta ser o jogo do time do Boca. Agora não é possível que o Abel não enxergue, na experiência que ele tem, que o Arthur está num péssimo momento, Mauro Betti. Tecnicamente não está legal ele manter esse esquema por enquanto com os dois volantes, o Piqueires bem aberto por um lado, o Mike pelo outro, o Arthur por dentro com o Rony. Mas não está legal. E você tem uma opção muito legal, embora não viva o melhor momento, mas é um moleque absolutamente diferente, que é o Hendrick, que seria uma das opções, além da própria mudança tática do time, Ulisses. A bola volta do toque de bola para ser jogando, domina novamente o time do Boca, tenta o toque de bola, vai para fora, lateral para aqui para o Palmeiras bater, vem Menino, ele bate lateral para Veiga, Veiga de primeira, abriu para Piqueires, dominou, cortou, tirou do zagueiro, afasta o zagueiro dali, vem para tirar, vem para tocar, Menino tenta ganhar para o time do Palmeiras, vem para o toque de bola, tenta descer o time do Boca, a bola sai, lateral para o Palmeiras bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral para o time do Palmeiras cobrar, motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivos, 99. A bola volta do toque de bola, tenta ser jogando, vem para o toque de bola, Zé Rafael, ele prende pelo campo de defesa, abriu do toque de bola de Gomes, Gomes domina pelo setor de direita, vai para o toque Coutinho para Marcos Rocha, desce o morro Verdão, domina pela direita com Mike, Mike para Marcos Rocha domina para Mike, ele tenta o toque de bola Coutinho do setor intermediário, vai para frente em cima da marcação, lançamento do Mike completamente equivocado, a bola vai sair para a linha de lado, é bola para o time do Palmeiras, evita Mike para ser jogando do seu campo de defesa, ele já prende o lance do campo de retaguarda para sair para o jogo, domínio do campo de defesa, tenta descer novamente o time do Palmeiras, a abertura foi feita pelo setor de esquerda, campo de retaguarda com Murilo, Murilo abre para Piqueires, Piqueires domina para o time do Palmeiras, Arthur pedindo bola desesperadamente na direita, bola volta com toque de bola de Gomes, Gomes domina para o time do Verde, vai para frente, tá com a bola dominada, tentou abrir o comando de ataque, já tenta partir pela direita, voltou para o toque de bola de Marcos Rocha prendeu o salto no comando de ataque, vem para Mike, escorregou, perdeu, a bola volta no toque de bola com o time do Boca, que tenta ser jogando no comando de ataque, vai para frente, abertura para Mike no comando de ataque, ele tenta o toque de bola, voltou para Gomes domina, abriu o compasso para cruzar, limpou, puxou, perna esquerda, cruzou, levantou pro Rony, afasta o zagueiro, tira, bola volta para Veiga, enfiou o pé na bola na direita, não chegou Marcos Rocha, a bola vai embora, linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Boca bater, com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por que era? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, porque é Nakata Brasil, você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no toque de bola para ser jogando. O tempo não para, Bandeirantes marca. 27 minutos de bola rolando, 27, primeiro tempo de jogo, girando a placar da Libertadores da América, semifinal. Continua para você. Palmeiras e Boca, placar do jogo de 0, Palmeiras 1 para o Boca, Cavani fez o gol na Bandeirantes, quem fala é você, diz aí, Ortega, a bola foi solta para Barco, dominou na área, cruzou na boca do gol, vem Piqueires para tirar de cabeça, repito para você, Palmeiras e Boca, o placar do jogo é de 1-0 pro Boca, vem pro jogo do meio do comando de ataque, tenta descer novamente o time do Boca, a abertura vem para Cavani tenta o toque de bola, volta curtindo na direita, e aí Ortega? Rodada dupla no Brasileirão Série B amanhã, Atlético Goianiense e Ituano e também CRB e Ceará, ambos os jogos às 9h30 da noite, Ulisses. E vem pro jogo, tenta descer o time do Palmeiras, onde prensa a bola para a volta com o time do Boca, que sai jogando do campo de defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A bola volta novamente para Barco do Biru, soltou no comando, aperta o time do Boca, tenta descer, fecha a porta, menino sai jogando. Ele abre para Arthur domina para o time do Palmeiras, deu na direita para Veiga, a de Víncula fica, volta de Víncula para marcar, não vai ser jogando, recolhe Veiga para o time do Palmeiras para ser tocando no campo de defesa, tentou o passe, ele bola completamente errado, o tiro, o zagueiro vem para cortar, Paul curtou, a bola volta no toque, ele bola pelo direito do campo de defesa, novamente com o time do Palmeiras, que sai jogando com
Toque de bola de Marcos Rocha, abriu para Murilo. Murilo domina novamente no campo de retaguarda. O Boca congestiona na frente da sua grande área. Palmeiras com dificuldades para jogar. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entrem ser os fortaços. Na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. A bola volta na direita para Viga. Recolhe no campo de ataque para Piqueires. Piqueires para Menino. Menino domina para o time do Palmeiras. Cruzou na boca do gol! Arthur não chegou! Faltou altura para ele. Boa bola do Menino. Quase o Verdão chega. 1,68 m de altura e como você bem destacou, Ulisses, se tivesse 3 centímetros a mais estaria 1-1 no placar, mas o Arthur subiu, não chega nela, só tiro de meta para o goleiro Romero. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. E aí, será que a próxima avenida estará lotada ou tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet. Jogou, brilhou. Mauro Bet, o jogo, Mauro. Palmeiras se enervou muito depois do gol do Cavani. Começa a errar uns passes que já não estava acertando muito, mas errando. Começa de novo a levantar muito a bola na área. Uma vez pode sobrar, dessa vez não sobrou para o Arthur, mas não tem sobrado há muito tempo. São 12 jogos, já destacou o Soler. E o Palmeiras com dificuldades, a torcida também deu uma murchada e o Boca muito perigoso, sobretudo pelo lado esquerdo, com o Barco e o Merentiel às costas do Marcos Rocha. O tempo não para, Bandeirantes marca. 31 jogados, 31 primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Vale vaga para a final, continua aqui Allianz Parque. Palmeiras 0, Boca tem 1, Cavani fez o gol. Na Bandeirantes quem fala é você, diz aí, Ortega. Pela primeira rodada da Libertadores Feminina, o Palmeiras venceu o Barcelona de Guayaquil por uma goleada de 5-0, Ulisses. A bola volta no toque, ele para o domínio do time do Palmeiras, para ser chegando pelo seu campo de defesa, vem para o toque, ele para contigo no setor intermediário, Marcos Rocha, ele domina para o time do Palmeiras, liga a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque para Murilo, Murilo prende para o time do Palmeiras, tenta soltar a jogada pelo setor de esquerda, abriu bom lance à frente para Piqueires, de primeira para Veiga, sempre mole, perde o tempo da bola, vem o zagueiro para tirar, afasta o perigo de qualquer maneira final, é lateral novamente pelo setor de esquerda, campo de ataque para o time do Palmeiras, bater, domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, Murilo prende para o time do Palmeiras, vai para finta em cima da marcação no primeiro, domina pela direita do campo de defesa, abriu para Marcos Rocha domina, enfia para Arthur prendeu pelo setor de ponta direita do campo de ataque, vai para a finta da marcação, balançou, tentou o toque de bola, perde, eram 2 da marcação e 1 na sobra, tenta ser jogando o Barco, a bola passa para ele, sai para a linha de lado, lateral para aqui para o Palmeiras, bater pela direita do campo de ataque, lateral cobrado para Menino, dominou, girou, bateu pro gol, era para passar pro Veiga, ele aperta na marcação, ganhou o lance, Menino tocou na boca do gol, em cima do Veiga, o time do Palmeiras perde toque de mão, o árbitro manda seguir a bola, volta com o time do Boca, Barco domina, adianta demais, a bola vem para tirar, o time do Palmeiras ganhou o lance pela direita, o árbitro para, marca a falta em cima de Barco pro Boca bater do seu campo de defesa. E fica muito irritado agora o Mike com essa marcação de falta em cima do Barco, mas chegou atrasado, camisa 12 do Palmeiras. Os jogadores reclamaram inicialmente de um toque de mão e agora ninguém esboça mais nenhuma reclamação com o Andrés Matonte. Segue 1-0 Boca Juniors no Allianz Parque. E aí, Mauro Betting? Palmeiras muito nervoso, o árbitro adora marcar todas as faltas, adora ir lá no meio pedaço para marcar, volta, recua, enerva os jogadores brasileiros, mas a característica dele, o Romero também faz a cera e o Boca, por enquanto, direitinho vai administrando bem a grande vitória que, por hora, o leva à grande final contra o Fluminense. E pelo que está fazendo aqui, merecidamente. E tenta o toque para o time do Palmeiras pela direita do campo de defesa. Tenta o toque para Marcos Rocha. Sai jogando errado. A bola aqui na intermediária. No alto. Sai para pegar. O Everton ganha para o time do Palmeiras. Liga para Piqueires. Piqueires domina. Tem Veiga aberta pelo seu campo de defesa. Vem para a finta em cima da marcação. Recolheu o Palmeiras. A abertura no meio. Domina. Vai para a finta. Prende o lance. Menino prendeu. É na esquerda, Menino. Ele solta a bola curtinho. Abriu para Piqueires. Vem Palmeiras. Cruzamento na grande área. Sobrou na boca do gol. Tentou Boca. Sobrou para Menino de frente para o gol. Bateu em cima da marcação, Barco domina, tenta ser jogando com Cavani. Cavani já liga a jogada pelo setor de direita do campo de ataque. Chega na marcação, tenta tirar o time do Palmeiras, tira. Levantamento vem à frente do campo de ataque, tentou domínio novamente o time do Verde. A abertura foi feita no campo de defesa. Vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta o time do Palmeiras, tenta o toque de bola, sai para a linha de lado. Lateral para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda do seu campo de defesa. Lateral cobrado, bola volta para Zé Rafael, domina para o time do Palmeiras para ser jogando. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada.
Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Domina o time do Palmeiras, vem pro toque de bola. Aqui, ó, vou falar um negócio aqui. Os caras vão bater, vão chegar. Se na frente o Rony ficar caindo toda hora e não se preparar para levar pancada, vão passar vergonha. Que o árbitro não vai dar falta. Se o Palmeiras não estudou o estilo de arbitragem dele, é culpa do Palmeiras. Os caras têm que estar ligados. Ficar se jogando, tentando cavar falta, não vai adiantar, Solera. Exatamente, é um árbitro também que ele vai marcando falta só no setor do meio de campo, como destacou o Mauro Betting, perto da área, o apito vai pro bolso, e aí é um árbitro que ele gosta de olhar o revide. Foi assim que ele expulsou o Richard Rios. E falta pro Palmeiras bater no levantamento na grande área. Veiga tentou tiro o zagueiro, desculpa aí, Solera. Imagina, Ulisses, só completando, foi assim que ele expulsou o Richard Rios no jogo contra o Cerro Porteño. O Richard Rios, ele toma a falta perto da área, o árbitro não marca, o Rios larga o braço na cara do Lucera, jogador do Cerro Porteño, e é expulso de campo. Então o árbitro que perto da área não marca nada, se tiver revide ele expulsa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, é lateral, Marcos Rocha, vem, bate o lateral, levantou no boca do gol, bola pra Gomes, a bola sobrou de bicicleta, vai pra fora, Rony. A bola passa por sobre o gol, liga de fundo, tiro de meta para aqui, para o Boca bater. Tentou surpreender o goleiro Romero com a bicicleta, camisa 10 do time do Palmeiras, mas pegou muito embaixo da bola, só tiro de meta para o arqueiro argentino. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. O tempo não para, Bandeirantes marcas 36 minutos de bola rolando, 36, girando o placar da Libertadores. Continua Palmeiras 0-1 pro time do Boca. Cavani fez gol, vem Verdão, capricha Verdão, recolheu Veiga, abriu pra Piquerez, vem cruzamento na grande área, levantou no boca do gol, vem pra esticar a perna, toca final pra fora. Quem põe por último na bola, toca nela, põe pra fora, escanteio pro time do Palmeiras bater. Repito, 1-0 pro time do Boca, Boca vence o jogo, escanteio pro time do Verdão bater, escanteio pro Palmeiras cobrar, se posiciona pra cobrança o time do Palmeiras, você ligado no microfone Bandeirantes, vem pra cobrança de escanteio o time do Palmeiras pela esquerda, Piquerez, ele ajeita, deixa pra Veiga, Veiga vem pra bater, escanteio pro time do Palmeiras, capricha Verdão, Murilo na grande área pra fazer gol, Gomes na grande área, partiu Veiga, levantou na boca do gol, toque de cabeça do Rony, vai pra fora. Tiro de meta para a equipe do Boca bater. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa, comércio. Com muita qualidade, economia em todos os produtos Tenda Atacado. Repito para você, 37 jogados, 37, primeiro tempo de jogo. 0 Palmeiras, 1 pro Boca. Na Bandeirantes, diz aí, alô Ortega, diz aí Ortega. Amanhã quem também vai em busca dos 3 pontos é o Corinthians feminino, que enfrenta a equipe do Colo-Colo às 7h30 da noite pela Libertadores, Ulisses. Futebol, Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola foi chute do campo de ataque. Cavani vem pro domínio, tentou na coxa, vem para tirar. Marcos Rocha toca na bola, põe para fora, lateral para a equipe do Boca bater pela esquerda, campo de ataque. Mauro Betting, vamos chegando a 38 de bola rolando, primeiro tempo de jogo. 0 Palmeiras, 1 pro Boca, Cavani. Palmeiras pressiona o Ulisses, mas mais na bola parada, como está a movimentação da equipe do Palmeiras, muito enfiados, com pouca movimentação, pouca chegada a Rony, também Arthur, o lance não sai com o Maicon, com o Piquerez sai um pouquinho mais, fundamental ter mais do Veiga. O Palmeiras terá atenção contra golpe num time que sabe trabalhar. Tecnicamente o Palmeiras é até melhor que o Boca, mas hoje não tem sido e por hora vai perdendo. A bola volta no toque de bola, Murilo prende do campo de defesa para o time do Palmeiras, tenta ser jogando pelo comando de ataque, vai para finta em cima da marcação no primeiro, recolhe novamente o time do Verde, abertura vem pelo setor de direito do campo de retaguarda, a abertura vem para Gomes, Gomes prende do campo de defesa, circunferência central do gramado, soltou para Murilo, Murilo domina para Gomes, esse é o futebol que o Boca quer que o Palmeiras joga, domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola, o jogue, domínio do campo de defesa, tenta ser jogando o time do Palmeiras, a abertura vem para Murilo, Murilo prendeu, vem para o toque de bola para Veiga, ele domina para o time do Palmeiras, inverteu, jogada para a direita, recolheu para Mike, Mike mata no peito, domina para o time do Palmeiras, escorrega, dá o tapa na bola, escapa na marcação no primeiro, já leva a jogada no setor intermediário, deu para o Zé, Zé Rafael domina, abre na esquerda para o Piquerez, soltou para Piquerez, dominou a divíncula na marcação, apertou, Piquerez protege, escorregou, levantou, prendeu de costas para a grande área, ele domina, dá o passe de bola para Barco, que domina e tenta ser para o jogo, Murilo vem para a marcação, a bola foi solta pelo setor de esquerdo do campo da retaguarda, aperta Gomes, vem por
Camacho faz a falta e vai tomar amarelo. Segundo cartão amarelo da partida, o segundo para jogadores do Palmeiras. Agora o capitão do Verdão, Gustavo Gomes, está pendurado na partida. E aí vou dizer pra você, cartão bobo do Gomes, dominou de costas pro campo de ataque. Longe da área, né, Ulisses? Hoje não tá legal o Gomes, o lance do gol, e essa aqui é absolutamente desnecessária. E o Boca fica felicíssimo, vai ficar mais 15 horas ali caído no gramado o atacante chinês. Tá parado o jogo, tá marcado novamente, bola para a equipe do Boca bater falta e vai fazer uma cera danada o time do Boca, né? Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99. Mauro Betti, não tem que mexer o Palmeiras nesse momento. O técnico do Palmeiras fala com o Veiga. É, uma das coisas, sim, pode pensar no Hendrick, aliás, já tem vários jogadores do Palmeiras se aquecendo aqui. Precisa mudar, até porque vai perdendo e não faz um bom jogo. Cria, chega mais, está mais com a bola, mas é natural. Depois do gol do Cavani da equipe do Boca, que faz o jogo dela. O Boca já chegou aqui para empatar a cera 2 de início. Faz um gol, um belo gol, e claro, tá a característica para o time argentino. Tá parado o jogo, tá marcado, bola para a equipe do Boca bater e ser jogo do campo de defesa, pois não? Um retrato do que foi esse aquecimento do Palmeiras, né? Agora são jogadores, entre aspas, mais experientes que estão indo para o aquecimento, mas anteriormente, Vanderlan, Hendrick, Luiz Guilherme, Fabinho, Kevin, John, só os moleques da base. E tenta o toque de para vai ser jogando Cavani, vem para fazer a falta, tá parado o jogo, marcada a falta, campo de defesa pro time do Palmeiras bater. Semi Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa, abra sua conta grátis. Acesse semicapital.com.br/bandeirantes. A para volta para Mike domina para o time do Palmeiras, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, ele solta a jogada contigo no setor intermediário. Já domínio do campo de retaguarda, vai para frente em cima da marcação no primeiro. Domínio do campo de defesa, o time do Palmeiras tentou com o Veiga, escapa da marcação no primeiro, tentou o toque de para, voltou pelo setor de esquerda, abriu para Piqueires para Veiga domina para o time do Palmeiras, tenta a finta em cima da marcação, volta a jogada para Piqueires já prende pelo comando de ataque, vai pro drible em cima da marcação no primeiro, ele prendeu o lance, tentou domina pelo comando de ataque, abriu para Marcos Rocha prende e enfia a jogada para Arthur, dentro da grande área, ele domina, são 3 na sua marcação, domina Arthur, 1, 2, 3 para marcá-lo, vai perder a bola, domina do comando de ataque, tenta o toque de bola, Arthur ganhou, ligou jogada, é pro toque de bola, curta na intermediária, a bola voltou para Arthur, mas estava impedido. Bandeira está apontando impedimento de Arthur, brigou demais, foi guerreiro Arthur, mas ganha impedimento, Boca para bater do campo de defesa. Porque na hora que ele perde a bola, o Mike consegue dar um tapa nela, volta no Arthur um pouco adiantado, impedimento bem marcado pelo bandeira de número 2, o Martin Sopi. Tá parado o jogo, tá marcado, bola para a equipe do Boca bater do seu campo de retaguarda. Para deixar tudo azul do seu caminho, você sabe, amortecedor HG. Por quê? Porque amortecedor HG é Nakata Brasil. A bola volta do toque de bola, tenta descer pelo comando de ataque, o time do Boca, a bola foi junto à frente do comando de ataque, tenta o toque de bola com o time Marcos Rocha, caiu sozinho Marcos Rocha, domínio do comando de ataque, aperta o time do Boca, vem com Barco protege, domina pelo seu campo de defesa, vem para cima da marcação, no primeiro prende o lance para Cavani inverte o lance para Advíncula, forte o toque, Advíncula tem que correr na bola para chegar, o Rony tem que vir para cima do Advíncula para marcá-lo, já domina do comando de ataque, tenta o passe de bola, volta para Barco domina novamente do comando, domina na direita com o Mendial, ele tenta o toque de bola, solta, curtindo novamente, Medina domina, volta a jogada para Advíncula tenta o toque de bola, vem Geiger para marcação, afasta a zaga, o zagueiro, o árbitro para, e tá dando amarelo agora pro Veiga, que pegou a Advíncula. Deu de cima para baixo, em cima do camisa 17 do Boca Juniors. Terceiro cartão amarelo na partida. Mais um para jogadores do Palmeiras. Rafael Veiga, amarelado. O time do Palmeiras precisa colocar a cabeça no lugar, hein, Mauro Betti? Senão já vai pintar vermelho, hein? Agora, jogadores do banco, né, reclamando ali com o árbitro. Agora é o tal tal não, é um fato, né? Cabeça fria, o coração quente, peruca morna, enfim. Tem que dar uma segurada, Ulisses. Ele vai dar amarelo para Advíncula também ou não? Não, né? Não, fica só na conversa por enquanto. Tá ali conversando com a Advíncula, camisa 17 da equipe do Boca Juniors, que sai ali até manquitolando o jogador peruano lateral do Boca. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Domínio do campo de defesa, vem para a cobrança de falta novamente o time do Boca. Barco se posiciona em frente à banca de reservas, o time do Palmeiras, ele tenta o toque de bola, solta contigo na intermediária. Já domínio do comando, Veiga, cochilou, bola batida no gol, pegou, largou, pé!
pega o Everton, sai para fazer a defesa. Ele tenta ligar a jogada para ser jogando pelo seu campo de ataque. Já domina o Everton, liga a jogada pelo setor de esquerda do campo de defesa. Ele tenta o toque para Coutinho, voltou para Piquerez. Piquerez recolhe para a direita do campo de ataque, voltou para Veiga. Veiga domina para o time do Palmeiras, abre para Piquerez. Piquerez domina, tenta o toque para na direita, a bola sai para a linha de lado. Vem para esticar a perna, Medina toca na bola 7, lateral para o time do Palmeiras bater. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras, entra em Campos Fortaços. Na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos, CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil, é CSN Cimentos. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras. A abertura vem pelo comando de ataque, tenta o toque, Coutinho pelo setor de esquerda, Veiga domina. Ele abre o compasso, sem espaço para ser jogando, volta para Murilo. Murilo arma a jogada para o time do Palmeiras, na direita tem aberto pedindo bola lá do outro lado, Menino. Gabriel Menino domina para o time do Verde, abre o compasso. Vamos Palmeiras, tem que caprichar o time do Verdão, vai para a finta, soltou na direita para Marcos Rocha. Bate Marcos! Ele dominou, girou boa, a bola para Zé Rafael, bateu pro gol no peito do zagueiro que vem para tirar de qualquer maneira. Já domina o tempo do time do Boca, aperta na marcação, vai pro domínio, tempo do toque de bola, Coutinho, o time do Boca. Zé Rafael vem para tocar da bola, volta pelo campo de defesa, mais 3 de jogo, chegamos a 45, teremos mais 3, o time do Boca tenta descer, a abertura vem para Murilo, todo estranho na bola, ele chega, bate errado, bola volta no comando, tentou bater Murilo à frente, tira o zagueiro, bola volta para o Everton. O Everton domina para o time do Palmeiras para ser o jogador do campo de defesa, ele tenta o toque de bola, Coutinho no setor intermediário, já recolhe pelo setor de esquerda do campo de defesa, o time do Palmeiras tenta ser jogando com o Murilo. Murilo prende o lance para o time do Verde, prende a jogada, Coutinho voltou para Gomes, Gomes domina pelo comando de ataque, tenta o toque de bola na direita, abriu no toque para Marcos, Marcos recolhe para o time do Palmeiras, Arthur se mete pelo setor de ponta, enfiada a bola para Rony dentro da grande área, devolveu para Arthur, ele tenta a finta com vontade, com raço, Boca tira, Rojo corta, vem para ganhar a jogada novamente, o time do Palmeiras tentou o domínio, Mike sai com bola e tudo, não adianta, cara, parece que os jogadores do Palmeiras, velho, eles não entenderam a arbitragem até agora. Tem um técnico inteligente que marca quantos segundos o cara dorme. Será que ninguém chegou pros caras e falou, meu, a arbitragem do cara é assim, 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 assado? Quantos grãos de feijão o cara come, quantos grãos de arroz? Agora ninguém falou da arbitragem pro time do Palmeiras, Mauro? Eles falam, mas talvez não tenham entendido. A bola volta do toque de bola Coutinho do setor intermediário, aperta novamente, vem o Everton, ele tenta o toque de bola para o time do Palmeiras, olha o Murilo, entregou o ouro, vem para o jogo, o time do Boca dominou no campo de ataque, na cara do gol, Cavani bateu, mas está marcado impedimento, já estava marcado impedimento do Cavani. Que parte pra cima do árbitro, seria o segundo gol do Boca. Depois do vacilo da defesa, né, do Palmeiras, essa bola acaba ficando com o Medina, que consegue armar o ataque da equipe do Boca Juniors, mas a arbitragem já parava o lance sem a necessidade do VAR. A bola volta pelo setor de direita, vamos ver o segundo tempo que vai falar o técnico do Palmeiras, pô. Tem que arrumar o time, mexer nesse time, tem que ir pra cima. 1-0 Boca, o Palmeiras tem toda a chance, toda a condição. Domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem pro toque de bola com Veiga. Veiga tem que pôr a bola na grande área, domina do campo de ataque para o time do Palmeiras, volta a jogada para Piquerez. Piquerez atrás para o Murilo. Ligado, Paulinho Alves, Miriam, Leonardo, Amanda de Curitiba, curtindo o sonsaço, Bandeirantes. A bola volta do toque de bola, tenta chegar Rony na bola, afasta o zagueiro, vem para tirar, aperta na marcação, vem para rasgar aqui na esquerda. Fabra tira para o time do Boca de qualquer maneira. Mário Cadeira e Sofia de Santa Felicidade também ligados na Bandeirantes. A bola volta do toque de bola, recolhe no campo de defesa. O time do Palmeiras tenta ser chegando. A abertura vem no campo de retaguarda para ser jogando do time do Verde no campo de defesa. Mauro Betti, esse segundo tempo vai ter que mexer no time, fazer alguma coisa. O técnico do Palmeiras, hein? E nomes, números e disposição também. Desse jeito não vai dar Palmeiras, não. A bola volta com o time do Palmeiras, tem que ter mais vontade, Verdão vai pra cima, Zé Rafael domina, empurra a jogada do comando de ataque, já prendeu nesse curto, cruzamento, vem na grande área, é na direita pra Mike, evitou saída, soltou na grande área, Rony, dominou, girou pra bater, perdeu a bola escapou no momento do domínio, quando ergue o braço, o árbitro terminou o primeiro tempo no Allianz Parque, esse placar pro Palmeiras, 1 pro time do Boca, 0 Palmeiras, 0 Palmeiras, 1 Boca, Cavani fez, na Bandeirantes vem aí o intervalo, Bandeirantes, alô, Ricardo Capriotti. Alô, Ulisses Costa, não tá fácil a vida do Verdão, mas tem que melhorar muito o Palmeiras, mas precisa melhorar muito, não jogou bola no primeiro tempo, Palmeiras. Vamos lá, Abel, chacoalha esse time aí, vamos lá, rapaziada, quero ver o que vocês estão enxergando aí, vai Paulo do Vale, vai Soler.
E agora os gritos pela torcida do Palmeiras, raça Verdão, você é tradição. Rapidamente, jogadores do Palmeiras vão para o vestiário de número 1, Vitor Castanheira, auxiliar técnico do Abel Ferreira, já conversando com os jogadores ainda na saída de campo. Eu percebo o Hendrick posicionado no gramado em processo de aquecimento para entrar na segunda etapa. Faz um trabalho um pouco mais intenso. Abel Ferreira já deve voltar com uma troca, Paulo do Vale. O detalhe é que 2 jogadores do Boca Juniors, mesmo com a reclamação maior por parte do Palmeiras com relação à arbitragem, 2 jogadores foram conversar com o Matonte. Aí o Everton atravessou o campo e também foi conversar com a arbitragem para ver se conseguia fazer uma pressão. Agora o próprio Everton conversa ali com o quarto árbitro de jogo, faz aquela pressão junto com um dos auxiliares, justamente o preparador de goleiros da equipe do Verdão. Arbitragem pressionada por aqui no segundo tempo, quem sabe o Palmeiras em busca do empate. O Boca vai vencendo com gol de Cavani. O torcedor do Boca que esboçou uma festa por aqui agora. O torcedor palmeirense começou a vaiar. Por enquanto 1-0 vai dando Boca. Capri, Oi, só para trazer aqui um detalhe, o Hendrick voltou para o vestiário e o Kevin ficou. É o Kevin agora quem faz o trabalho de aquecimento, agora o Hendrick retorna. Então esses 2 jogadores neste momento trabalhando no campo de jogo do Allianz Parque. Kevin e Hendrick, 2 meninos campeões da Copa São Paulo de futebol júnior. Fica de olho neles aí, vamos ver se vai ter mudança no Palmeiras no segundo tempo. Tem que ter mudança, não é? Não dá pra continuar nesse marasmo o Palmeiras no segundo tempo. Tem que mudar muito, melhorar demais o Palmeiras. E o Matonte, o árbitro do jogo, tem que parar de dar tapinha nas costas dos jogadores do Boca aí, risadinha, e apitar direitinho, que é o que todo mundo espera. Mauro Betti, ô Maurão, o que tá acontecendo, Mauro? Não é possível. Allianz Parque lotado, atmosfera incrível. E esse time não joga bola, Maurão. Tô até falando com a patroa aqui, a Silvana tá desesperada, irritada com o árbitro, meu amor, aqui no estádio, com a família. Não tá legal, Capri. O Palmeiras não fez um bom primeiro tempo, com muito boa vontade, teve 2 chegadas, uma com o menino aos 14. Depois teve um lance que nem a finalização, a bola pra fora, mas era perigosa, o Arthur quase tocou de cabeça aos 30. Saiu gol aos 22, em grande arrancada do Merentiel, em raríssima falha na história gloriosa do Gomes do Palmeiras, acabou bobeando, aí o Merentiel tocou para esse monstro, o Cavani fazer 1-0, depois teve o tiro do Barco que o Everton teve alguma dificuldade para defender, mas depois segurou aos 43, e de novo, como já havia acontecido na semana passada na Bomboneira, poucas chances de lado a lado, mas o Boca sabendo o que fazer, sabendo como jogar e como antes jogar também, desde o início o Romero, jogadores do Boca enervando o Palmeiras, a arbitragem também deixando, aquilo que se sabe, quando chega perto de qualquer área, não é só a área do dono da casa, não é só do time argentino, do brasileiro, ele não marca. No meio campo ele marca tudo, mostrou 3 amarelos, pelo menos um rigoroso para os palmeirenses, não vi motivos para mostrar nenhum amarelo para os argentinos, mas o Palmeiras está longe do ideal, ou está como em outros jogos, cria pouco, levanta muito a bola na área e precisa mudar mesmo o Capriotti. Kevin uma alternativa mas Hendrick ainda mais, e algo pode acontecer no lugar do menino, que até está tentando o jogo, mas tecnicamente não está legal, e o Palmeiras desde o gol do Cavani sentido muito, Capriotti. Ô Maurão, o árbitro não teve influência no resultado. Não, mas não teve. Tá ajudando a picar o jogo como o Boca tá querendo desde o início, a dar uma parada no jogo aí? Desde o início, Capriotti, aquela arbitragem estratégica, tática. Para ele, o jogo já iria direto para os pênaltis. Eu não estou dizendo que ele está ajudando o Boca, só está prejudicando o Palmeiras, um time brasileiro, o dono da casa, não. É o estilo de arbitragem dele que eu deploro. Mas, enfim, o Palmeiras não tem que, como destacou o Ulisses Costa aqui na narração da Bandeirantes, Capri, tentar fazer o jogo. O problema é que o Palmeiras, de novo, não está jogando legal e sentiu muito o gol do Cavani com 22 minutos aqui no Allianz Parque. Boa, Mauro. Você volta já, então, daqui a pouquinho pro segundo tempo. Já, Mauro Betting retorna com Ulisses Costa, Paulo do Vale e Gustavo Soler. Eu vou voltar daqui a pouco também, mas olha, é o seguinte, atenção, palmeirense. Não é para perder a esperança, ao contrário. É para renovar aí o fôlego e empurrar o Verdão nos 45 minutos finais, porque o Palmeiras precisa muito do seu incentivo, da sua força, da sua boa energia para chegar pelo menos ao empate. Dá para virar, hein? Palmeiras com espírito de flu ontem. Sabe como é que é? Virar um jogo que pra muita gente tava perdido ontem pro Fluminense, foi lá e virou. E hoje é esse espírito que tem que tomar conta do Palmeiras no segundo tempo no Allianz Parque. E vai dar certo, hein? Vai dar certo.
vai ter virada do Verdão nos 45 minutos finais. Pode acreditar aí, torcedor do Verdão. Você vai junto com a gente, daqui a pouquinho o Ulisses Costa retorna pra empurrar o... Tem que melhorar também, né? Mas precisa melhorar. O Abel Ferreira agora precisa, no plano dele... Alô, Abel! Você tem um plano aí, hein, Abel? Tamo aí, de olho no seu plano. No plano do Abel Ferreira, no segundo tempo, vai dar certo pro Verdão. Vem aí a virada e você vai acompanhar isso com a gente. Parada rápida aqui no intervalo inteligente Bandeirantes. Acorda, Palmeiras! Acorda, Verdão! E já já a gente volta. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Quem leva o jogo de hoje? Quem vai fazer a limpa dos campeonatos deste ano? Ganha o Timão ou o Verdão? Viu? Você vive apostando. Então vem pra Estrela Bet, a maior casa de entretenimento esportivo do Brasil e agora eleita a melhor provedora pelo Sigma Awards. Faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet. Jogou, brilhou. Há 30 anos, a CM Capital ajuda milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital, invista em você. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 21889000 ou pelo site braspress.com. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Oh, oh, oh. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh, oh. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na gata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva.
porque é Nakata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é Nakata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. É bola no campo de ataque. Vem pro toque de bola novamente o time do Boca. A abertura à frente do campo de ataque. Vai pintar o gol. Cruzamento. Entrou Cavani. Bateu! Setor de esquerda, soltou na linha de fundo. Cruzamento vem pra dentro da pequena área. Ninguém marcou. Cavani entrou no carrinho, tocou pro fundo da rede pra abrir o placar do jogo. Agora a Boca, Palmeiras 0, Cavani. Cavani, com emoção maior do futebol. Essa emoção, Cavani, que você proporciona a torcida do Boca. E aí, no contragolpe, o Boca chega ao gol do Palmeiras do Vale. É isso. Boca vai vencendo o Palmeiras no Allianz Parque por 1-0. Mas calma aí, torcedor do Verdão. Tem mais 45 minutos para mudar essa história, para virar esse jogo e garantir mais uma final de Libertadores da América. Daqui a pouquinho, Ulisses Costa volta com Mauro Betting, Gustavo Soler, Paulo do Vale para todo o segundo tempo no Allianz Parque. Se segura aí, torcedor do Verdão, e vai se preparando aí para mandar as boas energias, empurrar o Palmeiras e transformar o Verdão aí no finalista da Libertadores da América. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Nós falamos no Concentração, não é? Claro que eu fiz uma brincadeira dizendo que a Leila Pereira tinha comprado a Arena Barueri, não é? A gente sabe que não foi nenhuma compra. Na verdade, o que aconteceu foi que a presidente do Palmeiras arrendou a Arena Barueri, não é? E eu quero registrar aqui e agradecer a mensagem do Tom Moisés, que é secretário de esportes lá de Barueri, ouvinte da Rádio Bandeirantes, estava acompanhando aqui a nossa transmissão, e ele informa aqui, não é, que a Arena Barueri não foi vendida, é um equipamento público, continua pertencendo à prefeitura, à municipalidade e ao povo de Barueri. Acontece que para diminuir as despesas públicas e atrair mais investimentos, a gestão da arena está sendo terceirizada. E isso ainda está em processo, seguindo os trâmites legais e formais. Não é venda e nem privatização, é a terceirização da gestão. Obrigado, Tom, pela mensagem aqui. Claro, não é que a gente sabe que não é uma compra, mas é uma maneira de a presidente do Palmeiras ter um outro espaço para poder levar os seus negócios do Palmeiras e os seus negócios também adiante. 10h33, estão voltando os times aí, Gustavo Soler, Paulo do Vale. E com mudança dupla no Palmeiras, sai com a número 2, Marcos Rocha, entra a 37, muito aplaudido, Kevin. Sai com a 14, Arthur, entra com a 9, Rony, repetindo, 2 Marcos Rocha, 14 Arthur, para as entradas de 37, Kevin e 9, Hendrick. E aí, Maurão, mudou o Palmeiras, Boa. Vai dar certo aí, Mauro? Vem o Mike para lateral direita, pode construir a partida direita. Hendrick por dentro, o Kevin entrou bem e tem muito potencial. Muito jovens, mas com potencial. Pode virar alguma coisa assim, até porque pelo menos animou a torcida aqui no Allianz Parque. Capri? É isso aí, você vai ouvindo ao fundo aí o torcedor palmeirense tá cantando, tá gritando, tá empurrando e está confiante que vai dar a virada do Palmeiras. E ele vai empurrar o Verdão e você vai junto com a gente. Vem aí para os 45 minutos finais, muita torcida e a esperança verde que não morre jamais. Agora é com você, solta a voz e vem Ulisses Costa! Apita o árbitro, toca na bola, o Boca, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa!
A bola volta no campo de defesa para o time do Palmeiras. Ser jogando. Domina o Everton. Prende para o time do Palmeiras para ser jogando no campo de retaguarda. A bola volta no toque de bola contigo do time do Verde. Já domina do campo de ataque. Vai tentar o toque de bola contigo para Mike. Mike domina para o direito. Vem break em cima da marcação. Volta para Murilo. Murilo domina para o time do Palmeiras e está jogando no campo de defesa. Me diz aí no clássico da semana que vem quem leva o time da casa ou visitante. Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. Ela volta no toque de bola contigo novamente. Recolhe no campo de defesa. Aperta o time do Palmeiras. Tenta descer. Tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Pablito Rodrigues da Argentina ligado no microfone. Bandeirantes torcendo para o Palmeiras. A abertura foi feita à frente. Tenta o toque de bola contigo no setor de meio de campo. Domina novamente o time do Palmeiras. Tem um lateral pela esquerda. Campo de ataque. E fica parado o jogo. Tá caído por ali o camisa de número 8, Paul Fernandes, volante do time do Boca Juniors, porque ele tomou o drible do Hendrick e desabou no gramado. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Obrigado pela sintonia. O árbitro, se permitir isso aí... ele vai permitir. Aí já era, hein? Não, eu não sei, evidentemente, se foi, mas já deu para ver. O Hendrick já mostrou a velocidade, partiu para dentro, o Kevin pela esquerda, o Hendrick para a direita, o Rony por dentro. Fica praticamente um 4-3-3 com o Veiga chegando mais ou menos como se imaginava. E a torcida respondendo legal às mexidas do Abel e a necessidade do Palmeiras no segundo tempo no Allianz Parque. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. Tá parado o jogo. É bola para o Palmeiras bater lateral pelo setor de esquerda do campo de ataque. Bola para o Palmeiras bater. Já temos 1 minuto e 20 de paralisação. Tá tudo bem com o Paul. Não tem nenhum problema com ele. Ele vai voltar a jogar e acabou. Certo era o árbitro fazer ele sair do campo de jogo, receber atendimento médico para depois voltar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Aí tá parado o jogo, lateral pelo setor de esquerda, cá para ataque para o Palmeiras bater lateral, cobrado vem para Murilo. Murilo domina para o time do Palmeiras, abriu para Gomes, Gomes prende pelo setor de direito do campo de ataque. Ele tenta enfiar a jogada no comando, prefere voltar a jogada contigo do setor de meio de campo. Domina o time do Palmeiras para ser jogando, pois não. E agora bate-boca do Abel Ferreira com o quarto árbitro, porque o Mike estava totalmente livre na ponta direita. Na hora que o Gomes levanta a cabeça, surpreendentemente o Paul Fernandes retorna ao gramado e aí não tem como o Mike receber a bola. A bola volta com o time do Palmeiras, vem para o toque de bola com o Piqueires, tentou o cruzamento, Cavani vem para travar, põe para fora. Lateral para o time do Palmeiras, bater da esquerda, Piqueires bate, ele solta a jogada pelo campo de defesa, sai jogando o time do Palmeiras, recolhe com Kevin, ele domina no campo de retaguarda, Kevin abre pelo meio de campo para Murilo, Murilo para Menino, Menino prende para o time do Palmeiras, em frente ao banco de reservas, pela direita vem com Mike, Mike domina para Menino, Menino tentou devolução, passa muito mal, Menino, vem para o toque de para Barcos, Barcos tenta descer do comando, escapou do primeiro, escapou do segundo, soltou jogada na esquerda, lindo lance na ponta, dominou Merentiel, recolheu, bateu pro gol, pega bem, sai para fazer a defesa, o goleiro do time do Palmeiras, bola volta para Kelvin, tentou o domínio da marcação, vem a Advíncula, toca na bola, põe para fora, lateral para o time do Palmeiras, bater pelo setor de direito do campo de ataque, lateral para o time do Palmeiras cobrar, venha vibrar com preço baixo, é a qualidade do tempo destacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação e com cartão Tenda, torcedor brasileiro, domínio do campo de defesa para ser chegando, já prende a jogada para a direita, Mike prende para o time do Palmeiras, faz o corte em cima da marcação no primeiro, recolheu para Hendrick, Hendrick dá o tapa na bola, entrada da grande área, tentou o domínio, afasta o zagueiro, Hendrick brigou, ganhou, tomou falta! Aí ele toma a falta e o árbitro não deu. E o árbitro não deu. E vem pro jogo a Advíncula, tenta tirar para o time do Boca, põe para fora. Ele se levantou, tomou a falta e o árbitro não deu. E os jogadores do Boca partem para cima do Hendrick e o Rojo, principalmente para tentar intimidá-lo. Exatamente, um jogo mental para cima do camisa 9 do time do Palmeiras, que aparentemente não liga para pressão. E o Verde tenta descer pela direita. E vem para o jogo, domina pela direita do campo de ataque, lançamento foi feito à frente, na canela, o Mike deu na bola, põe para fora, tiro de meta para o Boca bater, na CB Capital, você, seus investimentos contam com alta performance e expertise, e a melhor nota de atendimento do mercado, abra sua conta cmcapital.com.br/Bandeirantes, e o Rony parte para cima do árbitro, para reclamar que o Boca não repõe a bola em jogo, Solera. Exatamente, tinham duas bolas no gramado, os jogadores do Boca avisaram que não iam bater o tiro de meta enquanto ela não fosse retirada. Deu um pique e o Richard Rios mandou para longe essa bola.
É bola no campo de defesa para ser jogando. Se posiciona para repor a bola em jogo. Parte o time do Boca, tenta descer do campo da retaguarda, vai para finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. A bola volta, foi empurrado o Rony. Ela volta do comando de ataque, tenta apertar novamente o time do Palmeiras. Abertura do comando de ataque, vai para o toque de bola. Rony tentou ganhar a jogada, já domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, solada no rosto do Rony. Aí não dá para marcar, né, Aí tá parado o jogo. Rony com a mão no rosto tomou uma solada na cara do jogador do time do Palmeiras. E por enquanto... Aí eu vou dizer um negócio pra você. E por enquanto só cartão amarelo para Rojo, capitão do time do Boca Juniors. Agora o Andrés Matonte pede para os atletas se afastarem. Pode ser que o VAR de Leodan Gonzalez entre em ação para mudar a cor do cartão. Mas por enquanto apenas amarelo para Rojo. E aí, Mauro Betting? Aí que é o Palmeiras muito mais vivo, entra muito bem o Hendrick, o Kevin ainda não foi acionado, a torcida empurra, o Boca mais bate, mais antes joga agora, e pode e deve jogar mais, mas é o jogo dele. Mas é o Palmeiras muito mais vivo, muito mais esperto. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivos. É falta para o time do Palmeiras bater. Se posiciona pelo setor de esquerda, que é para ataque. Falta para o time do Palmeiras bater. Ajeita Mike, ele vem para a cobrança, ele falta para o time do Palmeiras. Menino e Veiga na bola. O Palmeiras com chance de empatar o jogo, voltou com outra atitude, com a entrada do garoto Hendrick. É falta para o time do Palmeiras bater para a direita, a bola vem para Mike. Rolou para Veiga, girou, bateu pro gol, afasta o zagueiro tira. Tenta descer em contra-golpe, o time do Boca, a bola vai ser solta, frente do comando. Marcação, ganha o time do Palmeiras pelo seu campo de defesa. Com muita vontade, a abertura vem para Rony. Rony volta a jogar para Piqueires. Piqueires domina pelo seu campo de retaguarda. Vai para o toque de bola, sai jogando para o time do Palmeiras. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul na frente. A bola foi solta para Kelvin, tenta chegar no campo de ataque, ganha dentro da grande área. Ele faz o giro, soltou, cruzou, levantou na boca do gol. Rony de cabeça, vai fazer gol! Domina dentro da grande área, aperta na marcação, domina o time do Boca para sair jogando de forma errada. A bola volta com o time do Palmeiras, vai quicar para a linha, vem para o toque de para Piqueires, ele protege para o time do Palmeiras para sair jogando, ganha lateral para o time do Palmeiras bater. Mauro, Palmeiras volta melhor no segundo tempo. Bem melhor, bem mais vivo, com o Kevin bem aberto à esquerda, o Hendrick muito bem, o Veiga mais aceso e a torcida fazendo todo esse barulho. Esse é o Palmeiras que se esperava e que pouco se viu no primeiro tempo. O Boca mais amuado, normal a pressão do time paulista e normal o antijogo da equipe argentina com a arbitragem. E vem para o jogo, o Hendrick tentou descer, tomou a falta. O Fabra vem para fazer a falta nele na direita, campo de ataque para o Palmeiras bater. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. E aí que foi o famoso picolé de osso para cima do Hendrick. Falta marcada pela lateral de campo, lado direito. Rafael Veiga toma a posição de pé canhoto, vem levantamento para dentro da área. E daqui a pouco o Boca muda, né, PDV? Lucas Jansson, camisa 11, também o 25, Bruno Valdez. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. É falta pro time do Palmeiras bater. Verdão quer o gol de empate, 1-0 pro time do Boca. Você ligado no microfone Bandeirantes, vale vaga pra final da Libertadores da América. Vem pra cobrança Veiga. Verdão vai pra cima, quem sabe empate agora. Partiu Veiga, levantou no banco do gol. Zagueirão tira de canela, põe pra fora. Afasta Medina, escanteio direita pro Palmeiras bater. A jogada continua pro time do Palmeiras, ainda no campo de ataque. Veiga ajeita pra cobrança de escanteio pro time do Palmeiras. Você ligado no Você é para no campo de ataque, Verdão na pressão, vem Veiga, Palmeiras quer o empate, tá perto, partiu pra bola Veiga, levantou na boca do gol, bola tocada pra trás, afasta o time do Boca, vem pra tirar a bola, volta pra domina para o time do Palmeiras, para ser jogando, tem Piqueires aberto lá pelo setor de esquerda, lançamento vem na área, tentou Murilo, toca a bola pro Gomes, bola vai embora, tiro de meta para a equipe do Boca bater, torcedor, chegou a hora no gramado das obras, entrem-se nos fortaços, na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil, vai mexer o Boca. Exatamente, saindo o camisa 16, o Merentiel, para a entrada do 25, Valdez. Valdez com a 25 no lugar do 16, Merentiel, que agora é empurrado ali pelo Murilo para que saia mais rapidamente, tenta dar uma catimbada, a própria arbitragem também pede para que ele acelere um pouquinho o passo, o Mike também, jogador que ainda pertence ao Palmeiras, mas será comprado em definitivo pelo Boca nos próximos meses por 3 milhões de dólares.
saindo para a entrada do Valdez, 25. E aí, Mauro? Aí o Merentiel fez uma grande jogada, o lance do gol do Cavani, estava desgastado, o Valdez ajuda mais a recompor um Boca que não consegue marcar o Palmeiras no segundo tempo. Me diz aí, no clássico da semana que vem, quem leva o time da casa ou visitante viu? Estrela Bet! Jogou, brilhou. A bola volta no toque para o time do Palmeiras para ser jogando. Você ligado no microfone Bandeirantes. Prende a jogada Murilo. Murilo domina para o time do Palmeiras. Tenta ser jogando pelo comando de ataque. Vai tentar o toque de bola contigo novamente do setor intermediário. Curto do campo de defesa com o Everton. O Everton domina para o toque para a direita para Piqueires. Piqueires recolhe para o setor de direita. Vem para o toque de bola da esquerda. Já arma a jogada pelo comando de ataque. Tenta o toque de bola contigo do setor. O Palmeiras está jogando com Gomes. Gomes prende o lance, abriu para Murilo. Murilo prendeu para o setor de direita do campo de ataque para Piqueires. Estica a jogada para Veiga. Capricho. Não dominar a bola também, está de brincadeira, né, Veiga? Pô, você não dominar a bola, você está brincando com coisa séria, né? Que coisa, hein? A bola volta com o time do Palmeiras, tenta ser jogador do campo de defesa. Para. Marca a falta em Cavani para o time do Boca bater. Falta em cima do Uruguai. Não tem árbitro culpado, não tem Comebol, não tem nada, né, Mauro? Não dominar uma bola, não contra golpe é duro, né? Aí não foi legal o Veiga e o árbitro, é irritante mania. Ele não marca, ele vai correndo pro lugar, daí ele marca. Mas enfim, Boca tenta esfriar, o Palmeiras começou muito bem o jogo, o Boca está tentando dar uma esfriada, é um outro segundo tempo, o Palmeiras melhor, mas ainda precisa mais, claro. A bola foi solta no comando de ataque, tenta subir, Murilo de cabeça, vem para tirar, a bola volta para Piqueires, tenta ligar a jogada com Kevin. Kevin domina para o time do Palmeiras, vai para a finta, dá o tapa, a bola tentou partir pelo comando, ganha lateral. Lateral para o time do campo de defesa. Você empresário pode vender para qualquer ponto. Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A Advíncula vem para o cruzamento, tentou o toque de para perto, a jogada Kevin. Afasta dali, Gomes põe para fora. Lateral para o time do Boca bater na direita. E foi no erro do Zé Rafael. O Advíncula passou como um raio por ali, invadiu a grande área, conseguiu tentar pelo menos servir os companheiros. O Boca chega no momento raro do segundo tempo porque vence o jogo 1-0 e por enquanto vai se classificando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima é lateral para a equipe do Boca bater pela direita do campo de ataque. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Lateral cobrado, chega o zagueiro, corta, tira, a bola volta para Kelvin. Tentou bater, bateu de forma errada, vem para bater. Tenta chegar para ganhar a cabeça, ganhou, partiu na direita. Que jogada! Mike passou, soltou para Mike, lindo lance, vai empatar, bateu para o gol. Defesa! Do Romero, a bola volta, Zé Rafael bateu pro gol, defesaça do Romero de novo, linha de fundo, escanteio Verdão, a torcida do Palmeiras vem junto, escanteio pro pela direita do campo de ataque, duas grandes defesas do Romero, escanteio para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, se posiciona para a cobrança, o garoto Hendrick quer jogo, ele quer jogo, escanteio Verdão, quem sabe o empate, Veiga partiu, levantou na boca do gol, segunda trave, dominou novamente, Piqueires tenta a finta na marcação, cruzamento errado, a bola sai, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta, domina mal o time do Palmeiras com Piqueires, tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Percussão conectada com o futuro. Chegou bem o Verdão aí em Soler. Chegou bem o time do Palmeiras em duas oportunidades e duas grandes defesas do goleiro Romero, vice-campeão mundial em 2014 da Argentina. E agora o Piqueires nesse último lance aí foi tentar o domínio, passou vergonha. Só tiro de meta, Boca Juniors. É outra história, Ulisses, o Hendrick. A jogada genial, espetacular dele pro Mike. Não bateu bem, o Romero foi bem, o Zé Rafael também. Mas é outra coisa com o Hendrick. O Kevin pode entrar um pouquinho mais pro jogo, mas o Hendrick é a saída do Palmeiras aqui pela ponta direita. A bola volta do toque de bola lateral para o time do Boca. Ataque. O time do Boca bater pelo setor de esquerda. Manual para o time do Boca bater. Você ligado na Bandeirantes. O tempo da Atacado escalou as melhores ofertas para você ter sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida. Tá no Tanda. A bola volta para Barco. Drible, o primeiro drible. Gomes tem cruzamento dentro da grande área. Afasta a zaga do time do Palmeiras. Tira a volta para Gomes. Gomes bate à frente do comando de ataque. Rony tenta chegar, corre errado. De cabeça ganha Veiga. Toca de cabeça, mas põe para fora. Lateral para a equipe do Boca bater pelo a lateral para o time do Boca bater. Se posiciona para ser jogando o time do Boca. Você confere, o tempo não para. Bandeirantes marca.
15 minutos de bola rolando, 15 de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Vale vaga para a final. Continua para você, Palmeiras 0. Boca tem na Bandeirantes, quem fala é você, alô Ortega. Final da Copa Sul-Americana definida com horário e estádio. Decisão será realizada às 17 horas no horário de Brasília, no dia 28 de outubro, no estádio Domingo Burguenho, no Uruguai, Ulisses. A bola volta no toque. Ele domina, balança em frente à marcação, ganha lateral para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lateral para o time do Palmeiras, bater, se posiciona para ser para o jogo. Lateral vai ser o campeonato à frente do comando de ataque, tenta o toque de bola contigo novamente, recolhe novamente. De ataque, tenta o toque de bola. Jussara tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação. Sérgio Monteiro ligado. Afasta o time do Boca. Vem para tirar. Figal vem para cortar. Sérgio Monteiro tá ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado, Big Dog, pelo carinho da audiência. Forte abraço para você. Tá ligado em Oswaldo Cruz. A bola volta no toque de bola contigo no setor de meio de campo. Já recolhe pelo comando de ataque. Tenta descer do comando. Tenta o toque de bola. O time do Palmeiras com Mike. Mike domina. Ele tenta ser jogando. Tem Murilo aberto lá do outro lado, faz o break, Mike ergue a cabeça para ser para o jogo. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A abertura vem pelo comando de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor de meio de campo. Aperta o time. Zé domina, vem pro toque para Piquerez, capricha, devolve para Zé para Piquerez, tentou chegar na bola, vem para tirar com vontade Fabra. Ela volta com o time do Palmeiras, tenta o toque de bola, Kevin, domínio do campo de defesa, tenta ser jogando Kevin, prende para vai pra cima e vai no talento. A bola volta no toque, ele vai lá pela direita do campo de retaguarda. Vai pra cima, em cima da marcação do primeiro domínio pelo comando de ataque. Vai pra quinta Zé. Ele prende a jogada Zé. Rafael, sem opção de jogo para ser por toque de bola. Abriu na meio direita, campo de ataque para Gomes. Gomes prende pro time do Palmeiras. Vai pra quinta, volta a jogada com Murilo. Murilo domina pro time do Palmeiras. Abre a jogada pelo setor de esquerda do campo de ataque. Tentou o toque de bola contigo na intermediária para Menino. Time do Palmeiras, Gomes entra, cruzamento, vem pra área, Gomes subiu de cabeça, vem pra marcar do peito Barco tira, a bola volta com o time do Boca, tenta ser jogando Cavani, a bola passar, vai pro domínio novamente, vem pra afastar dali, Zé Rafael toca na bola, tira, põe pra fora, ainda lateral pro Boca, bater na esquerda de ataque. É porque o Cavani tentava até o drible por cima, né, num toquinho na bola, o Zé Rafael vem no carrinho, consegue descida perigosa do Boca Juniors, que agora enrola ali pra fazer a cobrança do lateral, a arbitragem fica apontando, o Barco finge que não é com ele, o Boca vai ganhar segundos preciosos por aqui. É o futebol da Bandeirantes, e aí? O juiz olha pro outro lado, é a festa, né? Aqui tá parado o jogo, tá marcado o lateral novamente do campo de ataque para o time do Boca bater, levantamento viria para Cavani, Cavani domina, afasta a zaga do time do Palmeiras, volta para Mike, ele tenta o lançamento à frente, vem pro toque de bola curto, tenta buscar a jogada com o Rony, vem bem para cortar, estica a perna, toca na bola, corta o perigo de qualquer bandeira, o time do Boca com Medina, é lateral novamente para o time do Palmeiras, ser jogador do campo de defesa, bola invertida de um lado ao outro, já domina do campo de retaguarda, vai pro toque de bola, alô, Quiteiro, Natan, Andrés, alô, Valber Zóio, ligados do futebol Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, vem Viga, domina para o time do Palmeiras, tenta o toque de bola contigo na intermediária, abre para o toque de bola de Mike domina, escapa da marcação no primeiro limpo, soltou para Hendrick tentou chegar, chega o zagueiro, corta, tira, a bola volta com o time do Palmeiras que domina para a direita, o árbitro tá parando. O que ele marcou? Falta do Mike em cima do Rojo. O Rojo tá caído ali, o Rojo tá caído. É falta para a equipe do Boca bater do campo de defesa, tudo que o Boca quer. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital e invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Mauro Betting, 19 jogados, segundo tempo 0, Palmeiras 1, Boca. E o Boca vai segurando, vai azeitando, vai cozinhando, expressão Masterchef que você quiser. O Palmeiras com dificuldades, ficando mais nervoso. O Hendrick mais marcado, apanhando mais. O Veiga tentando o jogo, mas não tá legal. Pode o Palmeiras explorar um pouco mais o lado esquerdo com o Piquerez e com o Kevin, enfim, mas o jogo ainda segue, claro, mais a característica para o Boca, que ele consegue tirar aquela pressão inicial do Palmeiras no recomeço do escuretão. Agora o Cavani, eu vou dizer para você, ganha todas do Gomes, hein? A bola volta do toque, ele tentou o cruzamento na grande área, Gomes sobe de cabeça e põe para fora. Escanteio pro Boca bater na esquerda. E agora o Barco, né, que deve fazer a cobrança, fica ali também sem muita pressa. Momento importante para o Boca Juniors, escanteio o primeiro do segundo tempo para a equipe argentina, que vence o jogo por 1-0.
E vem para a cobrança de escanteio para o time do Boca, bater pelo setor de esquerda, Barco vem para a cobrança de escanteio. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Escanteio para o time do Boca, bater Barco, partiu para a bola, bateu na rede para o lado de fora. Tiro de meta para aqui para o Palmeiras bater. E ele tentou de fato o chute, né? Um gol olímpico, cheio de efeito, uma bola rasteira com força, quase surpreende o Everton por aqui, tiro de meta já cobrado. Tiro de meta já cobrado para a volta para Kevin. Kevin domina para o time do Palmeiras. Vai tentar a finta em cima da marcação no primeiro finto, o segundo. Ele faz o break, vai tentar o toque para a volta para Veiga. Veiga domina, Rafael Veiga prende para o setor de direita do campo, ataque para Mike. Mike domina para o time do Palmeiras. Hendrick pede para a volta para Kevin. Dá o tapa na bola, toma a pancada! E vai ser expulso o Rojo, hein? Ele já amarelo, vai tomar vermelho. Vai ser expulso o Rojo. Cartão vermelho para Rojo. Tomou a 5 do segundo tempo, está tomando vermelho a 21 do segundo tempo. Tarjeta roja para Marcos Rojo, expulso o capitão do Boca Juniors. Deu uma senhora pegada para cima do Kevin. O Palmeiras agora, na bola parada, vai buscar o empate. Motorista parceiro na 99, você conta com pacote de ganhos exclusivo. Mauro Betting. E os meninos são bons, são ligeiros, são lisos. E o Rojo, jogador experiente, capitão, jogador de Champions League, jogador de Premier League, seleção Flaco argentina. Lopes. Pô, não era o caso. Vem o Flaco Lopes aí, é o caso, até porque a equipe vai perder a referência, seu melhor zagueiro. Expulsão justíssima. Para esse árbitro expulsar, você vê como não tem discussão na infelicidade do Rojo. E de novo os moleques muito bem. E no Boca, Valentini daqui a pouco pintando. Rádio Bandeirantes de Porto Alegre conosco, Bandeirantes Goiânia, Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto, Cultura Bandeirantes Vargem Grande do Sul com Cultura Bandeirantes de Leme, Cultura Bandeirantes Monte Alto, Assunção de Fortaleza, Folha de Boa Vista, Difusora Itapetininga, Rádio Equador de Limeira, Rádio Clube de São Manuel, Comercial de Presidente Prudente, Super FM, Costa Rica, Mato Grosso do Sul, com Rádio Emissora da Barra em Barra Bonita, São Paulo, Difusora FM em Bituba, Rádio Piratininga de Jaú, Cacique de Capivari, RCI de Foz do Iguaçu, conosco, Rádio Patriarca de Cacilândia, mais de uma centena de emissoras espalhadas em todo o Brasil. Parado o jogo, Mudou. Tem bola no time do Palmeiras em falta pelo setor de esquerda de ataque, pois não. Saiu o Barco 19, entrou o defensor Valentini com a 15. E perde um Muda o excelente Palmeiras. jogador, ataque. né? É falta pro time do Palmeiras bater, é falta pro time do Palmeiras cobrar, menino vai embora. Sai com a 25, Gabriel Menino vem com a 18, Flaco Lopes, 1,90 m de altura para ver se ajuda na bola aérea. E já vai pra área, tem falta o Palmeiras, quem sabe o Flaco Lopes faz o gol de empate. É falta pro Palmeiras bater pelo setor de esquerda, é típico do futebol. Partiu pra bola, Veiga bateu, desvia, afasta o zagueiro para volta pra Veiga. Domina pro time do Palmeiras, tem o toque de bola. Já soltou no comando, abriu pra Piquerez, houve a falta no Veiga. E vai pintar mais um amarelo, o jogo tá parado. Fiquei com a impressão que esse cartão amarelo foi para o número 18, Fabra. Mas daqui a pouco a gente confirma se realmente foi para ele ou se ele reclamou, mas fiquei com a impressão de 18, Fabra, amarelado agora no Boca Juniors. Tá parado o jogo, torcida do Palmeiras acorda aqui no Allianz Parque. Paulo Boca Fernandes. com 10, Palmeiras com 11. Rojos foi expulso, pois não, Soler. Na verdade, só corrigindo, o Fabra ele foi para reclamação. Na frente do número 8 tinha um número 0, então cartão amarelo para Paulo Fernandes, camisa 8. Muito bem, tá tomando amarelo Paulo Fernandes. A 23 minutos de bola rolando do segundo tempo de jogo. Se posiciona para a cobrança de falta. Tem falta, o time do Palmeiras falta para o time do Verde cobrar. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. E não tem essa conversa do árbitro tá sendo tendencioso, não. Tá pitando, metendo vermelho e amarelo. Agora acabou. ele tá bem. Não, com certeza o Boca extrapolou, exagerou, né? E essa falta absolutamente desnecessária e por trás do Rafael Veiga bem marcado. Lance para amarelo mesmo. É falta para a equipe do Palmeiras bater. Zé Rafael pede passagem para a cobrança. Veiga também. É falta para o time do Verde bater. Você ligado na Bandeirantes, quem sabe empate do Verdão. Palmeiras na pressão, 1-0 Boca aqui no Allianz Parque. É falta, partiu Veiga para a bola, bateu em cima do homem da barreira para a falta. Com o time do Palmeiras tenta aquela jogada Murilo. Murilo aperta na marcação e vem para fazer a falta. Perde na velocidade, perde a bola e comete a falta depois.
Aí foi muito juvenil, camisa 26 do time do Palmeiras. O Advíncula, ele desejou, ele sonhou com essa falta e o Murilo fez. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É Paraflu, torcedor brasileiro. 25 jogados, placar do jogo 0, Palmeiras 1 pro time do Boca. 22h23 em ponto agora. A bola volta com o time do Boca, tenta ser o jogador do campo de ataque. Cavani foi solto à frente, afasta a zaga do Palmeiras. Vem Mike para dar um bico na bola de qualquer maneira. Aperta o time do Palmeiras para ganhar a jogada. Domina na canela, tenta ser pro jogo novamente o time do Verde. A abertura vem do toque de bola com de Rony, ele domina para o time do Palmeiras, para Veiga, desce o morro, Verdão vem Palmeiras, domina pela direita do campo de ataque, para foi solta para Veiga, abriu para Mike dominou, vai para o cruzado, levantou na boca do gol, no peito, matou, perdeu a chance, Hendrick, a bola volta para Zé Rafael ganha a jogada pelo comando de ataque, abriu da esquerda para Piquerez domina novamente para Kevin domina em cima do toque de bola contigo no setor intermediário, domina para o time do Palmeiras, Veiga pede pelo comando de ataque, a abertura vem para Veiga domina novamente, tenta o toque de bola, volta Coutinho para o toque de bola de Gomes para Veiga, pela meia direita, em frente ao banco de reservas do time do Palmeiras, ele domina de calcanhar, Hendrick soltou jogada, Mike se liga no lance, vem cruzamento do Mike, soltou na grande área, vem para afastar, tira Valentim, põe para fora, lateral pela direita para o time do Palmeiras bater, lateral cobrado, vem para o toque de bola, prende a jogada, Mike abriu curtinho para Murilo domina para o time do Palmeiras, abre a jogada para Zé Rafael prendeu para a ponta, abriu de esquerda para Piquerez cruzou, levantou na boca do gol, Rony de cabeça em cima do goleiro, voltou, Rony bateu, afasta o zagueiro, a bola volta para Piquerez, ele domina, deu na ponta para Kevin, vai para a finta, dominou, cruzou na boca do gol, travado por baixo, a bola vai embora, o Rony perde um gol inacreditável de cabeça na pequena área, cabeceou em cima do Romero, o Soler. Perde mais uma grande oportunidade o time do Palmeiras, que pressiona demais o Boca Juniors, e agora Andrés Matonte pede calma para o Veiga, mas autoriza, escanteio para o Verdão que sonha com empate. Escanteio, Veiga na bola, levantou na boca do gol, passa por todo mundo, ela volta para Mike prende pela direita do campo de ataque para o time do Palmeiras, vai para cima, Hendrick pede, a abertura foi solta à frente, Hendrick pediu, bola batida, Piquerez! De fora da área, encheu o pé na bola, o goleiro Romero foi, tocou nela, mas ela deu na bochecha direita da rede, morreu no fundo do gol, Piquerez, 1 milhão de vezes Piquerez, Palmeiras 1 pro Boca, gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Piquerez que você proporciona a torcida do Verdão, o detalhe do gol é teu, Soler, a verdadeira tríplice aliança entre os países, a tríplice fronteira, é o confronto entre Brasil e argentinos, e quem marca a favor do Palmeiras é o uruguaio Piquerez, um chutaço de fora da área, pé canhoto, o matador para deixar tudo igual, e o Palmeiras vai em busca da virada. E vem para o jogo o time do Palmeiras, levantamento, vem no comando de ataque, a bola quica na intermediária, aperta o time do Palmeiras, tentou Veiga, foi mais no corpo que na bola, Veiga, ele é experiente, vem para o toque de bola, aperta na marcação, Mike vem para fazer a falta desnecessária, faz a falta para o time do Boca bater e sair jogando. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras, entra em campos fortaços na hora de construir ou reformar a Vade CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil, esperanças renovadas, Mauro Betting no Allianz Parque. E merecidas, o Palmeiras buscou, ainda que a bola tenha batido, um monte de jogador do Boca, mas tirou o Romero da jogada, dessa vez o ótimo goleiro não tinha o que fazer, e o Palmeiras faz muito bem, pela vantagem numérica, anímica, e pelo Allianz Parque jogar em noite de América, em noite de Palestra Itália, o que a torcida fez na Bombonera, o Palmeiras tem que continuar esperto como está.
A bola foi solta à frente do campo de ataque. O Everton saiu para pegar. Toma falta. Tá parado o jogo. Falta para a equipe do Palmeiras bater no seu campo de defesa. E aí, será que a próxima avenida estará anotada tranquila? Viu como você vive apostando Estrela Bet? Jogou, brilhou. A bola volta no toque de bola, mas não tá valendo nada disso. Os jogadores do Palmeiras têm que estar ligados em arbitragem, gente. Tem que estar esperto, ligado no lance. A bola volta com o Palmeiras. Vai, Verdão, que dá a virada. A bola volta pela direita do campo de ataque. Tenta Veiga. Ele vem pra frente em cima da marcação. Não vai marcar esse tipo de falta, Veiga. Agora ele marca. Tá parado o jogo, tá marcada a falta em cima do Veiga. Parado o jogo e pinta cartão amarelo pro Fernandes. Exatamente, camisa 21, Equi Fernandes. Só para não confundir a audiência, porque tem dois, né, Ulisses? Então esse é o Equi Fernandes, agora a dupla Fernandes pendurada. A bola volta no toque de bola, recolhe pelo comando, tenta descer o time do Palmeiras. Luiz Guilherme vem aí. Hendrick domina para o time do Palmeiras. Hendrick dominou, cruzou na boca do gol, desvia na marcação, a bola explode. Explode no Valentim, vai para a linha de fundo, escanteio para o time do Palmeiras, bater na direita, pois não. Daqui a pouco Luiz Guilherme, camisa 31, garoto de 17 anos de idade, vem para o campo de jogo, Veiga na bola. Escanteio cobrado, o Mike domina, cruzou na boca do gol, afasta o zagueiro. A bola volta novamente na intermediária, bateu pro gol, nas mãos do jogador do time do Boca. Explode no Cavani, o chute do jogador Kevin. A bola volta com o time do Palmeiras para ser jogando. Domina o time do Palmeiras, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, tá caído. Tá caído no campo de jogo. Fica sentindo ali o jogador do time do Boca. Cavani parece que tá caído depois da bolada. A bolada foi na mão e ele reclama que foi na cara, né, Ulisses? Fica no gramado agora o camisa 10 do Boca Juniors e daqui a pouco troca a dupla no Palmeiras. 31 Luiz Guilherme e 35 Fabinho são os meninos da base que vão entrar para resolver. E saiu cartão também para Figal, camisa 4 do Boca Juniors, naquela jogada que o Palmeiras tentou sair rapidinho do campo de defesa. A arbitragem mostrou o cartão para Figal, camisa 4. 31 minutos de bola rolando, final do segundo tempo, tomando cartão amarelo. Mauro Betti, o jogo tá todo pro Palmeiras, Mauro. Todo, o Boca mais antes do jogo ainda. O Palmeiras joga muito bem no segundo tempo, merece até mais do que tem conquistado. Faz bem o Abel, sobretudo com o Luiz Guilherme. O Fabinho entra bem, também tem uma bola longa. E o Luiz Guilherme é um jogador desequilibrante, como está o Hendrick, como também pode ser o Kevin, os moleques fundamentais até agora. O Palmeiras buscar o empate e pode buscar mais coisa ainda no Allianz Parque. Muda. Sai com a 12, Mike, entra com a 31, Luiz Guilherme, sai com a 8, Zé Rafael, vem com a 35, Fabinho. Boas mexidas, o Fabinho prende o Palmeiras um pouquinho mais, vai ser o primeiro volante, ele tem essa bola longa, pode até arriscar de fora da área. O Luiz Guilherme é um bolão também aberto aqui pela direita. O Palmeiras alarga o campo, junta Flaco Lopes vindo de trás, o Veiga um pouquinho mais atrás, o Rony e também o Hendrick na entrada da área. A bola volta com o time do Palmeiras, tenta o toque de bola com o time Veiga, mata no peito, abre pelo setor de esquerda, pede a jogada na direita novamente, já domina o Luiz Guilherme, ele prende para o time do Palmeiras, vai para frente, abriu para Hendrick, tabelou para Luiz Guilherme, levou na linha de fundo, a bola vai embora, escanteio direita para o time do Palmeiras bater. Escanteio a favor do time do Palmeiras, foi muito inteligente o Luiz Guilherme, ele espera o contato do zagueiro na bola, fatura o córner para o Verdão, vem de pé canhoto Veiga, dá 2 beijinhos na bola, é para caprichar o 23 do Verde. Veiga dá 2 beijos na bola, bate a bola na testa, escanteio para o time do Palmeiras, Veiga levantou no boca do gol, o toque de cabeça vai para trás. Houve o desvio, hein? Juiz está dando tiro de meta para o Boca. Na cabeçada do Rony, fiquei com impressão também de desvio no meio do caminho, mas o árbitro marca apenas tiro de meta para o goleiro Romero. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A volta do campo de defesa é tiro de meta para a equipe do Boca bater, pois não. Vitor Castanheira, auxiliar do Abel, é amarelado. Tá parado o jogo, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Estamos com 34 minutos de bola rolando, 34 de bola rolando, 1-1. Palmeiras
Palmeiras e Boca, por enquanto indo para pênaltis o Boca, com um jogador a menos. A bola foi chuta no campo de ataque, sobre cabeça, tentou de cabeça Fabinho. Ela sai para a linha de lado, tá parado o jogo. Fabinho com muita vontade, tira o garoto do time do Palmeiras. É lateral para o time do Boca bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lateral para o time do Boca bater. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. O Boca não tem pressa para a cobrança de lateral. Lateral para o time do Boca bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Vem Fabra. Ele vem para a cobrança de lateral para você ligado no microfone Bandeirantes. Faz a cera que faz. Tinha que dar reversão o árbitro já. É uma vergonha o árbitro, né? O silêncio é claro para reversão. Esse tipo de lance, nem aí, sim. Nem aí. Nem para chamar atenção. Aperta novamente o time do Palmeiras, vem para ganhar, Flaco Lopes tira, a bola volta no campo de ataque, tenta chegar da bola, Rony não consegue, ela quica no setor intermediário, Fabinho vem para tirar para o time do Palmeiras, ele corta, tira o perigo para a volta com o time do Palmeiras que sai jogando. Domina o Palmeiras, Fabinho dando conta do Cavani, já domina Piquerez, autor do gol do time do Palmeiras, empate 1-1, jogo tá indo para pênaltis, 35 jogados, primeiro tempo, segundo tempo de jogo, a bola volta para Hendrick, deixou passar, ganhou, vai para a área, bateu para trás, a Advíncula vem para tirar. É inacreditável e cai no campo de jogo agora o Fabra. Cai no campo de jogo para fazer aquela cera, reclama de câimbras do camisa 18 do time do Boca Juniors. Agora chega o médico, o Andrés Matonte, para ver o que aconteceu com ele e autoriza a entrada do departamento oficial do Boca Juniors. Mais uma boa arrancada do Hendrick, o Palmeiras Maca. Tem lateral, vem agora o Carrinho Maca, exatamente. E o lateral direito, Rafael Veiga, vem para bater esse lateral daqui a pouco. E vem aí Zarate no Boca Juniors daqui a pouco. É impressionante como muito bem. Nos jogos de Libertadores da América os jogadores se lesionam, né, Ulisses? Gente que está acostumada a ver Champions League, né? É impressionante como na Libertadores os jogadores se machucam. É um negócio, eu fico muito preocupado com a saúde de atletas na América do Sul. Olha só, entrou a Maca, ele não foi para a Maca. O árbitro tinha que meter amarelo nele. E meter vermelho no árbitro, né? Ele se expulsar, né? E aí tá parado o jogo. Tá marcada novamente bola para o time do Palmeiras bater, lateral pela direita no campo de ataque, lateral para o time do Palmeiras bater. O Hendrick foi ajudar e o Cavani foi tirar satisfação. Sai mancando no campo de jogo o jogador do Boca. E vai deixando o Fabra o jogo. Isso, com a 18 sai o Fabra depois de fazer uma cera danada. Entra o Zarate, camisa 3. E preparado para entrar também o Campuzano, camisa 49. Vamos ver se ele entra agora ou daqui a pouco. Lateral para o time do Palmeiras cobrado. A bola volta no toque, ele para tentar descer o time do Palmeiras pelo setor de direita do campo de ataque. Vem Veiga, dominou, cruzou na boca do gol. Tentou Hendrick. E vai tomar amarelo, tentou uma puxada e acertou o jogador do Boca. Exatamente, agora sai daí, Hendrick. Foi lá pedir desculpas pro Valentim. E toma o cartão amarelo, camisa número 9 do time do Palmeiras. E aí, Mauro? Boca não quer jogo. Não quer. Nesse caso é até a falta, é o cartão amarelo justificável, mas é realmente... Então, falando de uma camisa ex-campeã, a gente precisa rever muita coisa na América do Sul. Eu sei que não tem muito o que fazer, porque é lesão e tal, mas é da mentalidade de comissão técnica, dos jogadores, de nós mesmos, às vezes, que toleramos isso aqui. A gente vê qualquer jogo, e alguns jogos quaisquer de Champions, ou outros campeonatos da Europa, inclusive com atletas extra-classe, como o próprio Cavani. A gente precisa repensar muito isso. Não é legal, Ulisses. Faz parte do jogo, a tarimba, a milonga. Não é por aí. E muitas vezes é assim, que você é campeão, às vezes ex-campeão, né? Uma pena. Mas isso é antijogo. Não essa arbitragem de banana, comissão de arbitragem de banana, essa não. Mas o pacote não tem jogo, Ulisses. E aí o que é pior? Primeiro tempo, 3 minutos foi pouco. Você vai ver, no máximo ele vai dar uns 4 ou 5 de acréscimo se manter isso aí. Era jogo para estar 6 e 7, porque eu sei a lesão, o cara tá machucado, mas você tem que acrescer o tempo. E o árbitro não tá nem aí, né? Ulisses. É verdade, o Boca fez 3 alterações, foi isso? Exatamente, o Boca fez 3 alterações e aí atenção para o que pode acontecer. O Mauro Betti pode até nos corrigir, mas estou conversando com o Paulo do Vale, eu lembro do Boca ter parado o jogo 3 vezes. Se entrar um jogador agora em campo e se o Boca parou 3 vezes a partida, será WO para o Palmeiras. Tanto que na hora da última substituição agora do Zarate, o auxiliar técnico, o treinador, eles praticamente entraram no campo depois que a arbitragem autorizou a partida com a entrada de apenas um jogador do Boca.
E tem que ser nesse slot, exatamente como a reportagem da Rádio Bandeirantes falou, não pode mais. Daí, azar nos casos, e tem que empurrar. Nesse caso, um azar pedido pela Comissão Técnica Atletas do Boca, né? É verdade, estamos aí com 39 minutos. Ele vai ter que dar no mínimo. Eu fiz um cálculo aqui. De as substituições foram 6, porque tivemos 8 alterações. Tirando as só duas que é o intervalo, seguinte, 2 foi no intervalo. Então dá 3 minutos só aí. O próprio gol é um tempo que você pode acrescer e o antijogo também, né? Enfim. No mínimo, mínimo, 7. tô chutando baixo, 10. Não, 10. Padrão lamentável da arbitragem sul-americana é 7. Mas no mínimo. É o seguinte, o Hendrick tomou cartão amarelo a 39, né? A bola volta com o time do Boca que tenta descer do campo de ataque, vem para Cavani, ele prende para o setor de esquerda, tenta o toque para o time do Boca para ser jogando. Cavani pede, afasta o time do Palmeiras, vem para tirar do bate e rebate, tem que se ligar. O Veiga, ele tem que se ligar no jogo, cara. Ele põe o pé numa bola que era para ganhar lateral, parado o jogo de novo. E agora tá sentindo o Fernandes. Exatamente. Pois não. O camisa 21 ele acusa ali como se fosse uma cotovelada, mas tem lateral o Boca Juniors no campo de ataque. O Tempo Atacado tem a melhor estratégia para você economizar na compra da sua casa ou comércio com muita qualidade, economia em todos os produtos. Tempo Atacado. A bola volta no toque, ele para tentar descer o time do Boca. Cruzamento vem para Cavani, na boca do gol, vem para tirar. Flaco Lopes ganha o lance, bola quica no setor intermediário, aperta o time do Boca do Mira. Vem para cortar o time do Palmeiras, recolhe Rony. Ele vem para finta em cima da marcação, chega bem Valentim para tocar, a bola vem para fora. É lateral para o time do Palmeiras bater pelo direito do seu campo de ataque. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. A bola volta, tenta o toque de bola contigo no intermediário. Não vai marcar esse tipo de falta, Kevin. Você tava lá fora, você viu. A abertura veio do comando, aperta novamente. Tenta o toque de bola, tira o time do Palmeiras. Vem para ganhar com muita vontade. Já domina Kevin, tem que descer com a dominada. Recolhe para o comando de ataque. Se soltar na esquerda é boa. Abrindo a esquerda, campo de ataque. Bom toque de bola, vem Verdão. Dominou, bola batida pro gol. No meio do gol, pega. Tentou Kevin. Luiz Guilherme conseguiu fazer a jogada do Kevin. Bateu pro gol mais fraca aí, Solera. Exatamente, pegou fraco na bola o camisa 37 do time do Palmeiras. No momento temos público e renda, 40.389 torcedores para uma renda de 4.974.909 reais. A bola volta no toque, ele bola contigo novamente, Romero. Ele parte para a bola, bate, vem para tirar Piquerez de cabeça. Volta com o Flaco Lopes, tenta subir de cabeça para ganhar a bola. Volta no comando para Fabinho. Fabinho tenta o toque de bola. Advíncula, toca na bola, ganha a jogada para o time do Boca. Tenta ser jogando para a direita. Abertura do meio, vem para o toque com o Pool. Pool já parte com a bola dominada. Tenta o passe de bola contigo na intermediária. Recolhe pelo comando de ataque. Tenta descer o time do Boca. Semi-Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis. Acesse semicapital.com.br/Bandeirantes. Boca quer levar o jogo para os pênaltis, mas o Palmeiras vem para cima. Toca Rony, ele tira o perigo para a volta para Rony, toma a falta. O árbitro manda seguir a bola, volta no comando de ataque, tenta descer curtinho o time do Palmeiras. Lançamento na dividida, tenta Flaco Lopes, domina, deu de canela na bola na volta, volta com o time do Boca, que tenta ser jogando pelo comando de ataque. A abertura vem para Cavani. Cavani tenta o domínio para o setor de esquerda, chega na marcação, aperta o time do Palmeiras, tenta ganhar falta. O árbitro tá dando. O árbitro tá dando falta no Cavani, tá parado o jogo. E agora impressionante. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe. Amortecedor HG Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata e tudo azul pela frente, pois não. Amarelo para Jorge Almiron, técnico do Boca Juniors, reclama demais depois da falta do Cavani. Todo mundo foi pra cima ali, uma pressão danada do Boca Juniors. O Cavani segue caído, valoriza demais, falta no campo de ataque, intermediária para o Boca Juniors. Nem falta foi. Vou ser bem sincero pra você. Pra mim, o Gomes nem toca nele. Também acho, mas mesmo que se fosse, não era pra reação. O banco também joga. Mas é que tá, se você tem uma arbitragem severa, como normalmente não temos, né? Na Conmebol, e não é pra prejudicar os brasileiros, prejudica o futebol como um todo. Enfim. Na hora de fazer o troca do fluido de radiador e fluido de frio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Tá parado o jogo, é falta pro time do Boca bater. 43 minutos, não tem pressa. O jogo parado já há 4 minutos de jogo.
Aqui 4, chega para dar 15 minutos de acréscimo, ele tinha que dar no jogo. É falta para o time do Boca, bater pelo setor de esquerda, se posiciona Paul. Ele vem para a cobrança, bate a falta, tenta o levantamento do comando de ataque, já domina o time do Boca. Tenta descer, Hendrick vem para a marcação, aperta para a volta pelo setor intermediário. Lançamento vem no meio, Flaco Lopes tentou, vem para tirar. Domina o time do Palmeiras para ser jogando pelo seu campo de defesa. Houve a falta lá na frente, o árbitro manda seguir, a bola volta com o Palmeiras e tem até falta para o time do Verde bater. Já tem a tomada a falta, vem Palmeiras. Vamos, Verdão! Vai para a virada, Palmeiras. Abertura pela direita, vem para o toque de bola, recolhe para o setor de ponta, vem para frente. Dominou Luiz Guilherme, vai para o cruzamento na boca do gol. Tentou chegar, Hendrick, não chegou. Tentou chegar Flaco Lopes também. Tranquilo no gol, pega o Romero e fica caído. Fica caído ali fazendo ser o goleiro do time do Boca Juniors. E mais uma arrancada do Luiz Guilherme, camisa 31 do time do Palmeiras, desejado por grandes clubes europeus. Por sinal, tem olheiro até do Paris Saint-Germain hoje aqui no Allianz Parque, de olho no 31 do Verde. E demora demais para repor a bola em jogo, Romero. Ele bate para Cavani. Vem para subir de cabeça Cavani. Nossa, ele é um sem vergonha. Ele deu 5 minutos. O banco do Palmeiras está inconformado. Ele dá 5 minutos de jogo. Deplorável, árbitro. Deplorável. É vergonhoso. Vergonhoso. Ainda mais com a orientação que se dá desde a Copa do Mundo, que se acresça mais tempo. Às vezes até se exagera. Mas 5 minutos é um escândalo. Lateral para o time do Boca bater pelo setor de esquerda do campo de ataque. Lateral para o time do Boca bater. Você ligado no microfone. Bandeirantes tenta descer contigo no setor intermediário. Ganha lateral o time do Palmeiras. Lateral para o Palmeiras cobrar. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras. Entra em Campos Fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. A bola volta para Flaco Lopes. Tenta o toque para tentar ser jogando novamente o time do Palmeiras. Já domina do campo de retaguarda. Capricha, Verdão, nessa jogada. Eu vou com você nessa. Palmeiras domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, domina Kevin. Ele vem para fintar a marcação, partiu pela direita do campo de ataque, tentou cruzamento, bola sai para a linha de lado. Lateral para o time do Palmeiras bater pelo setor de direita do campo de esquerda, campo de ataque. Lateral cobrado, é no meio, solta a bola. Bola foi solta, Fabinho. Abriu jogada, vem para o toque de bola para Veiga. Veiga prendeu pela direita novamente. É para o toque de bola do Luiz Guilherme. Dominou para o time do Palmeiras, vai para finta, tentou cruzamento, levantou para Rony de bicicleta. Defendeu o goleiro, voltou para Flaco Lopes, bola voltou para Hendrick no giro, perdeu! O Rony deu uma bicicleta, o Romero espetacular! O goleiro do Boca! A bola volta do toque, ele para descer novamente o time do Palmeiras, lateral para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, lateral para o time do Palmeiras cobrar. Você ligado na Bandeirantes, o árbitro tá vendo se houve pênalti, alguma irregularidade no lance. VAR em ação nesse momento, Soler. Exatamente, agora o Leodan Gonzalez, árbitro de vídeo, conversa com o árbitro da partida, mas manda seguir. A bola volta no toque de bola, tenta descer Fabinho para o time do Palmeiras, vai Verdão, domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola, recolhe pelo setor de esquerda, lançamento foi feito pelo comando de ataque, tenta o toque contigo novamente no setor de meio de campo, domina o time do Palmeiras, vem para o toque de bola novamente com o Luiz Guilherme, ele prende a jogada, soltou, a Veiga, vai lamber sabão, Veiga, mas o que é isso? Mas o que é isso? Como a seleção brasileira acabou com você, Veiga? Pô, trabalha, a bola deu um chute no nada, ô Solera. E com um monte de gente dentro da área esperando o cruzamento, foi tentar ser herói e mandou no meio da arquibancada. Tá parado o jogo. Romero não repõe a bola em jogo. O antijogo vai pintar amarelo. Romero quer amarelo mesmo. Ele quer o amarelo, foi mas é uma vergonha. É a vergonha, como sempre, dar um amarelo, porque o goleiro está desde os 2 minutos do jogo fazendo isso. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo na intermediária, Fabinho sobe de cabeça, vem para tirar, afasta o perigo, a bola volta para Cavani, tenta o toque de bola curto no comando de ataque, tenta descer o time do Boca, aperta pelo comando de ataque, Cavani domina pelo setor de esquerda, vem para o toque para o time do Boca, já domina, leva para a linha de fundo, Boca quer levar o jogo para penalidades máximas, Cavani domina, aperta o time do Palmeiras, bola volta contigo no setor intermediário, não tem ninguém do Palmeiras, parece que é com o Boca que está com um a mais, a abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, já domina a jogada novamente, Valdez, ele prende o lance, soltou, entrada na grande área, vem Boca, bola para Cavani, dominou, bateu pro gol, pega o goleiro Everton, ele faz a defesa, sai jogando o time do Palmeiras, pode ser o último lance do jogo, tem que caprichar o Palmeiras, lançamento para Rony, ficou no chão, não adianta cair, ele volta no toque, não adianta Rony, buscar jogo no corpo, gente,
Ele não vai dar falta. A bola volta com o time do Palmeiras, 47. Palmeiras mesmo assim tem chance da virada. A abertura vem para Veiga, capricha Verdão. Vem pro toque de bola o técnico argentino dentro do campo de jogo. 49, vem pro toque de bola Luiz Guilherme, domina pro time do Palmeiras, vai pra finta. Deu o tapa na bola, ergueu a cabeça, vai pro cruzado, faz o break, não tem muito tempo. Abriu pra Veiga, Veiga se soltar no meia boa pra Fabinho. Empurra a jogada, é pro toque de bola de Murilo. Murilo prendeu pra Fabinho, Fabinho domina pro time do Palmeiras. Ele tenta o toque de bola na direita para Luiz Guilherme, matou na coxa, dominou linha lateral da grande área. Vai pro Cutuco, levantou na boca do gol, tentou de voleio em cima da marcação Gomes. A bola volta novamente com o time do Palmeiras. 49-30. A bola volta do toque de bola. O time do Palmeiras tenta descer, tentou o Palmeiras, gol da virada. Recolheu da esquerda, Piqueires prendeu, soltou para Fabinho. Fabinho prendeu para o time do Palmeiras. Ele vem para finta, capricha Verdão que dá tempo da virada. A abertura foi feita na direita pro toque de bola curtinho de Veiga. Veiga prendeu, é para Luiz Guilherme. Ele prende a jogada novamente, recolheu Luiz Guilherme, balança para o time do Palmeiras, puxa, perna esquerda, bateu pro gol. Em cima da marcação do zagueiro, lateral para o time do Palmeiras bater. Lateral para o time do Palmeiras bater pela direita do campo de ataque. Lateral foi cobrado, vem para Veiga. Veiga domina do campo de ataque, deu para Luiz Guilherme. Ele domina em cima da marcação, vai para finta, tenta o tapa, a bola já partiu. Escapou, cruzou na boca do gol para Mike, gira pro gol, errou o chute. A bola volta, é para Veiga, ergue o braço, o árbitro. Termina o jogo. Numa das maiores vergonhas do futebol. Uma das maiores vergonhas da arbitragem do futebol. O Boca totalmente favorecido e praticando o antijogo. O Boca praticou o antijogo, arbitragem conivente, a Conmebol continua a mesma vergonha. Praticou o antijogo, no mínimo 10 de acréscimo o árbitro tinha que dar. E eu tô falando de futebol, antijogo total do Boca, permitido por uma arbitragem uruguaia fraquíssima no quesito acréscimo do jogo. Alô, Capriotti, já vamos para pênaltis para saber quem vai à final. Alô, Ulisses, é o Boca, né? É o Boca. É uma vergonha, o Boca manda na Conmebol. Boca faz o que quer com a Conmebol. Esse Matonta é uma vergonha para a arbitragem Conmebol. Matonta, uma vergonha. 5 minutos de acréscimo. Tinham que prender o Matonta. Uma vergonha. Vamos lá, Gustavo Soler, Paulo do Vale, penalidades máximas para decidir o finalista da Libertadores. Uma tonta. É uma vergonha. Vai, Soler. Vamos lá, Capri. Jogadores do Palmeiras já conversando com o staff, a comissão técnica do Verdão, o Everton já batendo papo com o Rogerião, com o Thales, os dois preparadores de goleiros, passando todas as instruções de onde batem os jogadores do time do Boca Juniors. Verdão que conta com muitos garotos do time sub-20 para essas penalidades máximas e vai em busca da sua 7ª final de Libertadores, PDV. O Boca que só está nesta semifinal de Copa Libertadores porque passou nos pênaltis do Nacional e passou também nas penalidades do Racing. O Boca só empatou até aqui na fase de mata-mata da Copa Libertadores, inclusive contra o Racing, 2 empates por 0-0. Contra o Nacional, o Barco marcou, o Fernandes perdeu, o Valentini marcou, o Benedetto marcou, não está em campo, e o Zebajos também, que não está em campo, marcou. Já contra o Racing, Rojo, que foi expulso, marcou, Cavani marcou, está em campo, Lucas Jansson marcou, está em campo, e Zebajos, que não está em campo, também marcou, Capriotti. Muito bem, ô Soler, time treinou pênaltis aí durante a semana, o Palmeiras treinou penalidades, né, Soler? Exatamente, Capri. Bom, Mauro, agora é a competência dos batedores, a competência do Everton para tentar parar essa catimba vergonhosa do Boca. Tudo bem, é estratégia de jogo, o Boca sabe fazer isso como poucos times do mundo, é um jeito de ganhar. Né? É um jeito, né? Cada um escolhe do jeito que quer, não é? Eu não gosto. Tá tudo certo. Eu também não, eu acho horrível. Com a conivência não, mas o Boca, a arbitragem deixa, o Boca né? não tem nada a ver com isso. A arbitragem Quem tem a ver com isso é a arbitragem. Abraço pro Ricardo Saad, pro Ricardo Filho, pra Rosana Saad, pra Carolzinha também ligada no microfone Bandeirantes. A arbitragem que tem culpa, o Boca faz a dele. Claro, mas não, é que não pode o estilo de jogo é esse, mas com a conivência da arbitragem. Com certeza. Com a conivência vergonhosa da arbitragem. Coisa que a gente não vê
em outros lugares. Mas, Mauro, agora é hora de cabeça fria, coração quente e botar pra dentro do gol. Pois é, não é loteria, é frieza, pode ter sorte, pode ter competência, pode os moleques, sim, o Romero ter essa virtude. Eu falava durante toda a programação da Rádio Bandeirantes que eu não estaria nos pênaltis aqui. Falei pra você hoje no Bora Brasil, mas estarei aqui porque eu sempre estive. E o Palmeiras esteve melhor. Em relação aos 90 minutos, que deveriam ter sido muito mais de acréscimos, o time do Palmeiras acabou sendo melhor. Ele talvez não, merecesse passar. A arbitragem foi muito ruim, mas não tem um erro capital que você possa dizer que aí definiu, né? Mas a molecada entrou muito bem, o Hendrick entrou muito bem, o Luiz Guilherme entrou muito bem, o Kevin entrou muito bem, talvez pudesse ter entrado antes, quem sabe até no começo do jogo. O Palmeiras merecia a melhor sorte. Agora a sorte é outra história, a competência, a loteria, tem um monte de coisa. Romero melhor do que o Everton nos pênaltis, o Boca tem tido um desempenho melhor do que o Palmeiras nos pênaltis, mas aguardemos no Ulisses Costa e que a torcida do Palmeiras faça lindo, como fez a Bombonera e como está fazendo no Allianz Parque, para ajudar numa chegada a mais uma decisão de Libertadores da América. Ricardo Caprati. Bom, e acho que agora ficou mais claro do que nunca, não é, Mauro, que o Abel precisa botar mais essa molecada para jogar no Palmeiras. Sem dúvida. Já devia ter colocado claro antes. Isso, já devia há muito tempo, mas hoje, o segundo tempo, principalmente foi a confirmação, principalmente hoje no segundo, a confirmação de que a salvação do Palmeiras nessa reta final de 2023 está nos meninos. E tomara que ele não seja cabeça dura. E hoje nos pênaltis também. Cavani. Muito bem, vai começar a cobrança de pênalti. Então vai. Cavani é o primeiro, né, do Vale? Isso, Edson. Vamos lá, Cavani vai abre. Ulisses. Muito bem, Cavani. Vem para a cobrança de pênalti, Cavani. Só o Cavani bateu o pênalti no Everton. Cavani, veião. O Everton, seleção. Vamos ver o que acontece. O Everton que já pegou pênalti em medalha de ouro do Brasil. Não pode esquecer disso. A primeira medalha de ouro do futebol brasileiro. Vem para a cobrança Cavani. O Everton no meio do gol. Cavani para a cobrança de pênalti para o time do Boca. A primeira cobrança do Boca, serão 5. Partiu Cavani, bateu. O Everton no canto esquerdo para fazer a defesa na cobrança de pênalti de Cavani. O Everton, 1 milhão de vezes o Everton. Quem faz no jogo perde nas penalidades. Telegrafou, brilhou a estrela de Everton no primeiro pênalti do Boca. Veiga. Quem vem agora, Solera? Rafael Veiga, o batedor do Palmeiras. Não fez o bom jogo, Veiga. Ele vem para a cobrança de pênalti. Romero tá no meio do gol. Everton já defendeu a primeira. Vem Veiga de perna esquerda para a cobrança de pênalti para o time do Palmeiras. Veiga na cobrança. Romero no gol. Veiga, ele vai partir para a cobrança para o time do Palmeiras. Veiga partiu para a bola, bateu. Defendeu Romero. Bateu a meia altura no canto esquerdo. Ô Veiga, a seleção te fez mal, hein, Veiga? E do jeito Isso que você nem jogou, hein? Ficou no banco, hein? E do jeito que o goleiro gosta, meia altura, bate firme, mas bate meia altura. Romero enfia o bração na bola, tudo igual. 0-0, Paulo do Vale. E agora Paul Fernandes, ele que perdeu já contra o Nacional. Vem o Paul para a cobrança. O Everton no meio do gol. Tá tudo igual. Você ligado no microfone Bandeirantes. O Everton no meio do gol. Vem o Paul Fernandes para a cobrança. O Paul tá ali para bater. O Everton no meio do gol. É pênalti pro time do Boca. Partiu pra bola. O Everton bateu. Gol do Boca. E agora deslocou o Everton, né? Na primeira ele foi muito bem, dessa vez foi ludibriado pelo jogador do Boca Juniors, que agora fica à frente no placar. Gustavo Gomes. Vem, é isso, Solera? Exatamente, capitão do time do Palmeiras, Gustavo Gomes, hoje completando 270 jogos com a camisa do Verdão. Vem para a cobrança de pênalti agora o Gomes. Para a cobrança de pênalti.
Gomes se posiciona para bater pênalti para o time do Palmeiras. Ajeita Gomes. Ele vem para a cobrança. Romero no meio do gol. Gomes partiu, bateu. Defendeu Romero! Ele faz a segunda defesa na segunda cobrança de pênalti do time do Boca. E se o Rafael Veiga bateu mal o primeiro, Gustavo Gomes, pelo amor de Deus, horroroso na cobrança, telegrafou, mandou fraquinho no canto. Romero tranquilo, faz a defesa, segue 1-0 Boca Juniors. Valentini vem para a cobrança de pênalti. O Romero foi buscar a bola, é supersticioso. Vem o Valentini para a cobrança de pênalti, o terceiro pênalti do Boca. Palmeiras bateu 2, errou 2, goleiro defendeu com Veiga e Gomes. Cavani bateu, o goleiro defendeu do Palmeiras. Paul bateu e fez. Agora vem para a cobrança o Valentini. Tá aí o Valentini para a cobrança. Valentini vem para bater, bateu, é gol do Boca! Marcou contra o Nacional e volta a marcar. Entrou no segundo tempo para cobrar a penalidade perfeita e colocar o Boca numa ótima vantagem, 2-0 nas penalidades. Em 3 cobranças, o Palmeiras vai para sua terceira cobrança. Quem vem aí? Kevin, camisa número 37 do Palmeiras, garoto de 20 anos de idade, 7º jogo como jogador profissional. Olha que responsabilidade, vem o Kevin. Ele vem para a cobrança para o time do Palmeiras. O Boca já fez 2 gols em 3 cobranças. Palmeiras cobrou 2 e não fez nenhum gol. Tá aí o Kevin. Vem para a cobrança de pênalti para o time do Palmeiras. Kevin, ele vai partir para a bola para a cobrança de pênalti para o time do Verde. Se posiciona Kevin, partiu para a bola, Kevin correu, bateu, é gol do Palmeiras! Isso dá um gelo no Boca, hein? E foi muito bem, muita personalidade do camisa 37 do Palmeiras. Desloca o goleiro Romero, deixa 2-1. Agora o Boca vem para a 4ª cobrança. E vem para a cobrança agora. Quem vem para a cobrança? Me parece o Figal. O Abel foi pro vestiário, hein? Assim como ele fez contra o Atlético Mineiro ano passado. Quem vai para a cobrança aí? Figal, zagueiro Figal. Figal vem para a cobrança. Tá aí o Figal para bater o 4º pênalti do time do Boca. O Everton a esperança. Partiu o Figal, correu, bateu, é gol do Boca! O Boca bateu 4, fez 3. O Palmeiras tem que fazer agora com o Piquerez, é isso? Exatamente, o autor do gol do Palmeiras no tempo normal, Piquerez, vem para bater de pé canhoto. Se o Piquerez fizer, tudo bem. Se perder, acabou. O Boca vai para a final. Porque o Boca já fez 3 gols. O Boca tem 3 chances de matar. Piquerez tem que fazer, obrigação de fazer. Tá lá no gol Romero, que fechou o gol do Boca hoje. Pegou até lance de bicicleta do Rony. Vem o Piquerez, tem que fazer pro Palmeiras continuar. Partiu pra bola, Piquerez bateu, é gol do Palmeiras! Agora a coisa vem para o Everton. Tem que pegar o pênalti. Se não pegar, acabou, o Boca vai pra final. Quem vem aí? Fernandes. Fernandes vem para a cobrança. Fernandes vem para a cobrança. O Everton, a esperança da torcida do Palmeiras. Se não pegar, acabou. O Boca vai para a final pegar o Fluminense. Aí o Fernandes para a cobrança. O Everton, a esperança da torcida verde. Pênalti para o Boca bater. O Everton no meio do gol. Tem que pegar, se não pegar o Palmeiras está fora, tem que chutar para fora. O Fernandes partiu, bateu. Gol do Boca! O Boca vai para a final da Libertadores da América contra o Fluminense no Maracanã.
O Boca vai pra decisão. Na Bandeirantes vem o apito final. Alô, alô, Ricardo Capriotti. Alô, Ulisses Costa. Não deu pro Palmeiras. Ei, Verdão parou de novo no Boca Juniors. Boca finalista da Libertadores da América. Nos pênaltis 4-2, o Boca está na decisão da Libertadores da América para encarar o Fluminense. Tristeza no Allianz Parque, tristeza no Brasil Verde. O Palmeiras cai em casa para o Boca Juniors. Reportagem Bandeirantes. Alô, Paulo do Vale. Vamos lá, Gustavo Soler. Vamos lá, Capri, falando primeiro do Boca, que volta à final da Libertadores, onde chegou em 2018, acabou perdendo para o River Plate, naquele super clássico que aconteceu não na América do Sul, mas em Madrid. Agora a final é no Rio de Janeiro. O Boca retorna ao Brasil daqui a um mês para enfrentar a equipe do Fluminense. Fernandes, o último a cobrar, perdeu contra o Nacional, teve a confiança de cobrar novamente a última penalidade no meio, bola alta com força, e o Boca 6 vezes campeão, não vence a Libertadores desde 2007, quando o continente temia o time argentino. Agora tem a chance, quem sabe, de vencer a 7ª vez. O Boca Juniors está na final da Libertadores e pelos lados do Verdão, Soler. Jogadores do Palmeiras desolados no campo de jogo, muitos já nos vestiários, mas os meninos Hendrick e Luiz Guilherme chorando no campo de jogo, eles que queriam ajudar um pouco mais, mas não tiveram tanto tempo assim. La Bombonera, apareceram bem no Allianz Parque, mas não foi o suficiente. O Palmeiras, pela 3ª vez, a 4ª vez, melhor dizendo, na sua história, perde para o Boca Juniors uma decisão de mata-mata em Copa Libertadores da América, Capri. Muito bem, vocês vão voltar já já. Tem uma festa impressionante dos argentinos no gramado do Allianz Parque. Mauro Betting. Ô, Maurão, o que aconteceu nos pênaltis? Quando os mais experientes também tinham que entregar nas penalidades máximas, também não entregaram, Mauro, e o Palmeiras cai em casa pro Boca. Acabou sendo a jornada mais triste do Gomes, que é um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras, ao lado do Luiz Pereira, os maiores que eu vi. Não foi feliz no gol que daria do Cavani, né, jogador do Merentiel. Bateu mal o pênalti, pior até do que o Veiga, que era um jogador que não errava pênaltis até o ano passado. Passou a errar, mas também muito mérito do Romero, né? Defendeu um, defendeu dois, e aí o time que havia perdido, começado perdendo, inclusive a primeira cobrança com o Cavani, o Palmeiras depois perdeu, né? As primeiras 4 cobranças, 3 perdidas, 2 muito bem defendidas pelo Romero, embora a do Gomes foi muito mal batida, e ele já bateu muitos pênaltis, o Veiga também. O Cavani não foi legal, e depois o Boca foi fazendo algo que é impressionante. O único momento em que o fator casa não é tão determinante, não é só Libertadores, na história do futebol, é na cobrança de pênaltis. O Boca de novo passa, não por acaso, é o maior rei de Copas desse século, chega a mais uma final, e chega de um modo impressionante, que o Boca não perde, mas não ganha, né? Passou todas os pênaltis, pelo menos fez gol, hoje fez um gol, depois tomou. Sim, jogou o antijogo, sim, porque deixaram, sim, porque os argentinos conseguem, de modo geral, entrar na cabeça dos brasileiros, faz essa belíssima festa que a gente está ouvindo. Uma do Palmeiras fez uma festa muito bonita, o Palmeiras da Bombonera, a torcida faz aqui, a torcida do Palmeiras fez uma festa legal, jogadores cantando com a sua torcida, o Boca em mais uma final, e que final maravilhosa será no Maracanã, entre Fluminense e Palmeiras. Não deu para chegar, mas foi a 4ª semifinal do time do Abel, desde que ele chegou em novembro do ano passado. Ainda tem coisas a serem arrumadas, tem reforços que podem e devem chegar, mas é um Palmeiras que tem Hendrick, pelo menos até o meio do ano, não se sabe quando terá ainda mais Luiz Guilherme, também o Kevin, mas o futuro está em campo. Talvez tenha faltado um pouquinho mais de gente experiente, e os experientes, como o Gomes e o Veiga, hoje não foram tão felizes. O próprio Abel, você pode discutir a escalação inicial, mas parou diante de uma grande camisa, que não jogou um grande futebol. Não é momento de caçar as buchas, bagres, porcos e periquitos, pensar que ainda é possível, mas muito difícil o brasileiro, até pela queda anímica, mas pelo menos o Palmeiras caiu diante de um gigante, que se portou como pequeno, se portou como, aliás, tantas das 6 vezes que foi campeão, o Boca fez assim, mas tem que respeitar, e admirar o trabalho do Palmeiras. Mas tem mais coisa que a própria direção tem que fazer, além de brigar com conselheiros e torcedores também. Ô, Capri, eu tenho uma pergunta para fazer para o Mauro, que está aqui do meu lado, que é a seguinte: o Palmeiras caiu 4 vezes para o Boca, 2
com uma influência de arbitragem terrível. Principalmente 2001 e 2000 também. Lá em sobretudo na 2000. Bomboneira. No primeiro jogo da foi uma Santa também. vergonha. Foi uma das piores arbitragens da história do futebol interplanetário. O que eu falo pra você, muita gente nos bastidores falando que a Conmebol não queria 2 times brasileiros pra decidir. Muito bem, vamos esquecer isso e vamos fazer o seguinte, Mauro, eu te pergunto o seguinte: como o Boca joga? É isso aí. É isso aí. A vida Ainda inteira. mais- A vida inteira com times muito melhores que esses, hoje que fez o que fez aqui no Allianz Parque. Então, e ninguém avisou o Palmeiras, porque o que aconteceu foi o seguinte. Sabia, mas parece que não sabia, Ulisses. Porque o que aconteceu? Os jogadores, que caso específico aí, é do Rony. Capri, ô Mauro, rapidinho. Começou a jogar, começou a cair. Pois não. A parte da torcida do Palmeiras invadiu aqui o setor de imprensa, porque tinha muito jornalista do Boca comemorando a classificação. E não tem quase nenhum segurança aqui para impedir essa confusão. Isso pode tomar uma proporção gigantesca aqui. Torcedor do Palmeiras invadindo o setor de imprensa e uma confusão. E eu não vejo segurança, não vejo policiamento aqui para Vou evitar pedir pra polícia a chegar. confusão. Onde que é aí? Onde que é aí, ô PDV? Onde é que na onde é o tribuna, setor aí? na tribuna do Allianz Parque, na parte da tribuna, na parte de imprensa. A imprensa do Boca estava comemorando, mas não existe nenhuma grade de proteção, não existe nada. Não existe absolutamente nada. Tá uma confusão, por enquanto, não teve nenhuma situação assim de soco, de nada, mas parte da torcida do Palmeiras, alguns torcedores estão no setor aqui e isso pode tomar uma proporção muito maior. Então vamos pedir para os policiais, a polícia militar, não é? Os seguranças, enfim, tudo bem. garantirem ali a segurança de quem está trabalhando ali, não é? Estão trabalhando. Já avisamos ali, já avisei aqui, viu, mas- Capri? Já avisou, boa, Ulisses. Já Vamos lá, avisei então. aqui, o pessoal vai dar um pique lá. É o seguinte, então o que eu tô dizendo é o seguinte: todo mundo sabe como o Boca joga. Todo mundo sabe que a arbitragem é tendenciosa para Boca. Em relação a cartões, o árbitro foi bem no segundo tempo, que o primeiro distribuiu 3 cartões com 15 minutos de jogo pro Palmeiras, já amarrando o Palmeiras. E a gente sabe como é que é o futebol. Agora, o Palmeiras tinha que ter essa consciência, cara. Porque as coisas do Palmeiras são tão certas, se controla sono de atleta que tem que se controlar. Ninguém tá aqui criticando, não. Tem que fazer isso. Tem que controlar a alimentação, tem que controlar treino, tem um monte de coisa. Só que é o Boca. O Gomes foi péssimo no jogo. Fabinho ganhou mais bola do Cavani do que o Gomes. Os dois que erraram o pênalti foram muito mal no jogo, tanto o Veiga como o Gomes, que são dos principais jogadores do time do Palmeiras. Então é o seguinte: os Palmeiras sabiam que isso ia acontecer, nós sabíamos que isso ia acontecer. E não tem que ficar se jogando com encostada de jogador nas costas, não tem que procurar o contato de costas. Que a arbitragem não vai dar, é inteligência. Jogar futebol não é correr e chutar forte pro gol. Jogar futebol é raciocinar, é pensar. Aquele que raciocina, pensa. Ele antevê, ele consegue ver como é que é o jogo. O Abel deve ter mostrado várias vezes os caras fazem isso, fazem aquilo, esse é o esquema de jogo. Historicamente, o jogador não tem que ficar jogando joguinhos da internet, como muitos fazem. Tem que pegar e ver o time adversário, assistir jogo, ver como joga, esquema. Isso faz ser diferente. E o Palmeiras entrou no jogo do Boca sendo muito mais time que esse time medíocre que é do Boca, Mauro. Aliás, Pois é, hoje o Abel nem ficou aí no banco, viu, Mauro? O Abel, antes aconteceu das de novo, né? Ele foi saiu embora, foi de novo, contra o foi Atlético embora, Mineiro nem também. assistiu, exatamente. Contra o Galo ele fez isso ano passado, deu certo. O Palmeiras passou, dessa vez não passou. É de cada um, né? Por exemplo, na primeira Libertadores, o Palmeiras venceu em 99 aqui no Allianz Parque. Muita gente estava ali no fosso, né? É de cada um. Eu acho que o comandante tem que ficar até o final. Você pode e deve discutir. Se dá certo uma vez, tudo bem, sai, né? Luxemburgo tinha aquela mania de, faltando 2 ou 3 minutos, sair para a festa dos jogadores, mas todo mundo mostrava a televisão. É de cada um. Em relação à arbitragem, é uma pena indo além. E aqui, claro, tá falando um jornalista, um apaixonado por futebol, e também um palmeirense, que é a paixão pelo Palmeiras há 57 anos, que me faz ser jornalista esportivo há 33. Mas assim, é algo que eu discuto há muito tempo, sobre essa forma de se jogar, ainda mais quando a gente tem acesso hoje a torneios como a Champions, os torneios que o Grupo Bandeirantes mostra, inclusive, o próprio Sauditão e tal.
nada se simula tanto como no futebol brasileiro e no caso sul-americano se perde tanto tempo e se perde qualidade. Isso deve se discutir. E isso passa também por um comando de arbitragem firme, desde que o comando de arbitragem também queira ser firme, que é uma outra coisa. Não estou falando que é dolo, uma má intenção, não houve nenhum erro capital, nenhum pênalti, nada que pudesse falar, mas a arbitragem conivente, aquela arbitragem estratégica, tática, enfim, que faz isso. E o sistema aqui de alto berrante do Allianz Parque tocando o hino em altos brados até para evitar a festa da torcida chinesa. E também faz parte e faz de novo o Boca pela 4ª vez eliminar o Palmeiras, um Boca que não venceu, né? Ele vai chegar à final, pode ser campeão sem vencer, invicto no mata-mata, mas também sem vencer, também diz muita coisa do que tem acontecido. Muito bom, é o seguinte, olha, nós vamos pro apito final, vem aí o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, claro que a gente vai falar muito mais dessa eliminação do Palmeiras, da classificação do Boca, ouvindo todos os personagens dessa partida no Allianz Parque. Antes, o Gustavo Soler tá chamando, é porque deve ter informação por lá. Vamos lá, Soler. Só para atualizar não, acrescentar, né, isso que o Paulo do Vale trouxe, né, de torcedores invadindo o setor da imprensa, vale destacar que quando eu estava no elevador tinham 4 seguranças, todos dando risada, falaram, tocou o rádio aqui, mas já estamos descendo, né? Pois é, não é assim que se faz, não é esse o procedimento correto. A gente sabe de tudo que envolve uma partida de Libertadores da América, mas o Palmeiras é muito grande, é gigante e não precisa agir de maneira pequena numa questão como essa. Garantir a segurança de quem está trabalhando é o mínimo que a gente espera e o Paulo do Vale está lá acompanhando e vai trazer mais informações. Assim como vai trazer também, já da Zona Mista, da área de entrevistas do Allianz Parque. Vamos ouvir aí os personagens desse jogaço de bola, não é? Infelizmente, não deu pro Palmeiras, o Boca está na final e a gente vai falar disso no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, que está chegando na sequência. Vem aí o apito final e a gente vai invadir essa madrugada de sexta-feira aí com muita análise, muita opinião, com o trabalho da reportagem Bandeirantes, com a participação dos nossos ouvintes. Vamos juntos aí, o apito final vem na sequência para todos vocês, até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO 99, Paraflu, CSN Cimentos e estrelabet.com. Futebol é com a Bandeirantes, vai, Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. É bola no campo de ataque, vem pro toque de bola novamente o time do Boca. A abertura à frente do campo de ataque, vai pintar o gol, cruzamento, entrou Cavani, bateu! Setor de esquerda, soltou na linha de fundo, cruzamento vem pra dentro da pequena área, ninguém marcou, Cavani entrou no carrinho, tocou pro fundo da rede pra abrir o placar do jogo. Agora a Boca 1, Palmeiras 0, Cavani, com emoção maior do futebol, essa emoção Cavani que você proporciona a torcida do Boca. E aí no contragolpe o Boca chega ao gol do Palmeiras do Vale. 36 anos, jogador de Copa do Mundo, desde que chegou ao Boca Juniors, muito cobrado por desempenho, apenas um gol marcado em 10 jogos até aqui, mas na 11ª partida dele, a mais importante com a camisa do Boca Juniors, brilha a estrela de Edson Cavani, aproveitando um contra-ataque fulminante, um cruzamento rasteiro, carrinho na bola, Edson Cavani com a 10 que foi de Maradona, abre o placar no Allianz Parque, Boca Juniors 1, Palmeiras 0. Escanteio, Veiga na bola, levantou na boca do gol, passa por todo mundo. Ela volta para Mike prende para a direita do campo de ataque, para o time do Palmeiras, vai para cima, Hendrick pede, a abertura foi solta à frente, Hendrick pediu, bola batida, Piquerez!
bochecha, ela deu na bochecha, ela deu na bochecha direita da rede, morreu no fundo do gol. Piquerez, 1 milhão de vezes Piquerez. Palmeiras 1 pro Boca. Gol, emoção maior do futebol, essa emoção. Piquerez que você proporciona a torcida do Verdão. O detalhe do gol é teu, Soler! A verdadeira tríplice aliança entre os países, a tríplice fronteira. É o confronto entre Brasil e argentinos, e quem marca a favor do Palmeiras é o uruguaio Piquerez, um chutaço de fora da área, pé canhoto, um matador para deixar tudo igual, e o Palmeiras vai em busca da virada. Pênalti pro Boca bater. O Everton no meio do gol. Tem que pegar, se não pegar o Palmeiras está fora, tem que chutar para fora. O Fernandes partiu, bateu. Gol do Boca! O Boca vai pra final da Libertadores da América contra o Fluminense no Maracanã. O Boca vai pra decisão. Na Bandeirantes vem o apito final. Alô, Ricardo Capriotti. Vamos lá, Ulisses, vamos lá no apito final agora. Nós vamos falar muito dessa eliminação palmeirense. No apito final, às 11h55, nos pênaltis, deu Boca 4-2, depois do empate no tempo normal por 1-1. E já tem chamado aí pra gente esmiuçar tudo dessa eliminação palmeirense. Vamos lá, Soler. Vamos lá, Capri, porque o Palmeiras está investigando um possível caso de racismo de um repórter de uma rádio argentina e, por isso, a invasão dos torcedores no setor de imprensa. É isso que o Palmeiras está investigando nesse momento. Foi a denúncia que chegou para a coordenação do Palmeiras aqui no Allianz Parque e agora eles estão buscando as imagens para ver o que de fato aconteceu. Ó, inclusive, eu sigo por aqui, Capri. Num primeiro momento, eu tive a impressão que apenas a festa dos argentinos, da imprensa, incomodou os torcedores do Palmeiras. Eu confesso que eu fiquei de olho em todo mundo, até porque se eu visse algum desses repórteres aqui cometendo ato de racismo, eu seria o primeiro a falar e tentar impedir. Eu não vi, confesso que eu não vi. Eu estou vendo exatamente o repórter que está sendo acusado desse ato. Tem muito torcedor aqui ainda indignado, apontando o dedo e tudo mais, porém eu não vi. Posso ter, obviamente, não percebido, estava olhando para outro lugar? Posso, mas eu confesso que eu não vi porque eu estou de olho nessa confusão desde o primeiro momento. Bom, a gente vai acompanhar porque o estádio tem imagem, tem monitoramento por câmeras, e se houve o fato, a imagem vai aparecer. Mas o que a gente sabe é que a Conmebol não tá nem aí pra coibir isso, não é? Não tá nem aí pra tentar minimizar esse tipo de coisa. E se o rapaz aí cometeu esse gesto criminoso, ele vai ser preso. Como outros argentinos já foram presos aqui, né? Ele vai ser preso e vai responder pelo gesto canalha e criminoso que ele cometeu. O Paulo do Vale está monitorando, a gente vai ficar de olho nisso, mas vamos então falar dessa eliminação do Palmeiras. O Verdão está fora da final da Libertadores da América e é aquilo, né, Mauro? Muita gente, no início da temporada, quando começou o ano, alertou, Palmeiras precisa de contratação, Palmeiras precisa de reforços. A presidente Leila Pereira foi reticente, não abriu o cofre, não contratou, foi firme ali na sua convicção de que o Palmeiras não precisava trazer ninguém, não precisava reforçar o elenco. Mais ou menos, né, Capri? Porque em fevereiro, no lançamento do Palmeiras Pay, ela falou, estamos muito perto de anunciar um jogador. E aí no jogo contra a Ferroviária, o Abel Ferreira levanta da coletiva e fala, meu 5 está chegando. E aí, quando ela foi questionada em outros momentos com a janela aberta, ela falou que o Palmeiras sim estava de olho no mercado. No meio da janela, ela tirou férias nos Estados Unidos. Então, tá de olho no mercado, tá monitorando, mas não fez nada, não é? Quer dizer, não trouxe ninguém, praticamente ninguém ali. O Abel falou muito sobre isso, não é, Mauro, na temporada. E acho que agora, no finalzinho aí, quando a coisa afunilou, as competições chegaram nos seus momentos decisivos, ficou claro que o elenco do Palmeiras é curto
e faltou mesmo gente para qualificar o time numa temporada tão dura e tão competitiva como essa, não? Não tem a dúvida, Capriotti, até porque perdeu em janeiro, já se sabia que perderia desde o meio do ano, um jogador como Scarpa, que acabou sendo o melhor jogador da conquista do Endeca Campeonato. Não só do Palmeiras, mas de todo o Campeonato Brasileiro. Perde um jogador que era difícil segurar, que era o Danilo, e as opções não foram boas. Se pensou no Jailson, mas teve lesão, teve problemas. Se imaginou, e não sem razão, mas poderia, entendo que o Abel tenha aproveitado melhor jogadores como o Hendrick, como o próprio Luiz Guilherme, só agora o Kevin entrando, e eles foram fundamentais para o Palmeiras empatar e quase virar na segunda etapa aqui no Allianz Parque, para evitar esse som aí que a gente ouve ao fundo, da impressionante torcida do Boca Juniors, como foi impressionante do Palmeiras também na Bombonera. E foi muito legal a festa, o corredor alviverde aqui. A torcida do Palmeiras fez muito bem a dela, e quando eu falo a torcida, toda a torcida, inclusive as organizadas, estão brigadas com a presidente, uma outra questão, mas que também interfere, como a própria presidente briga com o conselheiro, que também não é o caso. Mas essas são questões paralelas. Dentro de campo, tanto no 0-0 na Argentina quanto 1-1 no Allianz Parque, dá para o Palmeiras ter conseguido mais. Mas como você destacou, e não é surpresa para ninguém, faltou, não vou dizer nem qualidade, faltou quantidade. Repito, daqui a uns anos, e não serão tantos anos daqui para frente, se você analisar, o pessoal cornetava ou criticava ou exigia mais jogadores, mas tinha Hendrick, tinha Luiz Guilherme, tinha Kevin, sim, gente muito boa, mas muito jovem. O Kevin, ele bateu um pênalti como veterano. Coisa que os veteranos Rafael Veiga e Gustavo Gomes, dessa vez, infelizmente, para o palmeirense, e eles têm um crédito imenso nesse momento do Palmeiras histórico do Verdão e na história palmeirense, mas não foram bem. Aliás, o jogo do Veiga hoje não foi legal, não faltou esforço, como nunca falta para o Gomes, mas o Gomes foi infeliz também na jogada que o Merentiel deu gol para esse estupendo Cavani fazer o 1-0. Depois o Palmeiras empatou com o Piquerez, aliás, gols uruguaios nesse duelo entre brasileiros e argentinos. E nos pênaltis deu o Romero, que tem uma impressionante capacidade para defender pênaltis, irritar os jogadores, e esse mind games, esses jogos mentais fazem parte, né? Pedindo silêncio, rindo antes da cobrança, depois dela, a bola entrando, não entrando. Isso também acabou abalando. Como acontece na história do futebol, você mandar nos pênaltis não necessariamente é o mesmo desempenho. São muitas as vitórias nas disputas de pênaltis dos visitantes, e aquilo que a gente brincava, no meu caso, falando sério, quase lamentando, eu acreditava no Palmeiras em 90, em 180 minutos. Mas se fosse para os pênaltis, eu achava que daria o que deu pela quarta vez e o que pode dar o 7º título do Boca, claro, se o Fluminense, ainda mais jogando em casa com o Fernando Diniz, mas precisa jogar mais do que tem jogado, não conseguir no próximo 4 de novembro, no sábado à tarde, cobertura completa, claro, da Rádio Bandeirantes, uma grande histórica final entre Fluminense e Boca. Dá licença, rapidinho, mano. Vocês têm alguma prova de que ele cometeu racismo? Você imitou um macaco? Não, mas para nada, não. Nunca haria isso. Tá aí, o jornalista está sendo retirado aqui no momento pela polícia, que diz que não tem nenhuma prova para estar levando, apenas o depoimento dos torcedores, pelo menos no momento. Vão ter que descobrir essa imagem, ou enfim, algum tipo de prova aí para que esse rapaz possa responder por isso, né? Vamos ver, vamos aguardar. Paulo do Vale está acompanhando lá. Agora é o seguinte, viu, Mauro? Semana passada, eu tava dizendo que eu acho a Leila Pereira uma ótima dirigente, ótima presidente. Ela é convicta das decisões dela. Ela é convicta. Ela tem uma convicção e ela não abre mão dessa convicção. Às vezes erra, mas acerta também. Tem muita gente que não tem convicção nenhuma e não faz nada. Ela não, ela tem as convicções dela. Algumas ela acerta, em outras ela erra, e agora, claro, vai ser cobrada por isso. Mas ela é uma dirigente com personalidade. Isso é inegável. Deixa eu só ouvir o Soler, a gente já fala, Mauro, sobre a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Vamos lá, Soler. Vamos lá, Capri, duas questões. Começou a entrevista coletiva do Boca Juniors, caso queira subir um pouquinho dessa entrevista coletiva, só para atualizar também o lado do Palmeiras com relação a esse possível caso que ainda está sendo investigado, como disse o PDV, né? A polícia levando o repórter. O Palmeiras continua aqui, o pessoal internamente no Allianz, buscando essas imagens para ver o que realmente aconteceu. E o Allianz Parque, ele é 100% na sua área de gramado e arquibancadas, filmado. Em todo canto tem câmera, em todo lugar tem ali a questão do reconhecimento facial. Então o Palmeiras segue apurando para ver se acha alguma imagem. É isso, se ele cometeu o crime, vão achar, vai ter a imagem. Então agora é só uma questão aí de tempo, não é? Então, Mauro, a presidente Leila Pereira, que
ela é convicta das decisões dela, tem uma personalidade marcante, convicta, vai responder agora, porque agora ela vai ser cobrada por essa ausência de reforços e vamos ver o que é que ela vai dizer sobre isso, né? Não vai dizer muita coisa e você pode discutir. O saldo, claro, é positivo. Ela não é mais importante do que o Palmeiras. Às vezes ela se coloca como tal. Tem muita coisa errada, ninguém acerta tudo. Eu acho que ela exagera em muitas situações. Eu acho que é corresponsável por algumas coisas que não rolam, mas outras são muito importantes também. E discuto desde o fato dela ser conselheira pela carta do Mustafa Contursi, se ela realmente era uma sócia remida desde 1996, uma outra questão, mas agora falando da gestão, eu acho boa, não é tão espetacular assim, como evidentemente o grupo político dela fala, e também não é um horror dos horrores, ainda tem um crédito positivo. O Palmeiras ainda está numa disputa difícil, até pela questão anímica agora, em relação ao título brasileiro, e muito por mérito do Botafogo. Tem um elenco curto para isso, e o hino continua tocando aqui no Allianz Parque, que é legal, acho bacana, até para evitar o canto agora da torcida calada, chinense, que espera a liberação do policiamento, tem que ser assim para sair. Mas assim, eu ainda vejo mais aspectos positivos do que negativos, mas algumas coisas, como a gente já falou, pontuando agora, e não é só agora, quase todo mundo sabia que o Palmeiras precisava de mais reforços. O próprio Abel colocou várias vezes, mas até para uma administração de grupo, para valorizar quem ele tem e até para não criar mais atritos com a direção, acontece o que aconteceu hoje contra uma grande equipe, mas que, repito, não venceu na Libertadores, nos 6 jogos entre oitavas, quartas, agora semifinal, e de fato em mata-mata Libertadores o Boca não vence há 12 jogos e chega mais uma final. Coisas do futebol. Coisas do futebol, coisas de quem vive esse esporte espetacular. Olha o seguinte, atenção, hein? Agora temos 00:05, já estamos numa madrugada da sexta-feira, daqui a pouquinho nós vamos escolher o melhor em campo, vem aí o gabarito da partida, as notas do Mauro Betting, pode mandar sua mensagem pra gente aí no WhatsApp 999048756, 999048756, DDD 11 para quem está fora de São Paulo. Grava sua mensagem aí, deixa sua mensagem registrada, você que é palmeirense, você que é torcedor de outro time. Daqui a pouquinho, mensagem do ouvinte Bandeirantes vai pro ar aqui no apito final no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Gustavo Soler, um pouquinho aí. Tá falando aí, o Almiron tá falando aí, Soler, tá falando ainda? Tá falando o técnico do Boca Juniors. Vamos então subir a entrevista coletiva do treinador do Boca. Jorge, acá. Buenas noches, acá Gonzalo Zuli para el Diario Le. Va a ser tu segunda final de Copa Libertadores. ¿Qué significa para vos tener esta segunda chance en la vida? Y más que nada también teniendo en cuenta lo que significa para el hincha de Boca esta oportunidad de volver a jugar una final de Copa Libertadores. Bueno, es sumamente importante. Yo igual quiero agradecer a mi cuerpo técnico, que es fundamental en este trabajo. Ya venimos trabajando hace rato, nos tocó la final con Lanús también, la Copa Libertadores, y ahora con Boca, y siempre lo más importante son los jugadores, así que de ellos trabajamos todo en conjunto, y hoy se destacaron, como cada partido se destacaron siempre ellos, así que bueno, ahora viene, para mi manera de ver, ahora se inicia un nuevo ciclo, porque ya tenemos que pensar en el martes en el Belgrano, clasificamos a la final, que era el objetivo principal, y ahora tenemos que recuperarnos en el torneo. Era muy difícil enfocarse, así que los jugadores estaban pensando en esta semifinal de hace mucho tiempo, se venían preparando, y el objetivo de todos. Así que hay chicos que vienen hace rato en el club y que necesitaban esto, así que ahora llegaron a la final. Y lo que viene, lo más importante, enfocarnos en lo que sigue, porque tenemos que recuperar en el torneo, en la Copa Argentina, hay mucho por jugar, hay mucho por competir, y bueno, esto es importante para empujar a que todos estemos enfocados en lo que sigue. Jorge, buenas noches. Aí o Almiron, né, explicando que o objetivo era chegar à semifinal e agora vai ter que dar uma olhada também nas competições argentinas lá, porque a situação também não é das mais confortáveis, tem um mês pela frente para a decisão, para a final da Libertadores da América. Ô Mauro, eu tava falando na semana passada, depois do jogo lá em Buenos Aires, esse é um dos piores Bocas que eu já vi na minha vida, Mauro. Chega à final da Libertadores, mas olha, tecnicamente é um time que deixa muito a desejar. Muito a desejar.
É verdade, o Barco é um belo jogador, gosto do Barco, belo jogador. 36 anos, o Cavani ainda joga bola com essa idade toda, mas olha, no geral, assim, não é dos melhores Bocas, aliás, dos piores Bocas, hein? Dos que chegam, sim. O de 12 também não era muita coisa, não era um grande time, mas chegou. Mas é Boca, chega de um jeito, tô falando há 12 jogos, não ganha em mata-mata e chega de novo, né? Nesse período, e mesmo em 18, quando perderam aquela final maluca lá no Bernabéu, e foi prorrogação, não foi fácil e tal, e era um super clássico contra o River Plate, ok? Isso não é grande coisa, não tem sido grande coisa. Aliás, mesmo as grandes equipes, estou falando de uma equipe ex-campeã, aqueles dos 2 anos 2000, 2001, com o Riquelme, 2003 o Tevez começando, 2007 o retorno do Riquelme, naquele que venceu o Grêmio, do Mano Menezes, aqueles eram muito bons. 77, 78 era um time muito copeiro, era uma outra época. Você, por exemplo, em 78 no bicampeonato da Libertadores, o Boca só fez 6 jogos, que o campeão entrava já no mata-mata tal, e foi um time invicto, inclusive. Só o próprio Corinthians, quando ganharia do Boca em 2012, voltou a ser campeão invicto, como o Flamengo no ano passado. Não é fácil, mas não é grande coisa. Tem até bons jogadores, mas o funcionamento da equipe do Almirão não era grande coisa e até não foi. 0-0 contra o Palmeiras foi mais ou menos. Fez um bom primeiro tempo aqui no Allianz Parque, foi amassado na segunda etapa, não só pela expulsão, pelas mexidas boas do Abel, mas fica a discussão em relação ao Abel, por que ele não começou, sobretudo com o Hendrick. O Luiz Guilherme entrou muito bem, o Kevin também, mas de novo porque ele começou com as escolhas que teve o Abel no primeiro tempo e também na partida na Argentina no 0-0 na Bombonera. Já estamos com a... Bom, tamo não, né? A gente segue com a nossa live no YouTube aí, você pode continuar com a gente aqui em áudio e vídeo, nós vamos aí nessa madrugada de sexta-feira, também em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Sigam conosco aqui, muito obrigado a todos vocês que estão aqui aguardando a entrevista do técnico Abel Ferreira, os jogadores que eventualmente vão falar daqui a pouquinho. O Gustavo Soler vai registrar esse momento aqui no apito final. Sigam conosco aqui em áudio e vídeo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Agora eu tô com pena mesmo, viu, Mauro? Tô com pena mesmo, é do Botafogo. Eu tô com pena do Botafogo, que é mais um time agora na caça do Botafogo das 3 últimas rodadas do Brasileiro. Agora já tinha o Flamengo aí que vai direcionar toda a atenção pro Brasileiro e vai vir o Palmeiras agora babando também pra tentar salvar o ano. Então, alô Botafogo, acorda aí, fique esperto, que é mais um aí agora na cola, na bota do Bota, hein, Maurão? Mas precisam jogar mais. Palmeiras, sobretudo o Flamengo, né? Venha quem vier, se vier, né? Um treinador, tal. O próprio Grêmio tem potencial, já estava mais focado aqui. O Fluminense, numa dessa, pode se animar, embora tenha um Mundial, né? Se o Fluminense, evidentemente, passar pelo Boca na grande decisão no Maracanã, histórica, vai ser muito bacana, muito bonita. O Boca, mesmo jogando feio, mesmo não querendo jogar, mesmo mais anti-jogando do que jogando, como foi hoje, em quase todo o jogo, não só na expulsão justíssima do Rojo, né? Mas quase toda a partida o Boca não quis jogo, faz parte da estratégia. O ruim é a arbitragem ser conivente com isso de novo. Mas enfim, o Flu pode ainda crescer, mas ainda tá pro Botafogo, até porque, embora o Palmeiras agora, claro, vai focar no Brasileiro, aliás, acabou de sair um documentário muito legal do Palmeiras, 13 finais, em relação a algo mais ou menos parecido do que aconteceu ano passado, quando o Palmeiras também caiu, mas aí no tempo normal, né? Pro Atlético Paranaense do Filipão, aqui no Allianz Parque. O Palmeiras fez as tais 13 finais e deu certo. Agora é uma outra história, até pela campanha fantástica do Botafogo no turno, não no retorno, por óbvio. 12 minutos da sexta-feira, no apito final da Bandeirantes, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Quero ouvir os 2 gols aí, atenção, Michel Lopes, Ailton Dias, já temos aí o Ailton, tá o Michel ainda na mesa. Tá ok. Mas eu quero ouvir os... Como é que... Quem tá aí? É o Ailton. Ô, Ailton. Vamos lá. Boa noite, bom dia e bom trabalho. Vamos juntos, Ailton. Vamos lá, então. Primeiro, o gol do Boca. O gol que abriu o placar no Allianz Parque. Depois, o gol de empate. Vamos lá. Ulisses Costa, enquanto a gente aguarda aqui o Abel Ferreira. Os 2 gols que levaram essa decisão para as penalidades máximas. Ulisses foi pra rede e narrou assim. Ulisses Costa! É bola no campo de ataque, vem pro toque de bola novamente o time do Boca. A abertura à frente do campo de ataque, vai pintar o gol, cruzamento, entrou Cavani, bateu!
no setor de esquerda, soltou na linha de fundo. Cruzamento vem pra dentro da pequena área, ninguém marcou. Cavani entrou no carrinho, cutucou pro fundo da rede pra abrir o placar do jogo. Agora a Boca 1, Palmeiras 0, Cavani. Cavani, com a emoção maior do futebol, essa emoção Cavani que você proporciona a torcida do Boca. E aí no contragolpe o Boca chega ao gol do Palmeiras. Escanteio, Veiga na bola, levantou na boca do gol, passa por todo mundo. Ela volta para Mike prende para direita do campo de ataque para time do Palmeiras, vai para cima, Hendrick pede, a abertura foi solta à frente, Hendrick pediu, bola batida, Piquerez! Encheu o pé na bola, o goleiro Romero foi, tocou nela, mas ela deu na bochecha, ela deu na bochecha direita da rede, morreu no fundo do gol. Piquerez, 1 milhão de vezes Piquerez. Palmeiras 1 pro Boca, gol emoção maior. Tá aí Ulisses Costa e os 2 gols que fizeram o placar no tempo normal do Allianz Parque. Depois dos pênaltis, o Boca venceu por 4-2. Vamos escolher o melhor em campo, craque Bandeirantes. Atenção, vamos lá, Ailton Dias, solta aí, Ailton. O craque do jogo. Começa com você, Mauro. Quem foi o melhor em campo, craque Bandeirantes, Mauro? O Palmeiras chegou 9 vezes, 4 vezes ele fez intervenções muito importantes e nos pênaltis defendeu 2 de Rafael Veiga e de Gomes, embora ambos não foram bem convertidos. Né? Ou não convertidos, não foram nada convertidos, não foram bem batidos. Então, Sérgio Romero, que catou metade dos pênaltis que bateram contra ele desde que chegou ao Boca Juniors. O nome de Boca e Palmeiras da classificação do Boca à sua 12ª final continental. Romero é o voto do Mauro Betting para o melhor em campo, craque Bandeirantes. Para você, Gustavo Soler, quem foi o melhor em campo, Soler? Sérgio Romero, o goleiro do Boca. Romero, mais um voto para ele. Para você, PDV. Já vem o PDV, mas ele me avisou. Oi, Capri, tô por aqui, que eu tô conversando com o pessoal ainda a respeito da situação aqui. Melhor em campo, craque Bandeirantes, Eu fico com o Barco. Barco, é o voto do Paulo do Vale, mas deu Romero. Sérgio Romero, goleiraço é o melhor em campo. O craque Bandeirantes, que classificou o Boca Juniors para a final da Libertadores da América. Ô Mauro, a final é daqui a um mês, não é? Já quase 32 dias, um pouquinho menos de um mês. 28 dias, né? Mais 28 aí, dias. Né? 28 dias, 28 dias, é 4 de novembro no Maracanã. 28 dias, muita coisa pode acontecer. Claro. O Fluminense perde um jogador importante aí, perde Boca também, o Cano, o Boca perde o Romero no gol, sei lá muita coisa pode acontecer. Hoje, quem é o favorito para ficar com o título da Libertadores, Mauro? Pênaltis. O Boca vai segurar mesmo no Maracanã o Fluminense, que ontem mesmo o Fluminense não fez um bom primeiro tempo, tomou um gol do Mercado naquela infelicidade do Fábio, que trombou com o Nino, mas ele estava saindo mal, né? E o Inter mereceu a vantagem por 1-0. Aí, em um intervalo de 6 minutos, o Ener Valencia perde um gol de cabeça impressionante, perde para mim um outro mais impressionante, partindo com a bola à frente do ótimo, o Fábio joga para fora. Aí o Flu não criava, tava com a bola de lado pra cá, e 5 minutos e 59 segundos empatou o jogo e ainda virou. Aí com a felicidade do Diniz, quando empata no Beira-Rio, ele volta com o André ao meio campo, coloca o Marlon na zaga e o André que articula a jogada pro Johnny Gonçalves cruzar. Excelente John Kennedy participar e esse absurdo Cano fazer seu 12º gol na Libertadores. Aí depois teve uma jogada no final com o John Kennedy, teve aquela cabeçada do Luiz Adriano para uma defesa sensacional, redentora desse goleiraço espetacular, histórico mesmo, com 43 anos que é o Fábio. Mas o Flu não fez um grande jogo, né? No Maracanã até se superou,
estava com um a menos, com a expulsão do Samuel Xavier no final do primeiro tempo no jogo de ida no Maracanã, e foi buscar o empate num negócio impressionante. Além dos gols perdidos pelo Ener Valencia ontem no Beira-Rio, o Inter ter tomado aquele gol com um jogador a mais em todo o segundo tempo no Maracanã, e eram 3 jogadores do Fluminense contra 8 colorados, quando o Nino sozinho subiu de cabeça e o Cano virou e empatou o jogo naquele jogaço. Aliás, 2 jogos espetaculares, tanto na ida no Rio de Janeiro, quanto na volta ontem em Porto Alegre. Eu vou para empate por um jogo só, por aquilo que tem feito Boca, por aquilo que não tem conseguido render o Fluminense, embora o astral de mais uma final, a segunda final tricolor do Fernando Diniz é muito legal, belíssima festa do Fluminense e tal, mas esse Boca é muito chato. Né, e precisa ser respeitado, como também o Fluminense. Hoje o meu palpite seria de empate e decisão por pênaltis, aí sabe-se lá o que vai ter. O Fábio é excelente nos pênaltis e o Sérgio Romero mostrou de novo aqui no Allianz Parque como é que é também. Daqui a pouquinho vamos ouvir o Abel Ferreira, hein? Já já o português vai falar aqui no apito final. O técnico do Palmeiras vai explicar aí como foi essa eliminação palmeirense. Rapaz do céu, Mauro Betti, o Maurão. Se na boa o Abel já anda completamente desequilibrado, eu tô preocupado com hoje, Mauro. Eu acho que hoje vai ser um problema, hein? Não, acho que hoje o negócio vai pegar, não vou nem perguntar, vai, Abel, fala aí. Não vou nem perguntar, Fala o que você tiver, tem coisas a falar, tem coisas a responder, tem coisas que dá pra discutir muito, mas enfim, aguardemos. Agora, não dá, é claro que o ano foi ruim, o ano não é positivo, mas o Abel tem muito tá vivo crédito. Ainda. Muito e o Paulista crédito. é a Supercopa. Tá vivo no Brasileiro, Conquistou o Paulista, tá vivo no Brasileiro. Assim, não tem nada a ver de reavaliação de Abel Ferreira, de reavaliar o treinador. Do elenco, vida eterna ao Abel Ferreira, não é? Sim. Total, e tem que reavaliar o elenco, algumas decisões da diretoria, né? Enfim, algumas práticas e tal. Mas não é uma casa arrasada. O Palmeiras é o atual bicampeão paulista. Supercopa é pouco, mas foi contra um grande rival, embora o Flamengo esse 5 anos horroroso. E o Palmeiras ainda está na luta. Dolorida, é muito difícil, até se vai focar agora, como a gente falou há pouco aqui na Rádio Bandeirantes, também tem um lado que animicamente o time vai ter que tentar aquela mesma recuperação das 13 finais do ano passado. É o atual campeão brasileiro, mas a gente sabe como é duro ser campeão brasileiro e mais ainda ser bicampeão. É isso aí. Vai o que tem pro Palmeiras agora, nessa reta final de 2023. É direcionar tudo aí no Campeonato Brasileiro e tentar, porque o Flamengo também vai usar a mesma estratégia. Caça ao Botafogo. Não é caça a Raposa, é caça ao Botafogo agora. Chegou? Abel Ferreira e Mike. Opa. Vão dar a entrevista coletiva. Vamos, porque é importantíssimo. Vamos ouvir o técnico palmeirense, mais o Mike lateral. Vamos lá, Soler, agora é com você. Do jogador Mike. Abel, boa noite. A escalação titular do Palmeiras que entrou em campo hoje, ela não faz um gol desde agosto, aquele gol do Veiga contra o Vasco, esses 11. Agora o Piquerez fez um no segundo tempo. E eu estava pensando aqui, talvez a palavra que melhor defina a mudança do Palmeiras do primeiro para o segundo tempo seja mobilidade, né? Um time muito mais móvel no segundo tempo. Eu queria que você analisasse, por favor, por que você acha que esse 11 com o qual você vem trabalhando há um tempo não conseguiu ter essa mobilidade e se você achava esse ataque que jogou o segundo tempo e que mostrou essa mobilidade inviável para começar o jogo numa partida como essa em que o Palmeiras teria que abrir uma defesa fechada como é a do Boca. Obrigado. Olha, nós, na minha opinião, o primeiro tempo foi um jogo fechado, entroncado. Você sabe quantos remates fez o nosso adversário? Eu devia saber, está tão bem informado, devia saber quantos fez. O primeiro remate que fez golo, mas foi uma primeira parte entroncada, quer da nossa parte, quer da parte deles, uma final de uma meia-final de Libertadores. Nosso adversário, como disse, a primeira vez que estou à baliza fez golo, nós procuramos carregar, mas como disseste muito bem, o nosso adversário muito fechado, marcações individuais, difícil encontrar espaços. Na segunda parte invertemos a construção, metemos o Piquerez para trás, porque é ter um pé esquerdo à direita e um ala aberto à esquerda, ia nos ajudar e penso que na segunda parte fomos melhores. Fizemos 24 finalizações, mas como disse várias vezes, hoje o resultado não quis que a gente fizesse mais com um golo. Tivemos oportunidades suficientes ao longo de todo o jogo, não só da segunda parte,
mas de todo o jogo para poder sair com outro resultado. Acho que o Boca veio aqui com uma clara intenção, conseguiu isso, mesmo o tempo de desconto, mesmo aí o árbitro, 5 minutos de desconto é patético, mas enfim, é o que é, e dar os parabéns ao adversário que foi mais eficaz nos penaltis do que o Palmeiras. 2 chutes, é isso. 2 chutes. É o futebol, eu não vou estar aqui, sabem, eu entendo as vossas questões, eu digo o que disser aqui, não vai alterar a vitória do Boca. Nós estamos fora, perdemos, parabéns ao Boca e vamos ver a final em casa sentados, ponto. Nada que eu disser aqui, ou as perguntas que me fizeram agora no fim, disto e que devia. Mas entendo as perguntas, vocês estão aí para fazer perguntas, eu estou aqui para responder àquilo que eu entender também. Eu devia engenheiro de obra pronta, mas o Palmeiras conseguiu agredir muito mais o Boca no segundo tempo do que no primeiro. Por que você acha que isso aconteceu e a entrada da molecada deu essa força para o Palmeiras que tinha no segundo tempo? O que você acha? Não foi a entrada da molecada, foi a alteração do sistema que eu fiz da primeira para a segunda parte. Foi isso que nós fizemos. Alterámos o sistema, alterámos a construção. É verdade que no primeiro tempo tínhamos 2 médios que andavam a correr, 3 muito para trás. O Boca fechava com os 2 centravantes, os nossos 2 médios, o Menino e o próprio Zé. Os centravantes não pressionavam a nossa zona de construção. Fizeram um golo do jeito que queriam, em transição, e um golo feliz, desculpem-me dizer isto, mas é feliz, um ressalto num duelo lateral. E é isto, futebol é isto, não vou esquentar muito a cabeça com o que aconteceu. Os meus jogadores, e na minha opinião, fizemos tudo, mas tudo o que era possível para sair com outro resultado. Foi pena que, por exemplo, esta bicicleta do Rony no final não tivesse entrado e acho que hoje soube aqui alguém que fez realmente a diferença, foi o goleiro do nosso adversário, e se o Boca foi até onde foi e está na final, tudo deve a esse jogador hoje. Abel, o futebol pode ser interpretado de várias maneiras, né? Desse jeito mais tático, estatísticas, números, o detalhe. Eu queria citar aqui uma frase do Carlos Drummond de Andrade, que foi um grande poeta que morreu nos anos 80, era apaixonado por futebol. Ele diz o seguinte: bem-aventurados os que não são cronistas esportivos, ou seja, jornalistas esportivos, pois não precisam explicar o inexplicável e racionalizar a loucura. Não tem explicação mesmo do que aconteceu, você não se sente nem um pouquinho responsável de que pela escalação, porque muita gente vai criticar você pela escalação, por ter metido esse ou aquele. Estamos no Brasil e quem é que não conhece a imprensa brasileira aqui no Brasil? A imprensa brasileira é conhecida em todo o mundo por isso, pela forma. Vocês ficam chateados quando eu dou perguntas diretas, que é a minha forma de ser, falar direto, e vocês às vezes insultam os treinadores e os jogadores, e isso não é agredir, como opinam. Mas entendo, quer que eu diga o quê? Que o responsável da derrota hoje sou eu? Não estou dizendo que eu quero que você diga isso. É porque hoje sou o responsável máximo, já disse isso nenhuma vez, e não é a primeira vez que eu digo, diretamente para si. Eu sou o máximo responsável pela derrota de hoje. Boa noite, Abel, Paulo Massini. Abel, qual é o limite da tua... Eu pensei, eu refleti muito essa semana, depois da conversa que a gente teve lá na Argentina, e eu fiquei buscando qual é o limite da tua convicção e de uma certa teimosia em manter o time 3 tempos do mesmo jeito. E o segundo tempo foi o Palmeiras que a gente está acostumado a ver, pela mudança do sistema e tal. O que te levou a ter essa convicção para a manutenção do modelo e dos jogadores que você escolheu nos 3 primeiros tempos? Quem é o treinador desta equipa? Quem é que treina com eles diariamente? Quem é que os conhece melhor que ninguém? Quem é que faz tudo para o Palmeiras ganhar? Não tenho mais nada para lhe dizer. Abel, boa noite. Você falava muito na palavra hierarquia, né, dentro de um elenco. Depois dessa segunda etapa hoje contra um Boca, que misticamente contra o Palmeiras sempre leva a melhor, você ainda vai manter a hierarquia dentro do elenco? E para o Mike, como que digeriu uma derrota? Hierarquia?
É para manter, que você falou que os meninos precisam esperar o tempo, a hora, não é uma insistência, mas mais oportunidades para Arthur, para o Marcos Rocha, e às vezes essa molecada, os miúdos, hoje entraram muito bem. Se você pensa no brasileiro, modificar o sistema, os jogadores, né, pensando nessa hierarquia, e Mike, você que é atleta, esteve no duelo, né, contra o Boca, como digerir essa eliminação para o Campeonato Brasileiro, já que o Botafogo ainda dá chance para o Palmeiras ser campeão? Olha, em relação à pergunta que fizeste, aqui há muita meritocracia desde que eu cheguei. Estes jovens que vocês veem estão a chegar, têm estado muito bem. O Luís entrou a meio do ano, já está connosco. O Kevin entrou a meio do ano, aproveitou a lesão do Dudu para se ir impor. E neste jogo, onde é preciso, basta ver a média de idades do nosso adversário e a nossa, onde foi um jogo, quer lá, quer cá, se lá o adversário foi ligeiramente superior a nós, nós aqui fomos muito superior a eles, e é isso que tem. Pois vamos andar sempre à volta da questão, à volta, e porque não sei o quê, porque não meteu o Hendrick, porque não pôs no ponta à esquerda, ponta à direita. Vamos falar de factos, a quantidade de oportunidades que nós tivemos, né? A forma como sofremos o primeiro golo, né? Que é um ressalto. Não é? Que o jogo tem essa velocidade, a quantidade de remates que nós fizemos na segunda parte, e dar mérito a um jogador, isso é que são factos. Eu não vou estar aqui e se o Hendrick tivesse jogado, e se o Kevin tivesse à direita, e se eu fizesse, não é assim que funciona o meu futebol, da maneira que eu vejo. E também quero dizer outra, eu durmo na cama que eu faço, não durmo na cama que me fazem. Entende o que eu estou a dizer? Não sei se aqui tem essa expressão. Eu durmo na cama que eu faço, e eu perco e ganho com as minhas ideias, não é com as ideias dos outros. Porque se fosse fácil, todos os outros estivessem sentados aqui no meu lugar, tinham ganho tanto como aquilo que esta equipa ganhou. E tudo o que eu faço dentro do clube, tudo é o melhor com os recursos que temos e a potenciá-los ao máximo. E é isso que nós vamos continuar a fazer. É essa a minha função, é por isso que eu sou treinador, é por isso que eu estou ali diariamente. E perceber que, na minha opinião, e é a minha opinião, nos dois jogos, quer lá, quer cá, nós tivemos muito mais oportunidades para poder fechar este eliminatório. Mas o futebol é assim, é cruel. O futebol é assim como vocês viram ontem. Uma equipa tem 3 oportunidades claras para matar o jogo, não mata e perde. É assim que funciona. E não vou andar aqui depois à procura do que vocês querem. Eu entendo, porque foi o Hendrick, porque é o Kevin, porque devia ter jogado o Luís Guilherme, e porque devia ter sido o Rocha, e porque o Rony não devia ter jogado. Andamos aqui no se. Não é assim que funciona. O futebol é assim, e umas vezes é cruel para nós, outras vezes é maravilhoso. Como foi ganhar a primeira Libertadores, como foi ganhar a segunda Libertadores. E quer vocês gostem ou não, eu vejo o futebol de uma maneira diferente de vocês. Por isso é que vocês são jornalistas e eu sou treinador. E entendo. Se você tivesse posto o Hendrick na primeira parte, se você tivesse posto o Kevin na segunda, então vocês acham que tudo o que eu faço, não faço aquilo que eu acho que é melhor para a equipa. Tudo que eu faço, não, eu faço as coisas de maneira... Não, pai, o treinador não gosta de ganhar. Não há ninguém no mundo que goste de ganhar mais que eu. Ninguém. Igual pode haver, mas é impossível. Mas também queria rematar dizendo isto. É um orgulho muito grande ser treinador desta equipa. Muito grande. E eu entendo. Nós, como hoje não passamos, e vamos ser vítimas do próprio sucesso. Quando tu elevas a fasquia, o sarrafo, a este nível, e depois não consegues entregar o que já entregaste, e dizer porque que é bom que não se esqueçam, não é? Para além da quantidade de jogadores que já valorizamos, para além da quantidade dos 2 títulos que já ganhamos, para além dos objetivos financeiros que já cumprimos este ano através de resultados esportivos, queríamos muito estar na final, mas dar os parabéns ao Boca, e especificamente ao guarda-redes do Boca, que esse sim, era isso que vocês deviam me perguntar, esse sim foi o jogador que fez a diferença para o Palmeiras hoje não estar na final de mais uma Libertadores. Isso é que são factos. Tudo o resto é se o Hendrick jogou no Grêmio, o Hendrick jogou no Bragantino e estava preparado hoje para jogar, para entrar como estava, mas nós seguimos o plano. Só que desta vez no nosso plano houve um goleiro do adversário que infelizmente
não deixou que o plano seguisse o caminho certo, e dar os parabéns a ele, porque de facto hoje é o jogador que fez a diferença na eliminatória. Desculpa lá. Então, estamos tristes, sim, né? Não tem como enganar isso, mas fizemos de tudo, né? E futebol é assim. Agora, como o professor fala, 24 horas, né? Amanhã vamos estar todos juntos lá para trabalhar, porque domingo já começa o Brasileiro. Vamos com tudo para ver até onde vamos chegar aí nesse campeonato que nos resta. Abel, Mike, boa noite. Abel, primeiro para você, no jogo contra o Bragantino, você lembrou de uma frase que você disse contra a equipe do Botafogo, quando o Botafogo venceu no Allianz Parque, que seria muito difícil tirar esse título do Botafogo. Hoje, o Palmeiras não chegou à final da Libertadores. É claro que nada apaga a história dos 2 títulos que o Palmeiras já venceu nesse ano. Mas a partir de amanhã, o que o Palmeiras vai trabalhar para tentar tirar esse título do Botafogo e tentar fechar a temporada com mais uma taça? Se não apaga, aparece. Se não apaga, aparece. Eu não vou alterar aquilo que eu disse. Conhecendo o futebol brasileiro como eu conheço, conhecendo o futebol sul-americano como eu conheço agora, não é? Com 3 anos, quase 3 anos que estou aqui, não altero uma vírgula do que aquilo que eu disse. Tem tudo para serem campeões. Abel, tudo bem? Boa noite. Vocês entraram no ano com aquele lema, né, de fazer o mesmo, só que melhor, né? A mesma coisa, só que melhor. E começou bem a temporada, título paulista, Supercopa, e aí movimentações de elenco, contusões. Estamos já na reta final da temporada. Eu queria que você falasse, você acha que não conseguiu a ideia esse ano e já pensar para 2024 o que pode ser feito, pensando em elenco especificamente? Boa pergunta. Isso é uma boa pergunta para fazer no final do ano, que é onde eu gosto de fazer a minha reflexão pessoal e fazer o balanço da época. Mas neste momento acho que ainda é cedo para eu estar a fazer esse balanço, quer pessoal, quer coletivo. O que te posso dizer é que realmente entramos muito fortes no ano. Tivemos alguns contratempos, mas esses contratempos também nos deu a oportunidade de estrear, por exemplo, o Kevin, que tem estado muito bem, o Luís Guilherme. Às vezes eu tenho que vos dizer, para vos lembrar, sabem quem foi o treinador que subiu esses jogadores todos? Sabem quem foi? Não. Foi quem? Fui eu. É isso que eu quero que vocês lembrem disso, porque às vezes fui eu que dei a oportunidade a estes jogadores todos, do Hendrick, do Luís Guilherme, do Fabinho, do Jonathan, do Vanderlá, do Naves, que deixámos ir o Kusevic embora, não, vamos apostar neste momento, assumindo todos os riscos. Isso eu assumo tudo o que eu faço é em prol daquilo que é melhor para o clube. Sim, tivemos a infelicidade de um jogador como o Dudu, que é diferenciado, se magoar, são circunstâncias do futebol e nós temos que as aceitar, a seguir em frente, mas no final do ano eu farei o meu balanço individual e farei o balanço coletivo e farei o que sempre faço no final de cada ano, em todos os clubes onde eu passei, entregar o relatório daquilo que foi uma época desportiva, daquilo que foram os títulos ganhos ou títulos perdidos. Mas como eu vos disse, para voltar a relembrar, hoje saímos de uma competição que queríamos muito, infelizmente, estamos fora. Dar os parabéns ao Boca. Ganhamos 2 títulos, este ano dificilmente vamos conseguir fazer melhor que fizemos o ano passado ganhamos 3, mas temos que continuar, este símbolo nos obriga, e dar também, porque não dizê-lo, os parabéns à nossa torcida que nos ajudou, que esteve connosco o tempo todo, mas infelizmente não foi possível hoje retribuir esse apoio que eles nos deram por uma passagem à final, mas hoje não deu para nós. Encerrando agora a entrevista coletiva do Palmeiras. A coletiva do técnico Abel Ferreira, e esse relatório ele sempre entrega nas mãos do Anderson Barros e da presidente Leila Pereira. O relatório, como ele disse, né, não é só falando o que aconteceu dentro de campo, mas as visões do próprio Abel Ferreira
com a sua própria comissão técnica, né? Ali uma autoanálise do que eles fizeram de bom e o que faltou de bom na temporada. E aí também, nesse relatório, eles fazem algumas análises e pontuações sobre o que eles viram do desempenho da direção palmeirense. Muito bem, aí ouvimos... Daqui a pouco, Anderson Barros vai falar aqui, tá? Opa, vamos ouvir. Eu quero ouvir o Mauro Betting agora, depois de ouvir tudo isso aí do Abel Ferreira, Mauro. E aí, hein, te pareceu o português? O que você achou aí daquilo que disse o técnico? Eu achei até mais tranquilo do que poderia ser, mas te pareceu aí o Abel Ferreira? Não gostei das explicações, não gostei do jeito, também não causou surpresa, né? Pô, a gente sabe a vontade que ele tem de vencer, até extrapola. Essa coisa de qualquer pessoa, não existe mais que ninguém que queira ganhar mais do que eu, ao mesmo tempo ou do mesmo modo que nem eu, não é legal, né? Não é bacana, não acho bacana. Quando ele fala também, e a gente sabe, é o caso dele, é o caso do Almirão, de todo mundo, ninguém sabe mais do elenco do que o próprio treinador, não sabe mais, os outros sabem menos. É um dos maiores treinadores mesmo da história do Palmeiras, e muitos acham, com razão e com emoção, que é o maior da história, que é uma outra discussão, não para agora. Mas essa coisa fica um pouco, pô, o C faz parte sim do jogo, e eu acho que demorou para colocar o Hendrick hoje. O Hendrick foi espetacular quando entrou, o Luiz Guilherme também. As mexidas foram boas também, porque eu acho que ele poderia ter começado assim. E não é só engenharia de obra pronta, eu acho que era uma coisa que a gente já falava antes mesmo da bola rolar no Allianz Parque. Mas assim, ele vem muitas pedras para se defender. Ninguém está discutindo o cargo dele, a importância histórica que tem no Palmeiras, no futebol brasileiro, por tabela sul-americano, com 2 conquistas de Libertadores, 2 semifinais chegadas, né? Da maneira como saiu, enfim. Contra o Atlético ele podia reclamar da arbitragem, hoje até com razão reclamou, e até com certo equilíbrio, porque não houve nenhum erro técnico terrível da arbitragem, mas o acréscimo realmente foi absurdo, até um termo forte que ele usou, para não dizer abjeto também, o árbitro nesse aspecto. Mas assim, também não causou nenhuma estranheza, mas também não gostei, acho que dessa maneira, de que eu sou assim, quem é que subiu? É óbvio, ele estava fazendo um excepcional, um histórico trabalho há 3 anos, é óbvio que ele deveria ter subido o Hendrick, para mim demorou, deveria ter dado mais chance para o Luiz Guilherme, para mim demorou, mais oportunidades para o Kevin, também demorou, eu sei que ele sabe muito, porque também, lamentavelmente, desde a pandemia, a gente não consegue mais ir aos treinos do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, do Fluminense, enfim, a gente tem menos informações e observações sobre isso, mas de modo geral eu não gostei da entrevista não, como não gostei da atuação do Abel e não gostei de novo dele ter saído. Não gostei contra o Galo, quando deu certo, e não gostei de ter saído durante a disputa de pênalti. Disse que não vai mudar muita coisa, mas eu acho legal o comandante estar sempre com os atletas, como o Tite foi mal também na Copa, quando deixou o elenco eliminado contra a Croácia, que não foi legal também. Apito final na Bandeirantes, depois da classificação do Boca para a final da Libertadores da América, vai encarar o Fluminense 4 de novembro no Maracanã. O Palmeiras está eliminado e nós estamos falando dessa eliminação palmeirense aqui. No apito final, melhor jogo do Esportivo do Brasil, 41 minutos da sexta-feira. Faltam 19 minutos para 1. Já tem participação do ouvinte Bandeirantes com a gente aqui, hein? Pode mandar sua mensagem. Daqui a pouquinho também tem o gabarito do Mauro Betting. Quero só ver as notas do Mauro hoje. Quero só ver. Eu não quero. O que vai acontecer? Eu quero ver e ouvir as suas notas aqui, Mauro. Não quero. Você escreve as notas aí, Mauro? Não, eu escrevo. Eu tô escrevendo um texto aqui, textinho e tal, mas eu fico aqui anotando aqui. Daqui a pouco eu vou. Depende do dia. Hoje, pra ser sincero, hoje não tô com muita vontade. Mas tem que não tem animação, jeito. Não, tô escrevendo o texto, vamos gravar já, enfim, mas tá difícil. Não tem jeito, mas tem que dar as notas. As não tem 24 jeito. horas, sim, tem que dar as 24 horas, exato. Não tem ontem jeito, vamos lá. Ontem eu fui dormir às 3 da manhã porque foi emocionante o jogo. Não, hoje hoje não vou dormir, mas enfim, mas por outros motivos. Não. Aliás, os 2 jogos Fluminense e Inter comparados com os 2 jogos Boca e Palmeiras, nossa, meu Deus. Comparar. Hoje ainda nesse tempo foi legal, o Palmeiras foi legal, foi emocionante e tal, aquela bike do Rony, mais uma defesaça do Romero, enfim, tem coisas muito legais. E só para relatar aqui no Allianz Parque, a maior parte, o torcedor do Boca ainda está aqui,
mas tem muita gente mais pro lado interno. Eles estão desocupando e estão quietos. E esse outro, o pessoal falou, dane-se, continue indo do Palmeiras não tão alto aqui no Allianz Parque. Eu conheço bem esse estádio, tive a honra, inclusive, de ser o mestre de cerimônias desse estádio. Já vim muito a serviço e por outros motivos. Faço um tour, aliás, o próximo tour vai ser, acho que dia 22, um domingo aqui no Allianz Parque. Todo mês eu faço um tour aqui para quem quiser vir e tal. Mas eu nunca vi tocar por tanto tempo, nem conquista de título, meu. Tanto tempo indo rolando aqui, pra ninguém do torcedor do Boca gritar. Não, porque ninguém ouvia a torcida chinesa aqui. Eu também não. O que não se faz pra encobrir o grito da torcida do Boca no estádio. E eu não vou esquecer, na final de 2000, eu tava na TV Bandeirantes, tava indo pra PSN também, eu não tava na Rádio Bandeirantes. E morava perto do Morumbi. Fui ao jogo, na época eu não estava ainda na PSN, estava indo na PSN. O Maradona, inclusive, comentou aquela final que o Boca ganhou em 2000 no Morumbi. Mas eu morava perto do Grupo Bandeirantes, por óbvio, e também do estádio do Morumbi, ali na Vila Sônia. E nunca vou esquecer também, escrever na coluna que eu escrevi à época no Jornal Agora São Paulo. Eu morava no andar alto e tal, e eu vi a torcida do Boca deixando, depois de horas, o Morumbi, né? E eu via ao longe, né, cara? É impressionante, né? O barulho que ela fazia, festa naquele título. A época era o terceiro título do Boca, né? Do tricampeonato do Boca em 2000 contra o Palmeiras no Morumbi. E o grito da torcida foi impressionante. Acho que então foi muito bem o sistema de som aqui, o alto berrante do Allianz Parque, continuar tocando o hino. É isso aí, pra abafar embora eles estejam quietinhos cantando, né? Cantando. Estão quietinhos esperando, até porque estão cansados. Tem uma viagem, não saíram fácil, ainda, Mauro? Estão aí ainda esperando? Até por questão de segurança, né? Como acontece normalmente, aliás, até onde eu sei, a recepção foi muito melhor do que foi recepcionada a torcida brasileira, a torcida do Palmeiras na semana passada. Atraso, várias verificações, gente chegando muito tarde. Não foi bem recebida a torcida do Palmeiras na Bombonera. Hoje, até onde eu sei, legal. Inclusive, gostei das manifestações para evitar, né? O fogo nos racistas é uma gigantesca história, mas evidentemente é sempre deplorável, não basta ser só contra o racismo, tem que ser antirracista mesmo. Vários coletivos do Palmeiras foram muito fortes, muito firmes em relação a isso. Até onde a gente sabe, não teve nada, embora o que o Paulo do Vale tá checando em relação àquela suposta atitude racista de um jornalista argentino aqui no Allianz Parque. Mas a torcida tá quietinha lá esperando a ordem do policiamento para deixar o Allianz Parque. Vamos ver, né? Vamos ver como é que eles vão fazer pra sair daí daqui a pouquinho, né? Já. Já que o jogo terminou faz mais de uma hora, né? 15-1, mais de uma hora, terminou a parada. A torcida do Palmeiras já tá chegando em casa. Já tem gente que esteve no Allianz Parque que já tá indo pra cama ouvindo o apito final. Já não quer mais ouvir também, né? A turma de casa que tá chegando em casa agora não quer ouvir, nem quis ouvir o programa. Aliás, o Enzo Ortega, já tem ouvinte aí? Já dá pra colocar o ouvinte aí? Tem ouvinte já pra participar conosco aí, Enzo? Tem sim, viu, Capri? Tudo pronto. Então, vamos lá. Solta aí, ouvinte Bandeirantes aqui participando do apito final nessa madrugada de sexta-feira. Vamos lá, vai, Enzo! Alô, é com você. Alô, torcedor. Boa noite a todos os palmeirenses que estão chorando. É o Lima Santista. Apesar de tudo, tá torcendo pro Palmeiras. Só torce pro Boca quem é corintiano. Que pena, fica pra próxima. Agora somos todos fluminenses. Olá, amigos da Bandeirantes. Aqui é Gonçalves de Tatuí, São Paulo. Na realidade, o Palmeiras é um dos melhores times daqui do Brasil, não tem dúvida. Porém, com a ausência do Dudu, o Palmeiras ficou devendo muito. O Dudu fez uma falta muito grande para o Palmeiras e isso é notável. O Palmeiras mudou depois da saída do Dudu. Boa noite, Capriotti. Boa noite não, né? Ótimo dia já, né? Já é 00:07. Ótimo dia aí. E segue tudo normal, né? Palmeiras não tem mundial. Boa noite, Paulo Betti, Solé. E os amigos da Band aí de São Paulo. Aqui é o Francisco, mototaxista, Imperatriz do Maranhão. Quando ele fala do Palmeiras, no segundo tempo, jogou muito bem, cara. Muito bem. Agora, parabéns para a diretoria.
dormiu no ponto, a diretoria. E esse Abel teimoso. Tivesse mais um pouquinho de coragem, nós chegamos esse jogo aí, viu? Aí vai dar Fluminense aí, viu? Na final aí, esse time do Boca aí, meu irmão. Isso não é aquele Boca daquele tempo não, viu? Aqui é Francisco, de Imperatriz do Maranhão. Um abraço a todo mundo do Maranhão, do Brasil. Bom dia, Braulio Carneiro de Santos. Resumindo, eles continuam sem Mundial. Daqui a pouquinho tem mais, já, hein? Daqui a pouquinho tem mais aí, segura aí, Enzo, pode mandar sua mensagem, 999048756, DDD 11, pra quem está fora de São Paulo. Deixa eu saber do Paulo do Vale e do Gustavo Soler qual é a situação no Allianz Parque. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, Capri, daqui a pouco o Anderson Barros falará com a gente, ele está atendendo os colegas da TV e já somos os próximos em alguns segundos. Bom, o Anderson Barros raramente fala, né, Mauro? Hoje vamos ouvir aí o que o executivo de futebol do Palmeiras vai... pouco conhecidas. É um estilo, né? O Matos falava bastante, o Barros fala menos, mas é sempre lembrando que ele faz ou tenta fazer aquilo que vem da direção. Essa coisa, até porque, de novo, a gente não sabe 0,5% do que se passa no clube. Imagina numa roda de negociação. Às vezes fala, se fosse o Matos, teria dado certo. Vamos lá, Anderson Barros aqui com a gente. Que é raro. Vamos lá. Uma janela de transferências e não conseguiu trazer alguns dos principais objetivos. Dá para relacionar o pouco sucesso nas competições de mata-mata desse ano ao pouco sucesso na janela de transferências? Fortalecer a equipe é sempre uma obrigação nossa e essa é sempre a busca do Palmeiras. Como disse agora há pouco, o Palmeiras tem um planejamento a qual ele considera a sua espinha dorsal, sua equipe base que vem disputando as últimas competições nos últimos anos, um trabalho de base extremamente forte, né, que tem agregado em muito a equipe principal, e nós temos buscado no mercado atletas que possam manter esse equilíbrio. Tem situações que às vezes acabam por não acontecer, mas como eu disse agora há pouco, a gente não pode deixar de acreditar no que vem sendo feito no clube. O Palmeiras não é à toa nos últimos anos uma das principais equipes do cenário nacional, a qual vem disputando as principais competições. Tem horas que as situações não vão acontecer como nós imaginamos, como aconteceu hoje. O Palmeiras foi uma equipe extremamente competitiva, teve a oportunidade de vencer a partida, mas infelizmente não aconteceu. Dói muito em nós, mas a gente precisa ter consciência do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Não dá para relacionar o pouco sucesso na transferência? Não só isso. O futebol é uma coisa muito mais complexa do que isso. O futebol não é só a contratação. O futebol é, por exemplo, a manutenção dos atletas, como nós fizemos agora na última janela. O Palmeiras precisa acreditar e confiar naquilo que vem sendo planejado para a instituição. Anderson, com... Barros, aqui, por gentileza. Agora há pouco, o Abel Ferreira chamou a responsabilidade sobre a eliminação na Libertadores, né? Até de forma irônica usou a palavra se o Hendrick jogasse, se os garotos entrassem, enfim. Da forma que o Palmeiras foi eliminado, vai ter uma cobrança na comissão técnica do Palmeiras por parte da direção? Primeiro, né, a responsabilidade não é do Abel, é nossa. Por tudo aquilo que a gente vem fazendo nesses últimos anos. Eu tenho muita consciência do que a gente faz no dia a dia. O quanto todos os profissionais trabalham, o quanto todos os nossos atletas trabalham, quantos funcionários que nós temos dentro da academia trabalham, até mesmo na sede. Como todos nós buscamos incessantemente o resultado. Faz parte, dói, mas a gente tem que ter consciência do que a gente tem feito até agora. Em absoluto, a responsabilidade é só do Abel, é nossa, como nós sempre dissemos nos últimos anos. E sobre essa responsabilidade, Anderson, como hoje o Abel também falou sobre o relatório que ele sempre entrega para vocês ao término da temporada. Se hoje a direção do Palmeiras estivesse fazendo um relatório sobre o ano de 2023, qual seria o saldo com 2 títulos conquistados, mas no mata-mata, os principais de Copa do Brasil e Libertadores, 2 eliminações e o próprio Abel falando que é muito difícil conquistar o brasileiro? Dói. Né? Primeiro, é importante que o torcedor saiba que dói muito em nós, porque nós trabalhamos muito para que as situações possam acontecer e que os resultados possam ser favoráveis ao Palmeiras. Né? Quando o Abel diz
quando o Abel entrega, quando o Abel nos cobra, ele cobra por um simples fato. Não tem como você manter uma equipe extremamente competitiva se você não colocar o sarrafo lá em cima. Não tem como, para todos nós que estamos aqui, se nós quisermos um algo mais, cada ano que passa, nós trabalharmos e buscarmos um algo a mais. E é assim que a gente tem feito no Palmeiras. Tem momentos que a gente acaba por não conseguir ou não conseguir atingir todos esses objetivos. E a razão do resultado hoje é uma responsabilidade de todos nós. Nós não conseguimos passar pelo Boca, mesmo tendo as oportunidades que nós tivemos durante a partida. Anderson, claro que times vitoriosos, né, são também estabelecidos em ciclos. Como vocês enxergam nesse momento esse ciclo do Palmeiras e em outras equipes hoje do futebol nacional, muito se diz de uma reformulação total. Qual vai ser o olhar da direção do Palmeiras, do departamento de futebol para o elenco na temporada de 2024? Será um olhar um pouco mais amplo da necessidade de uma renovação desse elenco que nos últimos anos tem levado praticamente tudo? Eu acho que o Palmeiras tem uma equipe, um elenco, né, extremamente equilibrado nesse sentido, de atletas que vem conquistando muito nessas últimas temporadas. Todas as nossas decisões são sempre pautadas em avaliações, estudos, em pesquisas, para que a gente possa entender o cenário não só do Palmeiras, mas no cenário mundial, no sentido da manutenção de equipes base, né, para que você possa manter uma competitividade. Acredito e entendo que a maioria desses nossos atletas, ou quase todos esses nossos atletas, ainda tem muito a entregar à instituição. Então eu acho que o Palmeiras vai continuar sim buscando, né, os resultados. Quando você fala do brasileiro, nós sabemos que é extremamente difícil, até porque existe uma equipe que tem uma vantagem muito grande a nível de pontuação e como o Abel sempre disse para todos nós. Faltam 13 jogos, são 13 jogos que a gente tem que tratar a cada rodada, uma rodada após a outra. E assim nós faremos até o final, até porque temos objetivos para serem consolidados nessa competição e assim nós faremos como nós fizemos nos últimos anos. Pensando em todo esse recorte, desde a janela de transferências, ausência de Dudu, um banco repleto de meninos, quais as mudanças que vocês já têm planejadas para a próxima temporada? Quantos reforços, pelo menos, o Palmeiras vai atrás? Não existe só um planejamento que vai acontecer agora ou por um resultado, né? O planejamento ele ocorre durante todo instante, né? Ao tempo inteiro o Palmeiras está pensando, está tentando se planejar, está tentando se organizar. Ele sabe mais uma vez da exigência daquilo que o seu torcedor deseja e o Palmeiras só precisa acreditar no que tem feito até agora e continuar. Um minuto, por favor. Eu estou falando aqui, aí fica a falta de educação. Então vamos separar um pouquinho para a gente poder falar, correto, pessoal? Acho que é para todo mundo. A menina está perguntando e está espremida. Não precisa vaiar. Eu estou falando com educação e respeito. Eu estou respeitando vocês e acho que o pessoal daqui tem que ser respeitado, ok? Então a gente precisa ter consciência do que a gente tem feito até agora e assim nós continuaremos, ok? Anderson, muito rapidamente, sábado ou daqui pra frente, o Palmeiras vai conversar com o staff do Bruno Henrique? Ele é um plano do Palmeiras para 2024? Sobre contratações, vocês acompanham o Palmeiras há algum tempo e nós nunca nos colocamos em relação ao que nós temos planejado. Bruno Henrique é um grande atleta, é um atleta que tem um contrato que finda ao final desse ano e não tem por que o Palmeiras não estar acompanhando essa situação. Tá aí, Capri, palavra do Anderson Barros, que teve que dar uma bronca aqui na imprensa argentina, porque enquanto ele falava, estavam cantando as músicas do Boca Juniors, né? Um pouco de falta de respeito, aí ele deixou em off, né? Não vai falar de contratação, mas o Bruno Henrique interessa, é bom jogador, e a gente mantém a nossa informação de que neste final de semana, representantes do Palmeiras vão conversar com os representantes do atacante. Muito bom, muito bom. Até aí, a torcida aqui. Ouvimos todo mundo aí, né, Mauro? Mas bem, não. E até acordou. Acho que os jornalistas, os hermanitos acordaram os torcedores aqui do Boca ainda no Allianz Parque. Agora eles voltaram a cantar. Voltaram a cantar. Mas haja hino também aí, pelo amor de Deus, hein? Não, eles cantam muito, né? A torcida é muito legal, Argentina. Bom, agora nessa fase, depois que perde, né? Mas tudo nós vamos olhar, nós vamos analisar. E a culpa não é só dele, a culpa é de todo mundo. Mas o fato é que o Palmeiras para 2024 deve mesmo passar por uma reformulação. Devem chegar peças, deve ser uma nova estrutura para a temporada de 24, não é, Mauro? Devem chegar, evidentemente, mais reforços que não chegaram nessa temporada. Não só gente importante, como a gente falou, como Scarpa,
como o Danilo, mas até outros que não estavam rolando, tipo o Tabata, o Navarro, acabou descompensando. É uma molecada muito boa, insisto, daqui a uns anos a gente vai falar, pô, como é que o pessoal cornetava, pedia mais gente, se tinha um Hendrick, se tinha um Luiz Guilherme, se tinha um Kevin, porque eram muito jovens. E também, aí sim, acho que a crítica é muito contundente, e para mim não é incorreta, de se cobrar mais minutos desses jogadores com o Abel. O Hendrick entrou de uma maneira espetacular hoje. Para mim, a melhor atuação do Hendrick com a camisa do Palmeiras, até pelo peso atômico do jogo. E entrou num lugar onde ele não está acostumado. Ele pode até jogar pela esquerda, mas na ponta direita, bem aberto como ele entrou, depois foi entrando, porque o Mark foi vindo mais aberto e entrou muito bem de novo, esse garoto notável com o Luiz Guilherme. O Hendrick começou a jogar por dentro. Mas ele teve a primeira grande chance do Palmeiras na segunda etapa, aquela enfiada que ele deu pro Mike. Um espetáculo. É um jogador espetacular, né? Então, assim, até pelas carências do Dudu, que fez muita falta ao Palmeiras, e mesmo antes não estava no melhor nível, não foi, evidentemente, a melhor temporada desse, que é o craque ídolo do Palmeiras no século, que é o Dudu, também se pesou, né? O Palmeiras teve coisas legais no segundo tempo, mas insisto, era para ter entrado antes, sobretudo o Hendrick. 58 minutos da sexta-feira, no apito final, depois da eliminação do Palmeiras na Libertadores da América, o Boca está na final, vai enfrentar o Fluminense no dia 4 de novembro. Cadê o Paulo do Vale, hein? PDV deu uma desaparecida aí, eu vou fazer o seguinte, enquanto a gente acha o Paulo do Vale, eu vou pro intervalo rápido, na volta tem mais informações do Gustavo Soler, mais da reportagem Bandeirantes e também a análise do Mauro Betting, que tá escrevendo, tá falando e tá levando pra você tudo dessa eliminação do Verdão. Vem aí o gabarito do Mauro Betting, as notas do Maurão e mais da sua participação conosco aqui no 999048756. Não vai embora não vai dormir, não vai pra cama sem a gente, tá indo pra cama? Pode ligar o radinho aí na cabeceira da cama, tá tudo certo. Vem com a gente aqui na live do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Seguimos firmes e fortes aqui com Alexandre Marques no nosso Switcher, grande Ale, com Caiame Martins na Central Técnica, com Ailton Dias na mesa de som, timaço técnico Bandeirantes, mandando som e vídeo pro Brasil e pro mundo, ó. Continue aqui com a gente, a parada é rapidíssima, vou chamar sua atenção pro gabarito, quero só ver as notas do Mauro daqui a pouquinho, hein? Quero só saber as notas do Mauro Betting daqui a pouquinho, o apito final volta em instantes, até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Meu amigo, procurando um lugar para realizar o seu evento corporativo com muita natureza? O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para a sua empresa, com uma estrutura completa que inclui salas de reuniões, auditórios e espaços ao ar livre. Você pode ter certeza de que seu evento será um verdadeiro sucesso, e eu apresento, hein? E para facilitar ainda mais, o Terras Altas Resort é muito próximo da cidade de São Paulo. Terras Altas Resort, seu ponto de conexão com a natureza. Informações pelo telefone 98786-0302. Repito, 11, né? São Paulo. 98786-0302. E descanse. Rede Bandeirantes de Rádio. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento.